Guarani e Juventude correndo atrás da bola. E você ligado com a gente aqui não vai perder um só lance, com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques e Rodrigo Dreyer. A coordenação de esportes por aqui nos canais Futebol Interior é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral é de Arthur Eugênio Matias. Pelos lados da Rádio Essência FM em 102,5 e 98,5, a coordenação geral é do Gil Kleber, a técnica do Lucas Boa Pessoa e a direção geral do pastor Josimar Fonseca, da Igreja Família da Fé, na Avenida do Ipiranga 447, no bairro Ponte Preta, em Campinas. Essência! Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior e também da Rádio Essência FM, quem tem o prazer de cumprimentá-los e desde já agradecer o carinho da sua audiência é Claudinei Corsi, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Bugre, uma grande tarde de esportes, junto à equipe dos canais Futebol Interior e da Rádio Essência FM. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Essência! E aqui na jornada esportiva dos canais Futebol Interior e da Rádio Essência FM, nós falamos em nome de Construtora Patriani. Quem compara, compra um Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Com a gente, Iga Atacado, maior variedade e os menores preços, Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Com a gente, Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery. 32567626. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Prone Alimentos você encontra na rede Good Bom de supermercados, na rede Pão de Açúcar e também na rede Oba de Hortifruti. Ridger Comunicação Integrada. Jump Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá, na Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Se preferir, peça as delícias do Dadá pelo telefone 3744-2121. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Essência! Agora 2 da tarde, mais 51 minutos, às 3h45, a bola rola para Guarani e Juventude. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 13 de agosto de 2023. Hoje, Guarani comemorando sua torcida, sua diretoria, 45 anos da conquista do maior título do Bugre, em 1978, exatamente no dia 13 de agosto. O Bugre sagrava-se campeão brasileiro em 1978. E é justamente do Bugre que eu vou pedir o primeiro destaque, chegando na voz dele. Albert Cavalcante. Olá, Albert, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. O primeiro destaque do Bugre, já com escalação ou ainda não, Albert? Boa tarde. Opa, legal, boa tarde, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca. A você, amiga internauta conectado nos canais Futebol Interior e você também na Rádio Essência FM 102,5 e 98,5. E um abraço especial a todos os papais, né? As mamães que são papais. E assim, em especial para o meu papai, o Jurandir Cavalcante. Um beijo no seu coração, eu amo você, papai. Claudinei Corsi, amigos, o Guarani está definido e escalado. E seu técnico Humberto Louser já definiu o escalado, daqui a pouquinho a ficha técnica completa, mas manda pro ar aí, nesse Dia dos Pais, como é que joga o Bugre pro torcedor que tá esperando
o seu presente do Dia dos Pais, Albert. E que presente, né? O Guarani, que está invicto nas 7 rodadas, ele entra hoje em campo, né, no dia da comemoração do seu Campeonato Brasileiro, né? Vencido em 1978, exatamente 45 anos. Agora o Guarani desafia, né? Continuar aí a sua, 7 jogos sem perder. O Guarani aí desafia o Juventude no jogo de 6 pontos, Claudinei Corsi. O técnico Humberto Loser, que na semana teve algumas baixas, e agora vamos ver o que ele trouxe de melhor para o Guarani em campo. Então vamos lá com a escalação do Guarani para o jogo contra o Juventude daqui a pouquinho. Begorari, Diogo Matheus, Lucão e Alan Santos. Até aí, ok. Mike, que na última partida sentiu dores e na semana não treinou com a equipe, né? Ficou sem treinar um período para ver se conseguia se recuperar. Não se recuperou, então Kaique. O Kaique está em seu lugar. No meio-campo, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Isaac. Isso mesmo, Isaac, que está no lugar de Bruninho. Bruninho também, que saiu, né, no segundo tempo da partida contra o Ituano sentindo dores. Ele não se recuperou. O Isaac será o cérebro pensante na partida. E os homens de frente, Bruno José, Lucas Silva. Lucas Silva entra no lugar do João Vitor, né, que levou o 3º cartão amarelo, está fora, e Bruno Mendes. Então o repeteco do Guarani no pique do rádio. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Kaique. Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Isaac, Bruno José, Lucas Silva e Bruno Mendes, Claudinei Corsi. Legal, e o que a gente espera é que o Isaac não precisa nem ser o cérebro pensante, né? A gente espera só que ele use um pouquinho do cérebro, né, no jogo contra o Juventude. E na equipe do Juve, que não traz o Thiago Carpini, diz aí qual é o destaque, hein, Albert? Depois de ter a invencibilidade interrompida com a derrota por 2-0 para o Vila Nova, o Juventude quer fazer valer a boa campanha como visitante na Série B e voltar a vencer. A equipe de Thiago Carpini, velho conhecido que está suspenso para essa partida, tem a segunda melhor campanha fora de casa, com 51,52% de aproveitamento. O time de Caxias do Sul abriu a rodada em 7º, com 36 pontos e está atrás do Bugrão. Estão eles, né? Ambos o jogo de 6 pontos em busca de ficar coladinho no G4. Legal, todo mundo em busca do G4. Guarani de um lado, Juventude do outro. 3h45 da tarde. Neste Dia dos Pais, o Bugre entra em campo já e você vai conferir tudo aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM em 102,5 e 98,5. E o Futebol Interior é a nossa Rádio Essência FM tem opinião. A opinião esta tarde é dele. Wagner Ferreira. Olá, Wagner, muito boa tarde para você. Parabéns pelo Dia dos Pais, pelo Dia dos Avós também, porque como diz a minha camiseta aqui hoje, é pai 2 vezes. Boa tarde, Wagner, a sua expectativa para Guarani e Juve. Boa tarde, meu caro Claudinei Corsi, amigos da bancada verde aqui dos canais Futebol Interior, pessoal lá da técnica, o Bolacha e o Dreyer, e a todos que estão acompanhando o nosso trabalho. Feliz Dia dos Pais. Como o Claudinei falou, quem é avô, pai 2 vezes. Muito bem, espero que tenhamos um domingo feliz e essa felicidade deve passar por uma vitória do Guarani hoje contra o Juventude. Não vai ser fácil não, principalmente porque essa escalação que o Albert de Cavalcante acabou de passar para nós, olha, não é de todo satisfatório não. A escalação não é satisfatória, mesmo porque colocar Lucas Silva, eles já viram ele produzir alguma coisa no Guarani nos jogos em que ele participou? Eu acho que ninguém vai aqui avalizar a presença dele no jogo de hoje. Em todo caso, como teve uma semana inteirinha de treinamento, será se o cara arrebentou no treino? Então o treinador Humberto Loso deve ter observado e achou melhor com essa formação. Se tivesse a opção de decidir, eu colocaria o Isaac lá na beirada do campo, entraria com o Regis no meio. Aí seria nada de improvisação. Em todo caso, nós esperamos que essas escolhas do Humberto Lojo sejam satisfatórias e que o presente para o torcedor do Guarani seja uma vitória ao final do jogo desta tarde no Domingo de Ouro. Legal, Wagner Ferreira vai comentar a partida aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM, a frequência da vida, que agora também é a frequência do esporte, com a equipe dos canais Futebol Interior, 2 da tarde, mais 58 minutos, e ele já está a postos aqui para trazer todas as emoções de Guarani e Juventude. Quem é ele, hein, Bolacha?
Lucas de Souza. Olá, Lucas, seja muito bem-vindo, grande abraço, ótima tarde para você e a sua expectativa para Guarani e Juventude. Boa tarde, Lucas. Ótima tarde a você, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca, Albert Cavalcante, Wagner Ferreira, nosso querido Bolacha, modulando hoje os médios, graves e agudos da nossa transmissão, juntamente ao nosso querido Rodrigo Dreger. E claro, a você ligado e conectado nos canais Futebol Interior no YouTube, Facebook, Rumble e também na rádio Essência FM. Claudinei Corsi, tô com o presidente aqui, não é das mais satisfatórias a escalação do Guarani, o Lucas Silva quando não entra não vai bem. E eu queria entender, né, qual o critério de botar o Isaac de titular e manter o Regis na reserva. Não dá pra entender um negócio desse. Todavia, entretanto, hoje é um dia de festa. Parabéns a todos os papais do Brasil e do mundo, inclusive ao meu papai, seu Josué Alves de Souza, lá em São Paulo, já acompanhando a nossa transmissão, mandou mensagem aqui pra mim. Então, um beijo a todos os papais deste Brasilzão. E claro, né, a expectativa de vitória do Bugrão hoje pra cima do Juventude, no dia do aniversário do título brasileiro do Bugrão lá em 78. Claudinei. Legal, este Lucas de Souza, o nosso família, vai transmitir aqui, trazer todas as emoções de Guarani e Juventude para você. Daqui a pouquinho, Brinco de Ouro, a bola rola às 3h45 da tarde. O Guarani em campo contra a equipe do Juventude. E você ligado aqui não vai perder um só lance. Lembrando a você que está ligado aqui na nossa jornada esportiva, você pode e deve participar com a gente aqui através da nossa live no Facebook, através da nossa live no YouTube e também pelo WhatsApp 989-89-3526. E você estará concorrendo a uma camisa do Guarani. Não é uma camisa especial pelos 45 anos. Nós estamos oferecendo para você, o Futebol Interior e a Rádio Essência FM, uma camisa do Guarani Futebol Clube em comemoração aos 45 anos. É um presente nosso do Futebol Interior e também da Rádio Essência FM para você, torcedor, que participar com a gente aqui durante a nossa jornada esportiva. Então, se você puder mandar a sua participação pelo WhatsApp, fica mais fácil para a gente aqui. Agora, se você mandar a participação através do YouTube ou do Facebook, não se esqueça de ficar ligado na jornada e depois, você, se for o vencedor, só mandar um alô para a gente, para ficar mais fácil a gente localizar você para combinar a entrega desta camisa do Guarani Futebol Clube, tá certo? Então, para você ligado aqui com a gente, Facebook, YouTube e também no WhatsApp, 989-89-3526 é o WhatsApp para você mandar sua mensagem, participar com a gente aqui e dizer: eu quero ganhar uma camisa do Guarani nesta festa dos 45 anos de conquista do título brasileiro de 1978. Agora, 3 da tarde, mais um minutinho, 3:01, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Tem Arthur Eugênio Matias falando do título de 78, tem também Bruno José, que conversou com a imprensa. Muito mais para você aqui na nossa jornada esportiva. Segura aí que a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-99788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. Agora à tarde, mais 3 minutos, 3:03 em Campinas. Já 3:45 da tarde. Este jogo às 18 horas e foi antecipado para as 15:45. O Guarani correndo atrás da bola contra a equipe do Juventude. E aqui, mais uma vez, como sempre acontece nas jornadas esportivas dos canais Futebol Interior, a participação de Arthur Eugênio Matias. Fala, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, a torcida do Guarani tem na memória esta data, 13 de agosto de 1978. Guarani, campeão brasileiro, vencendo o Palmeiras no Brinco de Ouro por 1-0. Gol de Careca. Na final, Zenon não jogou e o Guarani formou com Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Manguinha e Renato, capitão, Careca e Bozó. Mas o grande jogador em 78, sem dúvida nenhuma, era Zenon de Souza Farias. O Guarani fez uma campanha fantástica sob o comando de Carlos Alberto Silva. 32 jogos, 20 vitórias, 8 empates, apenas 4 derrotas. Marcou 57 gols, sofreu apenas 22 e um saldo de 35 gols. Vamos aproveitar e falar de todos os jogadores que o Guarani utilizou na campanha em 1978. Goleiros, Neneca e João Roberto. Birigui não jogou nenhuma partida, mas chegou a ficar no banco em vários jogos. Laterais, Mauro, Alexandre, Miranda, Cuca, Tadeu e tivemos outros jogadores do Guarani, também da base, participando de treinamentos, mas não jogando no time principal. Zagueiros, Gomes, Edson, Silveira e Odair. Volantes, Zé Carlos, Manguinha e João Carlos. Meias, Zenon, Gersinho, Renato, Claudinho, que pouco torcedor do Guarani lembra, mas durante muito tempo jogou na Bélgica e participou desse time bugrino. Pontas, capitão, Bozó e Macedo. Aliás, Macedo fez uma partida a mais do que Bozó. Centroavantes, Careca, Adriano e Antônio Carlos. Jogadores que o Guarani utilizou na campanha de 1978. E uma comissão técnica de primeira linha, com o treinador Carlos Alberto Silva e Hélio Mafia, de preparador físico. Carioca era o auxiliar da preparação física, Sidney Poli, o treinador de goleiros, Pernambuco, o fisioterapeuta, Samuel, o enfermeiro e Dito Brás, o massagista. Aqui no Futebol Interior, homenageando o título de campeão brasileiro. Guarani, 1, gol de Careca, Palmeiras, 0. E no jogo anterior, no dia 10 de agosto, o Guarani também ganhou de 1-0. Gol de Zenon na cobrança de penalidade máxima. As imagens que estão apresentadas ao fundo no Futebol Interior são de jogadores, elencos do Guarani nesta temporada. Aqui no Futebol Interior, Guarani, 1978, campeão brasileiro. Arthur Eugênio.
Muito bem, agora 3 da tarde, mais 8 minutinhos, 3 e 8, você ouviu aí Arthur Eugênio Matias, muito obrigado, Arthur, pela participação. E, mais uma vez, né, o Arthur trazendo aí informações valiosas do Guarani desta feita, evidentemente não poderia ser diferente em comemoração aos 45 anos da maior conquista do Bugre, o Campeonato Brasileiro de 1978. E realmente, né, Wagner Ferreira, foi uma campanha irrepreensível do Guarani. Me lembro daquele jogo contra o Internacional, em que o Guarani acabou goleando o Internacional lá em pleno Beira-Rio, e que os caras diziam, né, a gente nunca esquece, né, como é que um time desse, com um ataque de circo, com Capitão, Careca e Bozó, vai ganhar do Inter aqui no Beira-Rio, né, Wagner? Realmente houve essa brincadeira, né? A bola toda, o time lá no Beira-Rio, no antigo Beira-Rio, e quando o Guarani chegou, as manchetes e tal lá, como é que um time desse, como o Claudinei acabou de dizer aí, pô, Bozó, esse é o nome do jogador, Careca, Capitão, esse nome de palhaço de circo, né? No entanto, acabou acontecendo o que aconteceu. Vocês recordam, não sei se vocês lembram ainda, aquele gol do Zenon, que a linha do Internacional fazendo uma espécie de linha burra para provocar impedimento. Ele tocou para ele mesmo. Jogou a bola na frente e correu atrás da bola. Então ficou sozinho, sem impedimento, e fez o gol. Então ficou na história esse gol do Zenon. E realmente aí foi aí o começo. Quer dizer, o Guarani naquela época lá chegou a manter 12 partidas sem perder, 11 ou 12. É o recorde ainda, né? É o recorde ainda... de vitórias, De vitórias. Então era um time que realmente praticamente imbatível. Nos dois jogos finais, todos recordam, né, o que o Leão acabou fazendo, pegando a bola, dando na nuca do Careca, pênalti, Zenon vai lá e capimba, 1-0, chega aqui, Careca define também, Guarani 1-0, e a festa depois para comemorar esse título que, jamais será batido por um time do interior do Brasil. Em função, né, de tudo que está acontecendo agora, investimento, né, evidentemente que um time de médio para pequeno porte, jamais vai conseguir esse feito. Fica difícil, né? E tanto é que já tem 45 anos da comemoração e até agora nenhum time do interior conseguiu bater. E tem uma história interessante, né? Quando a gente conversa sempre com o Zenon, né? Ele conta daquele jogo lá no Morumbi, que o Leão foi expulso, né? O Careca foi esperto, fez toda aquela cena lá, o juiz expulsou o Leão, o Escurinho foi pro gol, né? E o Zenon era o cobrador oficial de pênalti do Guarani, né? Só que o Zenon não estava muito afim de bater aquele pênalti, não. Ele chamou o Mauro, Cabeção, né, que tinha uma pancada na perna direita, falou: Mauro, vai lá você, cobra, afunda, Escurinho, bola, tudo para dentro do gol. O Mauro falou: eu, Zé, negativo, mas não vou cobrar mesmo. E o Zenon justifica, né, porque ele falou: poxa, se eu perco o pênalti, aí com o Escurinho, se fosse o Leão, eu até não teria muito medo de bater. Não teria receio de bater. Mas com o Escurinho no gol, vai que o cara pegue o pênalti. E o detalhe, né, que o Escurinho no gol, né, o Zenon foi partindo pra bola, né, presidente, amigos, quem lembra o lance? O Escurinho foi dando um lado, né, pro Zenon bater, graças a Deus. O Zenon mais esperto bateu no contrapé dele e ele pulou mesmo pro lado que ele tava mostrando. Se fosse eu ali, meu amigo, exatamente, esse título não existiria, que eu ia bater no lado que ele tava mostrando. Pois é, e o Zenon conta essa história até hoje, que foi um dos pênaltis mais difíceis que ele cobrou na vida dele, com o Escurinho no gol. Ele falou: tivesse o Leão no gol, fosse um pênalti normal, eu cobraria com toda a tranquilidade. Ele falou: poderia até perder, lógico, mas eu iria para a cobrança com tranquilidade. Não como eu fui para essa cobrança contra o Escurinho. Mas, de qualquer maneira, né, para a sorte do Guarani, do torcedor do Bugre, o Guarani fez uma belíssima campanha com esse jogo no Morumbi, trouxe para Campinas, e aí o Careca acabou sacramentando o título do Bugre aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E teve um trabalho de bastidores também, né? Bastidores, exatamente. Quem se lembra, porque o árbitro era outro, não era o Zé Roberto Wright que ia apitar a final. Não sei por que cargas d'água, foram lá acho que era CBD, não sei se já era CBD. E conseguiram uma mudança pro Zé Roberto Wright. Não que ele tenha influenciado, né? Que roubou para ninguém, né? Apitou no pau ali, dentro de casa, e foi apenas um detalhe, a mudança da arbitragem. Ô, Ney, e o gol do Careca, né, aqui no Brinco de Ouro da Princesa, pra quem lembra também, foi um parto, hein? Chuta, pega, defende o goleiro, volta e ajeita e o Careca... E a jogada que foi iniciada pelo Bozó, né? O Bozó, que tá no nosso grupo aqui de bugrinos, né, do canal Futebol Interior, tá sempre mandando mensagem,
E o grande Bozoc hoje com certeza também está comemorando, né? E começou com ele a jogada, e a bola aí sobrou pro Careca e o Careca fez o gol. Né? E tem homenagem hoje, antes da partida tem homenagem para os campeões de 78, antes da partida. Campeões. É isso aí, tem que fazer realmente, é isso que espera o torcedor, né? 3 da tarde, mais 13 minutos em Campinas, no ar a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior e também da Rádio Essência FM em 102,5 e 98,5. Pessoal já participando com a gente aqui no Facebook, abraçando aqui o Silvio Carlos Costa. Boa tarde, meu amigo, bom trabalho. O Reinaldo Cardinale já está com a gente aqui também. Vamos, Guarani, jogar sério hoje, não tem desculpa que o time está cansado, hein? O José Luiz Fernandes, eu estava no Brinco de Ouro no título. Fui um privilegiado na vida. Que honra, meu Guarani. Tá aí o Cardinale, o Silvio Carlos Costa, o José Luiz Fernandes já estão concorrendo aí no final da nossa jornada esportiva a uma camisa do Guarani Futebol Clube, tá certo? É só ficar ligado, você que vai participar pelo YouTube e pelo Facebook, depois manda aí, pelo WhatsApp, se você for o ganhador, né? O seu contato pra gente poder te contatar e combinar a retirada da camisa aqui na sede do Futebol Interior. Já tô colocando vocês na relação aqui e quem participar pelo WhatsApp, a gente já tem aqui então o número, tá certo? Agora 3 horas mais 14 minutos, mais um destaque do Guarani, Albert. A sequência, né, de 7 jogos sem perder, Claudinei Corsi e amigos, coincide com a melhor fase do atacante na temporada. Estamos falando dele, né? Bruno José. Ele está com 5 participações diretas em gols nos últimos 8 jogos. Se tornou, né, agora com Humberto Loser, um dos pilares do Guarani nessa temporada. O Bruno José, que sofreu muito, né? No ano passado, o Guarani no primeiro semestre, muito criticado, né? Louro José, Ruim Zé, como diria outro aqui, que eu não vou dizer o nome, Claudinei Corsi, amigos. E agora, nesse ano de 2023, em Campeonato Brasileiro, junto com o Humberto Loser, junto com a equipe, o Bruno José, o camisa número 17, é o titular incontestável. Além de aí poder servir os seus companheiros, agora desembestou, né? Entre aspas, em fazer gols. Claudinei Corsi e amigos. Legal, beleza. E por falar em Bruno José, né, Bolacha? Estamos na ponta da agulha aí com o Bruno José. Ele conversou com a imprensa, foi uma entrevista rapidinha, né? Mas vamos ouvir o que disse aí o Bruno José durante a semana, antes desse jogo importante contra a equipe do Juventude. Bruno, eu queria que você falasse um pouco pra gente aí desse momento, né? Seu último jogo o Guarani empatou, né? Não só com resultado positivo, mas você ultimamente vem ajudando a equipe com gols, né? Até assistência. Queria que você falasse um pouco desse seu momento com a camisa do Guarani. Eu fico muito feliz, né? Primeiramente, sempre agradecer a Deus. E fico muito feliz de poder estar ajudando a equipe, né? Com gols, assistências e ajudando a equipe também em outras fases do jogo, né? E sobre o empate contra o Ituano, é sempre importante estar pontuando, né? Ainda mais um jogo fora de casa, numa competição que ela é uma competição longa e é sempre importante pontuar. Para a nossa sequência, esse pontinho lá na frente, espero que vai valer muito. Agora, Bruno, o Guarani tem 2 jogos em casa, 2 assim, confrontos diretos, mas é o Juventude em primeiro. Como que vocês estão se preparando para esse jogo do próximo domingo? São jogos importantes, né, que temos em casa, mas sempre pensando no próximo jogo, né? O próximo jogo contra o Juventude é uma final, é um confronto direto e a gente estamos a semana cheia, né, para trabalharmos e todo mundo focado, todo mundo empenhado para que domingo a gente possa fazer um grande jogo e junto com a nossa torcida fazer um grande espetáculo e buscar os 3 pontos. Vamos lá. Então, Bruno, aproveitando, né, como você bem disse, eu queria que você chamasse a torcida para esse jogo aí do próximo domingo, assim como foi nos 2 últimos, né? Sim. Teve bastante apoio da torcida, o estádio encheu, eu queria que você chamasse eles. É isso aí, então, convocando todos vocês, Nação Bugrina, vamos fazer um lindo espetáculo no Brinco de novo, como foi no último, e juntos, em busca dessa vitória. Valeu!
Bruno José, e só lembrando, né, que os maiores públicos do Guarani nessa temporada foi o jogo contra o Palmeiras 0-0, onde deu 12 mil torcedores, e na Série B foi contra o Ceará, né, que é uma festa com a iluminação, né, toda, 10.443 torcedores. O Bruno José esperando, né, convocando a torcida, e Claudinei Corsi, amigos, tomara mesmo com o domingo, Dia dos Pais, né, dê tempo para o torcedor chegar, comemorar aí com seu pai, né, com seu papai, com a sua mamãe e papai, e possa encher o brinco de ouro da princesa, que mais do que nunca, hein? Para o alto e avante, o nosso bravo bugre guerreiro. Legal, tá aí o Wagner Ferreira, a palavra do Bruno José, acaba sendo, né, até improvável às vezes os gols do Bruno José, mas é o que ele disse aí, né, foi um ponto importante. Poderiam ter sido 3 pontos, né, Wagner, principalmente contra o Ituano e contra o Ceará também, porque é aquilo que a gente diz aqui, não pode bobear, o Guarani vencendo hoje, mesmo vencendo, não chega ao G4, né, Wagner? Daí a diferença. Não aproveitou as chances, principalmente em casa contra o Ceará, e mesmo jogando fora contra o Ituano, depois de um bom primeiro tempo, acabou, né, permitindo um empate. Pontos que vão fazer falta, como o Claudinei acabou de dizer. Vencendo hoje, encosta no G4, mas não entra no G4. Então, não é possível, não tem cabimento perder pontos importantes dentro de casa. E hoje é um jogo também complicado, esse jogo contra o Juventude. Passível de vitória, claro que é. Agora, tem alguns desfalques, né? Jogadores que estão entrando aí sem ritmo de jogo. Então nós vamos ver, vamos conferir aí se o Humberto Lousa será feliz, ou foi feliz nas escolhas que fez para o jogo de hoje. Legal, são 3 horas mais 19 minutos, daqui a pouquinho 3 da tarde, mais 45 minutos, tem Guarani Juventude, estádio Brinco de Ouro da Princesa. E você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM, a frequência da vida. Vai conferir a narração do Lucas de Souza, comentários do Wagner Ferreira e as reportagens do Albert Cavalcante. Ô Lucas, vamos dar uma passadinha na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos com os jogos desta 23ª rodada. Já tivemos aí vários jogos sendo realizados, né, desde a sexta-feira. Uma passadinha aí nos resultados, Lucas. Vamos lá, Claudinei Corsi, jogos dessa 23ª rodada. Começou nesta sexta-feira com a vitória do Novo Horizontino diante do Mirassol pelo placar de 2-1, jogo muito tenso em Novo Horizonte. De virada, o Tigre venceu o time do Leão, do técnico Mozart Santos. O Tombense ficou no 0-0 com o Sport. Ei, Sport, hein? Patar 0-0 com o Tombense, gente. Graças a Deus. E a próxima partida você sabe onde é, né? No Brinco de Ouro da Princesa. É na tábua e é nóis, família. O Criciúma bateu o Londrina 2-0 jogando no Heriberto Wilson. Esses jogos de ontem. A Ponte ficou no 0-0 diante do Botafogo, jogo que os canais de futebol interior transmitiu em Ribeirão Preto. O Sampaio Corrêa ficou no 1-1 diante do CRB. O Vila Nova empatou com o Avaí, mais um bom resultado para o Guarani. Empatou com o Avaí 1-1. E mais cedo hoje, neste domingo, Chapecoense e Atlético Goianiense jogaram na Arena Condá. E o Dragão venceu a equipe do Índio Condá 1-0 para o time do Atlético Goianiense. Os canais de futebol interior também retransmitiram esta partida. Logo mais às 18 horas, tem Vitória e Ceará, e claro, Guarani e Juventude às 15:45, que você acompanha aqui conosco também na Rádio Essência. Nesta segunda-feira, o encerramento da rodada com ABC e Ituano, jogo lá no Frasqueirão, no Rio Grande do Norte, Claudinei Corsi. Legal, e eu vou dar uma passadinha aqui na classificação atual da Série B do Campeonato Brasileiro. Em primeiro está o Sport com 45 pontos. Em segundo, Novo Horizontino, 42. Em terceiro, Vitória com 41. Em quarto, Criciúma, que ontem venceu mais uma, com 41 pontos também. Na quinta colocação aparece o Vila Nova com 39. Em sexto, Guarani com 37. Em sétimo, Juventude com 36. Em oitavo, Mirassol 36. Em nono, o Atlético... Em oitavo, o Mirassol 36. Em nono, o Atlético Goianiense com 34. Em décimo, a equipe do Ceará com 33 pontos. Em 11º, Botafogo de Ribeirão com 33. Em 12º, o CRB com 29. Em 13º, a Ponte Preta com 27. 14º, a equipe do Ituano com 25. Em 15º, Sampaio Corrêa 24. Em 16º, Avaí com 22. No Z4, zona da degola. Em 17º, Tombense com 20 pontos. Em 18º, Londrina com 19. Em 19º, Chapecoense com 19. E em 20º, o ABC do Rio Grande do Norte com 13 pontos. Aproveitando também, Lucas, uma passadinha aqui. Já já o Wagner vai falar da Série B, mas vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro, que Perfeito. também
está vivendo aí a rodada, final de primeiro turno, não é Exato, isso? última rodada do primeiro turno, na 19ª, que já conheceu seu campeão, né? O Botafogo, que deu um show ontem. Saiu atrás do placar, diante do Internacional, jogando em casa, uma falha absurda do Lucas Perry, mas se virou bem, venceu por 3-1 e sem o Tiquinho Soares, hein? Ainda agora pela manhã, no domingo, o Atlético Mineiro bateu o Bahia pelo placar de 1-0 jogando em Minas Gerais. Um pouco mais tarde, daqui a pouquinho, às 16 horas, mais 3 jogos, viu, Ney? Corinthians e Curitiba se enfrentam na Neoquímica Arena, o Grêmio enfrenta o Fluminense jogando na Arena Grêmio em Porto Alegre e o confronto dos desesperados América Mineiro e o Goiás, o jogo na Arena Independência. Um pouco mais tarde, ainda neste domingo, temos Flamengo e São Paulo jogando no Maracanã e o Fortaleza enfrentando o Santos Futebol Clube lá na Arena Castelão. Na segunda-feira, Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam no Allianz Parque, o RB Bragantino encara o Vasco em Bragantino, em Bragança Paulista, e na terça-feira, encerramento da rodada com Atlético Paranaense e Cuiabá. Muito bem, uma passadinha também pela classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Em primeiro, o Botafogo, né, campeão do primeiro turno, 47 pontos. Que campanha, hein? Que campanha, 19 jogos e 15 vitórias. Eu acredito que... Acho que já foi, hein? Quantos pontos está do segundo colocado aí? Abriu 16. 16 pontos. Já vi. Não, em 2009 o Palmeiras tinha uma... Sim, mas são 5 jogos e mais um empate. Então, né? 2009 foi assim. O próprio Botafogo, O São em Paulo, 2021 perdeu também assim. O próprio Botafogo, em 2008, perdeu assim. Isso, bem perdeu lembrado, assim também. Perdeu pro Flamengo. Então... Vamos devagar aí. Temos o turno, né? O turno todo pela frente. Ney, só um detalhe, você vai passar a classificação, mas Flamengo, Fluminense, Palmeiras e RB Bragantino com 31 pontos. Legal. Primeiro, então, Botafogo, 47 pontos. Segundo, o Flamengo, 31 pontos. Em terceiro, o Fluminense, também 31. E em quarto, Palmeiras, com 31. Na quinta colocação, o Red Bull Bragantino também tem 31 pontos. Todo mundo embolado aí com 31, desde o segundo lugar até o quinto. Em sexto, o Grêmio tem 30, em sétimo, o Atlético do Paraná tem 28, em oitavo, Cuiabá com 28, em nono, o Atlético Mineiro com 27, em décimo, o Tricolor, o São Paulo com 26, em 11º, o Cruzeiro com 24, em 12º, Internacional 24, em 13º, Fortaleza 23, em 14º, o Corinthians com 20 pontos, em 15º, o Goiás com 19 e em 16º, o Bahia com 18 pontos. Na zona da degola, o Z4, temos em 17º o Santos com 18, abrindo a zona da degola, em 18º Curitiba 14, em 19º o Vasco com apenas 12 pontos conquistados até aqui, e em 20º o América Mineiro com 10 pontos conquistados até aqui. Esta a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Posso fazer uma pergunta para você? Pode fazer uma pergunta, Alves. E também pro presidente também. Seria errado afirmar que se o Guarani estivesse disputando a Série A com essa pontuação, ele estaria na cola do Botafogo? Série A é Série A, né, Albert? E Série B é Série B. Então e vice-versa. E vice-versa. Então quer dizer que o que eu falei não tem nada a ver? Não tem sentido. Então tá bom. Próximo. Certo, Wagner? O Lucas foi Por mais que ele queira colocar o Guarani na Série A, não está. O Albert, ele é a personificação do Guarani. Parabéns, Albert. Continue assim. Mas não, o que você falou não tem nada a ver. Nada a ver. Mas se o Guarani estivesse disputando a Série A com essa pontuação... mas compara o nível técnico da Série B com a Série A. Só tem um pequeno detalhe. S-E. Tá, tudo bem, né? Mas a pontuação é de Série A, nossa, então, seria. A pontuação de Série A na Série B. Então, se você partir dessa lógica, Ney, perdão até, mas só partindo dessa lógica, sim. Hoje o Botafogo seria Botafogo não. O primeiro colocado na Série B hoje, o Sport ou o Vitória, estaria, né, uma pontuação melhor que o Palmeiras, melhor que o Flamengo. Mas sim, então quer dizer que se o campeonato terminasse hoje e fosse aquele embromation, igual aconteceu em 89... Você quer que o campeonato termine hoje? Mas o Guarani nem chegaria ao G4 do Brasileiro da Série B se você colocar a pontuação. Mas é a minha Libra. Ele quer que o campeonato termine hoje, que a Série A seja a Série B. Não, e pega só o Guarani, né? Ele tá esquecendo do Vitória, do Sport, do Criciúma. Tchau, depois dessa aí vocês massacraram. 3 da tarde, mais 27 minutos em Campinas, 3h27. Bolacha, vão dar mais uma faturada aí e daqui a pouquinho a gente volta. Você continua participando com a gente aqui através da nossa live no Facebook, também do YouTube e no WhatsApp, 989-89-3526. E no finalzinho da nossa jornada, na abertura do nosso
fim de jogo você vai concorrer a uma camisa do Guarani Futebol Clube, tá certo? É só você mandar a sua mensagem dizendo que quero ganhar a camisa, de preferência através do nosso WhatsApp, né? 989-89-3526. E aí você vai concorrer a esta camisa do Bugre, tá certo? 3h28, rápido intervalo e a nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM. Volta já já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Claudinei Corsi. 3 da tarde, mais 31 minutos em Campinas, já 3h45 da tarde, Bugre e Juventude correndo atrás da bola, estádio Brinco de Ouro da Princesa, em busca de 3 pontos, né? O Guarani, lembrando mais uma vez, mesmo que vença hoje, não entra aí no G4, mas é muito importante somar esses 3 pontos. O Guarani que deixou escapar contra o Ceará e também contra a própria equipe de Ituano, mesmo jogando fora de casa, né? E hoje vai tentar, então, a sua reabilitação, a gente pode dizer assim, contra a equipe do Juventude. Mais um destaque do Bugre, Albert Cavalcante. Depois de repetir a escalação pela primeira vez na Série B, o professor Humberto Loser foi obrigado a mexer na equipe, né? O João Vitor recebeu o 3º cartão amarelo no empate contra o Ituano e ficou fora da partida. O departamento médico também cuida de 3 titulares. O lateral Mike, esse aí eu vou falar pra você, hein? Vamos ver se nós iremos sentir falta dele, hein? O Jamerson foi embora, todo mundo criticou que o Mike aqui, mas é um dos jogadores que aí vem apresentando um bom futebol. E também o Bruninho. O Bruninho é um caso interessante, né? Ele saiu com dores na partida contra o Ituano e todos davam certo que ele estaria entre os 11 titulares. Porém, entretanto, no último treinamento da partida, no dia de ontem, ele acabou sentindo dores e foi vetado para a partida de hoje. E só lembrando, né, Claudinei Corsi, amigos, o Derek foi visto já
percorrendo o gramado com alguns jogadores titulares e está sendo preparado, somente o Derek, tá? Está sendo preparado não para esse jogo contra o Sport, mas sim que todos os jogadores já estejam aptos para o jogo, já pensando no derby. Então esses jogadores que nós estamos vendo aí, que vai ter esse período que está sendo cuidado pelo departamento médico, até mesmo, né, alguns jogadores que ficaram um tempo no estaleiro, o Guarani está preparando, deixando esses jogadores tinindo, pensando já no derby. Já tem um tempo, tem um tempo, mas o Guarani está já pensando no derby. Robert, e por enquanto, né, continua o derby marcado para sexta-feira, dia 1º de setembro, às 21h30, né, Albert? Exatamente, como informado no meio-campo FI, por enquanto, porque o Guarani tem os 10 dias úteis, né, para poder entrar com a federação, junto à CBF, lembrando que a Federação Paulista também, né, tem que estar de acordo, e também os direitos, quem tem os direitos da televisão, que seria, né, entre todas aí, todos os canais aí que falam, entre todas as plataformas, como diz Lucas de Souza. Então o Guarani tem os 10 dias antes da partida para poder mudar. O Guarani pensa em jogar a partida para um sábado ou para domingo. Lembrando que numa sexta-feira o Guarani tem em mente que a sua torcida ficará prejudicada. Lembrando que os derbys na casa do adversário foram em horários bem mais acessíveis para o torcedor. Muito bem, por falar em CBF aqui, a gente quer deixar aqui também o nosso repúdio, né, à CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. O nosso repórter que deveria estar no Brinco de Ouro da Princesa hoje, o Pedro Lino, né, inclusive para participar da entrevista coletiva do técnico Humberto Loser ao final da partida, e estar acompanhando também ali em loco o jogo entre Guarani e Juventude, foi simplesmente impedido de acessar o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Todos os trâmites foram feitos de acordo com o que exige a CBF. Durante a semana mandamos o pedido de credenciamento. O nosso repórter recebeu em seu e-mail a confirmação do credenciamento, que ele estaria apto a trabalhar no jogo de hoje, e simplesmente por não constar o nome na relação do delegado da partida no estádio Brinco de Ouro da Princesa, ele simplesmente foi obrigado a voltar para casa e não foi autorizada a sua entrada no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então fica aqui o nosso repúdio à CBF. Evidentemente que durante a semana que entra agora, o alto mandatário aqui do futebol interior, Dr. Arthur Eugênio Matias, vai entrar em contato com a CBF para saber o que de fato realmente aconteceu. Ou seja, o futebol interior e a Rádio Essência FM foram impedidos de trabalhar no jogo de hoje no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em função do nome não estar na lista do delegado da partida no Brinco de Ouro da Princesa, sendo que todos os trâmites exigidos foram feitos com antecedência, antecipadamente. O repórter recebeu o e-mail da CBF confirmando a sua possibilidade de trabalho no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e simplesmente foi vetada, foi impedida a sua entrada no Brinco de Ouro da Princesa hoje. Queremos saber o que é que tem a CBF, né? Obviamente, que é quem organiza toda essa questão dos repórteres, o que tem contra o futebol interior e a Rádio Essência FM. Durante a semana, a gente vai questionar isso e, obviamente, traremos aqui os resultados desta pergunta, né, à CBF. É engraçado, né, Claudinei Corsi e amigos? Tem alguns amigos, né, nós conhecemos aí que não tem problema nenhum, né, em alguns setores ou algumas tem normas, gente que trabalha nos jogos que nem em rádio e nem em televisão trabalham, né? Ficam apenas com o microfone desligado atrás dos gols e entram no campo do Guarani. Um mero espectador, né? Não, assistiu... É um torcedor no gramado. Exatamente. Só que o nosso Pedro Lino, que sai, se locomove, tem tudo, né? Tem tudo, a documentação, larga não pode o trabalhar. almoço do Dia dos Pais. Exatamente, mas tudo bem, né? Isso é uma burocracia absurda, porque, olha, no meu tempo, e não faz tanto tempo assim, você era credenciado da CESP, então você estava apto a entrar no estádio em qualquer dependência, cabine, campo. Vamos ver durante a semana o que realmente de fato aconteceu. A nossa parte nós fizemos, né? Através do Edson Campos aqui, que faz todo o trâmite de credenciamento junto à CBF, foi tudo feito direitinho, mas infelizmente hoje no dia do jogo não constava o nome na relação e ele foi impedido de trabalhar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Se a CBF faz isso com um jogador profissional,
Imagina com profissional. Imagine com imprensa que eles estão lá nem ligando, estão se lixando. 3 da tarde, mais 37 minutos. Albert Cavalcante, Guarani, definido. É isso, Albert? Escalado. E o Juventude? Definido. E a arbitragem, Albert? Na pedra. Às 3 da tarde, mais 37 minutos para Prone Alimentos. Em 30 segundos você confere a ficha técnica completa para Guarani e Juventude. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Humberto Louser vem definido e escalado assim. Pegorário, goleiro, camisa número 1. Diogo Matheus, o capitão, lateral direito, camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão. Lucão, camisa número 3. E Alan Santos, o camisa número 12. Kaique é o lateral esquerdo, camisa número 36. Os homens do meio campo do Bugrão. Matheus Barbosa, o camisa número 5. Matheus Bueno, 18. E o cérebro pensante na partida de hoje, o Isaac, o camisa número 29. Os homens de frente do Bugrão. Bruno José, o 17. Lucas Silva, o camisa número 20. E o matador lá na frente, Bruno Mendes, o camisa número 9. Repeteco do Bugrão. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Kaique. Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Isaac, Bruno José, Lucas Silva e Bruno Mendes. Caso o técnico Humberto Louser queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Álvaro, Pablo Tomás, Robinho, Ivan Varinho, Eliel, Titi, Lucas Araújo, Venderson, Bernardo, Ian, Valber e Regis Claudinei Costa. O Guarani no Campeonato Brasileiro, 22 jogos com 10 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Como mandante, em 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 37 pontos ganhos, é o sexto colocado com até aqui 56% de aproveitamento. Marcou 27 gols e sofreu 17. Na questão disciplinar, 68 cartões amarelos e 2 vermelhos. O artilheiro é o Derek, com 8 gols. Próximo jogo do Bugre, sexta-feira que vem, dia 18 de agosto, às 21h30, contra o Sport, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Futebol Interior. Juventude do técnico Thiago Carpini, que não está no banco de reservas. Quem dirige a equipe do Juventude hoje é o Stefano Dijan. Vem definido e escalado assim. Thiago Couto, goleiro, camisa número 1. Reginaldo, lateral direito, camisa número 93. A dupla de zaga do Juventude. Zé Marcos, o camisa número 3. E Danilo Bosa, o camisa número 4. Na lateral esquerda, o Kelvin, o camisa número 21. Os homens do meio campo do Juventude. Cadinho, camisa número 95, Jadson, o 16, o Vini Paulista, o camisa número 36 e o cérebro pensante, ele, o veterano Nenê, o capitão, camisa número 77. Os homens de frente do Juventude, Tite, o 34 e o matador Fábio Gomes, o camisa número 19. Repeteco do Juventude, Thiago Couto, Reginaldo, Zé Marcos, Danilo Bosa e Kelvin. Cadi, Jadson, Vini Paulista, Nenê, Tite, Fábio e Fábio Gomes. Se caso o técnico Stefano Dian quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Léo Vieira, Emerson Santos, Eric Farias, Robertinho, Dani Bolt, Luiz Gustavo, Alan Ruschel, Juan, Vitor Andrade, Daniel Cruz e Mandaca Claudinei Corsi. O Juve, como é conhecido, 22 jogos com 11 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Como visitante, 11 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. 36 pontos ganhos, sétimo colocado com 54% de aproveitamento. Marcou 24 gols e sofreu 20. Na questão disciplinar, 66 cartões amarelos e 3 vermelhos. Os artilheiros Rodrigo Rodrigues e Nenê, com 6 gols cada um. Próximo jogo do Juventude, sábado, dia 19 de agosto, às 19 horas, contra o Sampaio Correia, no estádio
Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é o Marielson Alves Silva da Bahia, com seus auxiliares, Luanderson Lima dos Santos da Bahia FIFA e a assistente número 2, Bárbara Roberta da Costa Loyola do Paraná, também FIFA. O quarto árbitro é o Fabiano Monteiro dos Santos de São Paulo e o árbitro de vídeo na salinha da TI, Gilberto Rodrigues Castro Júnior de Pernambuco. Ficha técnica do jogo. Aí a ficha técnica do jogo para você, sempre em nome de Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. E Prone Alimentos você encontra na rede de supermercados Good Bom, também na rede de supermercados Pão de Açúcar e no Oba Hortifruti. Você deve conhecer os produtos da Prone Alimentos. Agora 3 da tarde, mais 43 minutos, quase tudo pronto no Brinco de Ouro da Princesa. Lembrando que no primeiro turno em Caxias do Sul, Juventude venceu por 1-0 o Guarani, gol de Nenê. Quem sabe hoje o Guarani reverte e vence o Juventude no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Os ex-jogadores campeões de 78 já desfilaram com a Taça das Bolinhas no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tudo praticamente pronto para Guarani e Juventude no Brinco. E ele, pois não, Wagner? Você mencionou o jogo do primeiro turno, onde o Guarani perdeu por 1-0. Curiosamente, o meio-campo do Guarani, que hoje é titular, no primeiro turno os 3 estavam no banco de reservas. Informação. O meio-campo titular foi Alvarinho, Anderson e Regis. E hoje nós estamos aí com Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Isaac. Os 3 estavam no banco de reserva no primeiro turno. Pois não, Albert? Mexam na sua papeleta. O Fábio Gomes, ele estava, está entre os selecionáveis, porém, entretanto, no aquecimento ele sentiu camisa número 19, então quem entrará no seu lugar vai ser o Eric Faria, o camisa número 9. Então, Fábio Gomes, ele não está, estava já relacionado, ele sentiu antes de entrar em campo, ele está fora da partida e entrou o Eric Faria, o camisa número 9. Tá muito bem a informação do Albert Cavalcante, mudando aí a equipe do Juventude, então, agora 3h44, eu fico por aqui, volto no intervalo do futebol interior, porque a partir de agora ele está assumindo o comando da jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM, a frequência da vida. Quem é ele, Bolacha? Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta e aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Falando pra você do Circuito das Águas, em Águas de Lindóia, Amparo, Lambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro. Pra você da região metropolitana de Campinas, em Americana, Arthur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra, Hortolândia, Indaiatuba, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara do Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos, Vinhedo e Morungaba. Um abraço do tamanho do Brasil. Vamos juntos para mais uma super jornada esportiva aqui com a equipe dos canais Futebol Interior. Abraçando você já no YouTube. Alô, Piero 1972. No nosso internauta anônimo aqui, hoje ele tá com o nome Piero 1972. E qual é o símbolo? Ah, do Santos, né? Aí, Santos hoje tá Santos. bonito, hein, Piero? Ele manda aqui, creio que o placar vai ser Guarani 1-0 e ele critica a postura da CBF em relação ao Pedro Lino, dizendo aqui, antigamente até nos vestiários os repórteres entrevistavam os atletas, Wagner Ferreira é prova viva disso, mas hoje as coisas mudaram e para pior, o que edifica, a CBF não se importa em realizar, por isso o futebol está falido. Crítica também do Carlos Lemos Matozinho, triste os repórteres, também não podem cobrir nem os treinos dos clubes. Obrigado pela participação, Lemos, tamo junto. Robson Tobias aqui conosco, a vaidade em pessoa, minha querida esposa Lohane Santos, meu querido Lemuel lá em Sumaré, hoje tá em casa, meu querido cunhado, acompanhando aquele churrascão e acompanhando aqui também os canais Futebol Interior nessa super jornada. Vai rolar o Melão Guarani hoje com o uniforme número 2, Albert Cavalcante. É isso mesmo, até mesmo com o seu novo patrocinador, né? Certo. O velho novo patrocinador, após 17 anos, né? 2006 foi a última vez que o Guarani usou, né? Estampou o Furacão, que é que produz, né, peças aí automotivas, volta aí... uma das maiores fabricantes de peças automotivas do Brasil. E o Vagnão, que é o nome do proprietário, é Bugrino Roxo, e diz aí o Marconato aí que os valores não foram passados, obviamente, mas o valor, assim, imensurável aí para vamos dizer assim, para a... Eu te dou, você me dá, a famosa
Happy me, happy you. Foi aquela troca onde todos saem ganhando. Exatamente. Né? Muito bem, o senhor Marielson Alves Silva já no centro do gramado, vai rolar o melão. Guarani do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, do seu rádio. O time do Juventude, portanto, do lado direito do seu rádio, do seu computador, do seu smartphone. Vai rolar o melão, vai começar a emoção. Vem comigo, torcedor. Vamos subir a audiência, família. Eu quero 100 simultâneos até o fim do primeiro tempo. Trila o apito árbitro. Apita Marielson Alves Silva, saída de bola dos caras. Boa sorte, Guarani. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, família. Vem comigo, nação bugrina. Curtir a primeira etapa de Guarani Juventude, 23ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B 2023. Começou o segundo turno, pra cima, Bugre. Em busca dos 3 pontos pra voltar ao G4, né? Mesmo se vencer hoje, o Guarani não vai pro G4, mas é importante vencer hoje. Confronto direto pelo G4. E vem os caras, bola solta pela ponta esquerda com Tite. Bota na frente, 3 em cima do cara. Vai pro chão, o árbitro manda seguir. A bola se perde em linha de fundo. Tiro de meta em favor da equipe do Guarani. Vem pra fazer a reposição de bola o goleirão Pegorari. Pegorari, camisa número 1, São Pegorari. Que os deuses do brinco de ouro estejam com você hoje, viu, Pegorari? Hoje é dia porque o jogo não é fácil, Albertinho. É, e ele que passou pela Juventude, né? Ele que saiu do Juventude. Hoje. Exatamente. Tanto também, né, querendo ou não, o Bruninho, que não está na partida, também teve uma passagem apagada, e Humberto Louser. Ele tentou salvar o Juventude o ano passado, não conseguiu. Então aí tem a famosa lei do ex aí, mas... Vocês estão falando do Pegorari, né? Sim, exato. Sabe quem é o padrinho de casamento do Pegorari? Eu sei, posso responder? Manda. Diga. Thiago Carpini. Meu Acertei? Deus do céu. Sim. Aê, tá tudo em família então. Desce os caras. Vem lá pela meia direita, domina a parada. Camisa número 36, Vini Paulista. Ele abre bola pela ponta canhota, domina a parada. Kelvin passa a metade do campo, engata a primeira, segunda marcha. Invade a linha, tentou olhar o Bugrina, tentou o passe com Tite, passe errado. Agradece o presente, Diogo Matheus tentou tirar, a bola bateu, rebateu, voltou na metade do campo. Bruno Mendes abriu pela ponta direita, passe errado. Tira e vem Juventude. Bola com o Nenê, engatou a primeira, segunda marcha. Ele é perigoso, soltou na linha de fundo pro Tite. Bola vai pela linha de fundo, tiro de meta. Tem que tomar cuidado. Saída de bola errada do Guarani lá pela meia direita. O Pegorari já aproveita para dar aquela jantada na defesa. Dormiu no ponto a defesa do Bugre aí, Albertinho. É, o famoso almoço do Dia dos Pais, só que no gramado. Ali o Pegorari, né, pagando geral. Não deixe o vovô Nenê correr. E ele correu, né, livre, né, pelo lado esquerdo. E lembrando, né, que no primeiro turno foi com aquela certa liberdade, com a perninha esquerda, que ele bateu, desviou no Alan Santos, se eu não me engano, acabou matando o Pegorari. Segue no brinco de ouro, 0-0. E responde o Guarani com o Kaique na primeira dele no jogo. Bola esticada para Lucas Silva. Passe forte demais, Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Saída de bola, reposição da equipe do Juventude. Sai jogando pela ponta esquerda, domina a parada Kelvin. Kelvin, camisa 21, faz o levantamento. A bola esticada para Tite, toca de cabeça, a bola sobe e desce. Vai cair lá pelo mesmo lado. Diogo Matheus briga pela posse da bola. Capitão Bugrino tentou ganhar a posse da parada. O kick da bola enganou. Lateral direito do Guarani que sai jogando errado. Bola nos pés de Tite, carregou, engatou a primeira, segunda marcha, pé direito, bateu pro gol. Ela passa a direita, vai fora. Passa a direita, vai fora, vai pela linha de fundo e de novo, hein? A bola quica, engana a defesa do Guarani. Transição rápida do Juventude, Albertinho. É, e começa com essa jogada apoiada, né? Que o Juventude não é bobo nem nada, né? E o Guarani perde. Quando vê o Guarani, vamos lá. E vem Guarani com Bruno José, engatou a primeira, segunda marcha. Para na frente da marcação, foi desarmado o tiro da defesa do time de Caxias do Sul. Rebote e volta na metade do campo, domina a parada, Matheus Bueno com sua classe característica. Domina, cabeça erguida, gira o corpo pro lado esquerdo, abre bola lá na canhota, domina a parada, Kaique. Kaique tapa curto com Lucas Silva. Lucas Silva carrega na contramão, volta a jogada com o Lucão, com o quarto zagueiro, camisa número 3 a dele, volta a jogada no campo de defesa, Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Escapada do Bugrão, bonita triangulação, Matheus Barbosa pra Diogo Matheus, engatou a primeira, segunda marcha, virou a bola pra Kaique, dominou, abriu na perna direita, Isaac dominou, voltou o lance, Matheus Bueno de primeira, Lucas Silva deixou passar pra Kaique, linha lateral da grande área, cruzamento no segundo pau, fechou Bruno José de cabeça, pega o goleiro, tem rebote, foi desarmado, foi pro chão, o árbitro manda seguir. Bonita chegada do Guarani pela esquerda, quase saiu o primeiro gol do Bugrão, Thiago Couto faz um milagre, salva o time do Juventude, Albertinho. De pé em pé, do lado direito, pelo lado esquerdo, o Guarani foi tocando, foi chegando e ali achou, hein, pelo lado esquerdo o Isaac fez o passe na medida pro Kaique, que cruzou na pequena área, no segundo pau, ali o Bruno José, isso mesmo, o Bruno José cabeceou em direção ao gol, a bola ia no canto, ali o Thiago Couto se esticou todinho e fez a defesa.
Quase o Guarani faz o primeiro gol no Brinco de Ouro da Princesa. Menos de 5 minutos, o Guarani chega a ter a sua primeira oportunidade. 0-0. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Guarani toma a posse da bola. Isaac engatou a primeira marcha, bateu o pé direito, passa a direita do gol. Isaac, o Mandrake, participativo na mega direita, mandou o sarrafo, ela passou tirando tinta da trave direita do Thiago Couto. Chega de novo o Guarani, Alberti. O Isaac quer jogo, né? Depois ele arrumaram ali a jogada pelo lado esquerdo pro Kaique fazer o cruzamento pro Bruno José. Agora ele saiu da esquerda e veio pro meio. Ele recebeu a bola do Bruno Mendes, ele foi carregando. Ali, hein? Ali de frente pro crime, ele bateu firme, bateu forte, bateu rasteiro. A bola foi no cantinho do goleiro Thiago Couto, que até pulou. Mas se vai no gol, Lucas de Souza, o Guarani abre o marcador, a informação para a construtora Patriana. Vai lá, presidente. Esse goleiro é a escola São Paulina, hein? Da base do São Paulo. É fraco, hein? Sempre sai jogador bom lá. E vem Guarani, vem de novo, pressão do Bugrão, morde eles, Guarani, flechada neles, Guarani. Bola na ponta direita, Diogo Matheus domina, sai da direita, vem pro centro, traz por dentro a jogada, volta o lance com o Alan Santos. Alan Santos, camisa 12, a dele, inverte a página, vira a folha da direita pra esquerda, joga bem o Guarani, Kaique foi tentar o domínio, tocou de cabeça pra frente, entregou a bola no pé do Jadson, toma a posse da bola, parte em velocidade, vai pro chão, o árbitro manda seguir, retoma a posse de bola o Bugrão, tem jogo o Guarani, vem Lucas Silva, deixa um tapa de lado pra Isaac, Isaac de primeiro, devolve na ponta esquerda pra Kaique, evita a saída, bota na frente, encara a marcação do Jadson, vai pro chão, o árbitro manda seguir, gosta de mandar o jogo seguir o Manielson, tá valendo tudo, dá certo o lance, Kaique, linha de fundo, bate na perna esquerda, na bola, bate forte demais, ela se perde em linha de fundo, tiro de meta pro Juventude, Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo, acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. É o Piero 1972, hoje com o perfil do Santos Futebol Clube no YouTube, ele manda aqui, Lucas Souza, você se lembra do goleiro Tobias? Como não se lembrar de Tobias, né? Goleiro que passou pelo Corinthians, foi campeão paulista em 77, mas segundo o próprio Arthur Eugênio Matias, foi o maior goleiro da história do Guarani, presidente. É verdade, muito amigo de Claudinei Corsi também, frequentava, se não me engano... domicílio de Claudinei Corsi. Brincadeira, hein? O Ney é chique demais. Vem Bugre, o Bugre tá em cima, o Bugre tá mordendo, é flechada neles, Guarani. Lateral bola pela ponta direita, 7 minutos passados, primeira etapa de jogo, 0 pra lá, 0 pra cá, Guarani tá em cima do Juventude, lateral cobrado, ficou pra trás o Matheus Barbosa, foi pro chão, Juventude não tem nada a ver com isso e puxa o contragolpe, bola aberta na direita, espaço esticado, deu sorte o Guarani, hein? Deu sorte o Guarani porque é o seguinte, o Matheus Bueno, na verdade, ele com a sua chuteirinha rosa errou a passada, foi pro chão, perdeu o pique e quase deu um contragolpe perigoso pro Juventude aí, Albertinho. E assustou, né? O Matheus Bueno lá na frente, ele com a bola dominada. Quando ele acabou perdendo a bola ali, o Juventude veio em bloco, né? O Juventude que joga no 4-4-2, pegou a zaga do Guarani totalmente desguarnecida, ainda bem, né, que não houve a tranquilidade, senão poderia ser um lance de perigo. O Matheus Bueno já está de pé, lá vem o Bugrão. Escapada pela ponta esquerda, Isaac, o Mandrake, tô gostando do Isaac, ele quer jogo e quando ele quer jogo ele é diferenciado, abriu pela ponta direita pra Bruno José, tira a defesa do Juventude, rebote e volta, Alan Santos de primeira, soltou pela ponta direita com o Diogo Matheus, encata a primeira, segunda marcha, pra cima da marcação do Tite, deixou o Tite pra trás, vem cruzamento por baixo, aparece Zé Marcos, manda o sarrafo pra frente, tira pro jornalista, estava apontado, lateral para o Guarani, mais uma escapada do Bugre pela direita, Albertinho. O Guarani vai tentando pra esquerda ali junto com o Kaique, quando não dá, o Isaac, hein, o Isaac, ele está livre, leve e solto em campo, hein, ou ele está pela meia, ele está pelo lado direito, lado esquerdo, o Isaac está deixando aí a zaga do Juventude de cabelo em pé e o Guarani vai trabalhando a bola no campo de ataque. O Isaac tá num beco sem saída, porque é o seguinte, o Regis no banco de reserva, joga, joga, e o Isaac tem qualidade, ele tem condição de entregar mais do que ele tá entregando, e vem Bugre, bola esticada na ponta esquerda, Lucas Silva domina, é a primeira do Lucas Silva como titular do time, também precisa mostrar serviço, o camisa 20 do Bugre, bola no campo de defesa com o Lucão deixa de lado a jogada na zaga central com o Alan Santos, cabeça erguida, soltou pela ponta direita com o Diogo Matheus, estica a jogada com o Bruno José, eu sou mais você, Bruno José, tenta o passe, buscando o Matheus Barbosa, passe errado, agradece ao presidente Kelvin, está jogando com o Nenê, de primeiro o Nenê, tentou ligar com o Henrique Farias, Alan Santos, na tabela perigosa com o Lucão, essa tabela entre a zaga do Guarani, dá um frio, dá um arrepio na espinha, vai lá, Claudinei Corsi. Registrar aqui a nossa audiência em todo o Brasil, na cidade de Aracaju, em São Paulo, capital, em Fortaleza, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, em Bauru, interior de São Paulo, também em Itapira, em Macaé, no Rio de Janeiro, em Londrina, no Paraná,
todos ligados aqui na Jornada Esportiva dos canais Futebol Interior. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença no YouTube. Eu quero 100, família. Eu quero 100 simultâneos. Vamos subir a audiência. Vem, Guarani. Matheus Barbosa para Bruno José. Tá parado o jogo. Pediu pra parar. Parou o senhor Anderson Lima dos Santos. Levantou o pano. Ele que é da FIFA, viu, Albert? Tava debaixo da saia o camisa 17 do Guarani. Pois é, e não estava, tá? Olhando aqui a olho nu, não estava. O que que eu vou deixar um recadinho mais uma vez. O Bruno Mendes não me ouviu, acabou perdendo o gol, né? Dessa maneira. Cara, Bruno José, né? O Bruno Mendes contra o Ceará, ele recebeu, ele bateu verdade. Agora foi o Bruno José. Meu amigo, o juizão marcou o impedimento, não interessa, bate pro gol. Bate pro gol, porque vai fazer as linhas, o jogador que se tocar, que toda bola que sobrar pra ele mandar pro gol... Se ele fizer isso, ele vai acabar tomando cartão amarelo. Porque pela regra, se o árbitro para o jogo por impedimento, o jogador dá sequência na jogada e chuta essa bola, ele toma amarelo. Mas você concorda comigo que será revisado o lance? Não, tudo bem, mas até aí o jogador em campo tá pensando um monte de coisa. O que ele menos vai pensar é nisso. Claro, você foi inteligente em falar dessa forma. Que assim, eu posso usar, eu tenho que usar... O jogador em campo não vai pensar nisso. Lucas, então na verdade você discordou do que disse o Albert. Começou. Não, eu não discordei do que o Albert disse. Aliás, estou elogiando a postura do Albert porque ele tá sendo. Tá vendo além do alcance agora. Mas você tá indo contra o que ele falou. Porque eu tô pensando com a cabeça do Bruno José. Como o Bruno José em campo... Ele falou que o jogador tem que concluir a jogada. Dá pra ver mesmo, tá pensando como o Bruno José. Ó o Bugre, sai no campo de defesa, Isaac volta, jogada com o Lucão, 11 cravadas da primeira etapa, você já ouviu o toque da mesa digital do Bolacha, passados 11 da primeira etapa, passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM, por enquanto, Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo, 23ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B, 0 pra lá e 0 pra cá, Claudinei Corssi. Legal, placar ao vivo, Futebol Interior, hoje mais cedo, a Chapecoense perdeu mais uma, desta feita em casa para o Atlético de Goiás. Ontem tivemos Botafogo de Ribeirão Preto, Ponte Preta 0 e daqui a pouquinho, às 18 horas, tem o Vitória da Bahia pegando a equipe do Ceará. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Em 2023, com muito mais ousadia, alegria, informação, descontração e emoção ao seu coração. Albert Cavalcante, 12 da primeira etapa, o scout do jogo. Vamos lá, 69% de posse de bola pro Guarani. Pera aí, Lucas de Souza. Vai dar nada, é falta pro time do Guarani no campo de defesa. Vamos lá, 69% de posse de bola para o Guarani, 31% para o Juventude. Finalizações, um para cada lado. Agora finalizações ali no goleiro. Foram uma para o Guarani, marcaram errado aqui, hein? Um para o Guarani e nenhuma para o Juventude. Finalizações para fora, 1-1, porque o Bruno José cabeceou e eles não marcaram. É verdade. Então, vamos lá, impedimentos, um para o Guarani e nenhum para o Juventude. E faltas, uma segunda agora para o Guarani e nenhuma para o Juventude. Passes, hein? 92 passes concluídos e 33 para a Juventude. Então, ou seja... O Guarani vai mandando na partida. Lucas, Claudinei Corssi. Deixa eu mandar um abraço lá pra Roma, nosso amigo Marcão Silva, tá ligado com a gente. Megas. É isso, tá ligado com a gente, o Marcão lá em Roma, na Itália. Grande abraço pra ele, pra dona Fátima e também para a Melissa. Grande abraço, viu, Marcão? Obrigado pelo carinho da audiência. Muito obrigado. Grazie, viu, Marco? Vai lá, presidente, 13 da primeira etapa e o jogo. Não aconteceu nada até agora no jogo, né? O Guarani tem aí a posse de bola, mas não sabe o que fazer com ela. Já tentou pela esquerda com o Kaique 2 vezes, umas 2 vezes aqui pela direita com o Bruno José, numa condicionada, cruzamento um que eu ouvi do Diogo Matheus. Assim, jogou por jogar na área sem... A única bola que entrou mesmo foi do Bruno José, que ele acabou cabeceando em cima do goleiro, né? Só. Então, estamos aí com quase 15 minutos do primeiro tempo, não aconteceu nada. Agora, ele precisa ter um pouquinho mais de capricho nesse meio campo aí, que eu tô achando que tá meio amarrado ainda, mas vai melhorar. Vai melhorar, suas palavras do presidente. Vem, Bugre. Matheus Barbosa para Bruno Mendes. Tá parado o jogo. Luanderson Lima dos Santos é o nome do cidadão. Ele levanta o pano e para o jogo, Albertinho. E outra coisa, mais uma vez, agora estava mesmo, agora né? estava. Agora tá na banheirada, né, o Bruno Mendes, mas agora mesmo foi assim, fácil pro árbitro exatamente. Marcar, né? Vai por Aliás, o Bruno Mendes, ele tem esse problema de estar sempre um pouco adiantado. Não é o primeiro jogo que a gente pega o Bruno Mendes, pelo menos em uma situação de jogo ele vai acabar ficando impedido. Exatamente, mas o Lewanderic, eu tenho saudades do Lewanderic. Você tem saudade do Lewanderic? Nossa, o Lewanderic é o seguinte, a bola bate nele,
O vento passa uma andorinha, acerta ele faz o gol e aí vai, né? Aí, É tipo o Palermo do Boca Juniors. Exatamente. Com um pouco mais de habilidade. Nossa, aí sim, eu gostei. Não, comparação Derek, boa. Não, Derek é sensacional. Sensacional. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Agora vai, né, presidente? Turbo ligado. Agora, eu cansei. Agora vai. Pro segundo tempo. Pra você que tá na Essência FM, não tá vendo a imagem de frente de quem tá no YouTube, mas o Albert acabou de colocar o seu cocar característico. 15 da primeira etapa, 15 gravados. Desce a ladeira, vem Juventude, sai no campo de defesa. Reginaldo tá pressionado pelo Lucas Silva. Volta a jogada lá com o goleirão Thiago Couto. Pressionado pelo Lucas Silva. Lucas Silva quer jogo, tá com vontade, tá com moral. Bola com Danilo Boza, ele faz o passe lá pelo meio com Jadson. Passe ali, primeira bola, volta de graça pro time do Guarani que sai lá pela ponta esquerda, campo de defesa com o Kaique. Vai lá, Albert. Vou falar uma coisa pra depois o presidente, Claudinei Corsi, os amigos que estão aí, né, nas redes sociais aí, pode até discordar, né, mas eu acho que o Mike não volta mais na Eu também tô achando que não. Se o Kaique manter essa desenvoltura aí. 15 minutos em primeiro tempo, você que é fresco Eu já contei ainda, né? umas 8 vezes ele correndo lá pra linha de fundo e voltando. E vem Guarani. Bola esticada pelo Kaique pra Lucas Silva. Corre com o Tia na casa da tia. Pra Isaac, o Mandrake na tabela linda. Linha de fundo, vem cruzamento, a bola bate no Reginaldo. Sobra tranquilo. Sobra favorável para Danilo Boza que manda pra frente. A bola esticada no corredor pela ponta direita. Campo de ataque do time do Juventude. Toque por último foi do defensor do Guarani. Portanto, lateral bola para a equipe do Juventude pela direita. Quase na linha que divide o gramado. Eu quero a sua participação, torcedor. Tá valendo o sorteio de uma peita do Guarani. Você sabe o que é uma peita, Albert? Não, o que é uma camisa. Peita? É uma camisa oficial do Guarani pra você. Ligado e conectado aqui na nossa transmissão. Mas para participar do sorteio, tem que mandar mensagem pra esse número aqui, 989893526, ou aqui no chat do YouTube. Claudinei Corsi vai me confirmar se eu estiver errado ou não, dizendo que eu quero ganhar a camisa. É isso mesmo, Claudinei Corsi? É, exatamente. De preferência pelo WhatsApp, né? 989893526. Se for pelo YouTube ou Facebook e for o ganhador, no final, então, confirma através do nosso WhatsApp, que fica mais fácil da gente entrar em contato com o ganhador ou ganhadora para entregar a camisa. Guarani no campo de ataque, Isaac, o Mandrake no girosvem, deixou o Jadson falando sozinho, ainda Isaac, carrega a jogada na ponta, tô gostando do Isaac, que jogo Mandrake, bola com Lucas Silva, parou, pensou, olhou, encara a marcação de Reginaldo, ainda Lucas Silva olhou pra dentro da área, com carinho, com alegria, com ousadia, deixou pra Isaac pra cima do Jadson, sou mais você, Isaac, levou na perna direita, cruzou de canhota, a bola bateu no Reginaldo, sobra tranquila, sobra de graça pra Cade soltou pela meia direita com Jadson, tenta descer a ladeira, o Juventude tá pressionado, Jadson tem habilidade, é bom jogador, soltou no corredor pra Eric Farias, veio buscar a bola na intermediária defensiva, foi pro chão, é falta. Falta marcada, jogo parado, falta do Kaique em cima do camisa 9 dos homens aí, Albert. Ô Lucas, e o retrospecto entre as equipes, né, é bem equilibrado, né? São 29 jogos com 10 vitórias do Guarani, 8 empates e 11 derrotas. Gols a favor e gols contra, por incrível que pareça, 23. 23 para cada lado. 23 para cada lado. Hoje desempate. Exatamente, a informação para Iga Atacado. Eu gostaria de pedir uma informação para você, viu, Albert? Pois não. A última vez que esses dois times se enfrentaram na Série A. Tem como você buscar pra gente? É claro. Então, muito bem. Albert Cavalcante vai buscar a informação da última vez que Guarani e Juventude se jogaram, de enfrentaram na Série A. E vem Guarani, bola esticada na ponta esquerda, Reginaldo, tiro doce da boca da criança antes que ela chegasse no Lucas Silva. Guarani jogando bem pelo lado esquerdo, a bola esticada pro Lucas Silva. Esse Lucas Silva aí é correria, hein, Albert? É, o famoso pitipó, popó. O Guarani vai tocando a bola, vai abrindo ali a zaga do Juventude, que vai sentindo o Guarani. Essa semana foi boa, quer dizer, para alguns, né, Lucas? Pois é, para outros nem tanto. Juventude toma a posse da bola e vem no contragolpe com o Nenê. Nenê cabe seguido, tem que marcar esse homem. Passa a metade do campo, engata a primeira, segunda marcha, invade a linha territorial Bugrina, abriu pra Tite na ponta canhota. Diogo Matheus só parou na frente dele e falou: pare, porque aqui você não vai passar, e toma a posse da bola. Tiro doce da boca da criança, está jogando com o Matheus Bueno. Matheus Bueno recua de bola, perigoso com o Matheus Barbosa, volta, jogada com o Alan Santos. Alan Santos na saída apoiada, dá certo o Guarani. Joga a bola, Bugre, pra cima do Juventude. Bola aberta na meia esquerda com o Lucão. Lucão deixa de lado a parada com o Kaique. Kaique, cabeça erguida, busca alguém pra jogar. Para a Príncipe Frula, penteia, volta, jogada Canais, Futebol Interior e Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Vem Guarani, desce a ladeira, sai jogando pela ponta esquerda com o Lucão, quarto zagueiro, passa a metade do campo, deixou pra Isaac, o Mandrake tá marcado ali pelo Cádio, foi desarmado, a bola voltou com o Lucão. Informação. Informação, Bertinho.
Dia 11 de setembro de 2004, o Guarani venceu no Brincadeira da Princesa o Juventude por 3-1 pelo Campeonato Brasileiro. Foi 2004, hein? 2004, lá se vão 19 anos. Exatamente. Puxa Só lembrando, né? Estamos ficando velhos, Alberti Cavalcante. Só lembrando que no acesso, né, que o Guarani teve... Vamos lá. Segura aí, porque vem Guarani. Bruno José pra Lucas Silva. Passe forte demais, sai do gol, Thiago Couto. Faz a defesa o arqueiro do Juventude. Tá dando samba esse trio de ataque aí, viu? Principalmente os ponteiros, o Lucas Silva pela esquerda, o Bruno José nem tanto pela direita, mas o Lucas Silva lá pela canhota é um Deus nos acuda pra cima do Reginaldo, Albertinho. Exatamente, mas o Bruno Mendes também precisa caprichar, né? Ali ele veio inteiro, ele poderia ter, né, seguido o lance, né, pelo corredor central ou dar o passe como ele tentou ali para o Lucas Silva. Porém, entretanto, ele deu um passe no ponto futuro, mas no muito futuro. Só se o Lucas Silva tivesse ali um jato em suas chuteiras que ele chegaria lá. Mas não, a bela jogada, o Guarani vai dominando. E só lembrando, o Lucas de Souza e amigos, o Guarani, né, na última rodada do acesso, que o Guarani conseguiu acesso para 2010 e 2009, o Guarani venceu o Juventude e o Juventude caiu para a Série C naquele ano. Então essa partida entre Juventude, mas e também lembrando que em 2021 a equipe do Pintado venceu por 1-0. Foi a desforra no Brinco de Ouro. No Brinco de Ouro e acabou conseguindo acesso. Então é equilíbrio em todas as partes. Tem uma história né? interessante, né? Entre Juventude e Guarani. Tem falta os caras, né? Nenê levantou na boca do gol, tira Matheus Bueno. Rebote voltou com Jadson. Na meia esquerda, soltou pra Nenê. Olhou pra dentro da grande área. Atenção, vem cruzamento. A bola no segundo pau. Toque de cabeça. A bola ficou viva dentro da área. Afasta. Tira do jeito que dá cair. O Lucas Silva. Rebote voltou. Domina a parada Titi. Inverteu na ponta direita pra Jadson. A bola escapuliu. Foi muito forte. Sai pela linha de lado. Dá sorte. Defesa bugrina 21. 21 cravados desse primeiro tempo. Passa o tempo passa o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais do Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B, 23ª rodada. Brinco de Ouro é o palco do espetáculo por enquanto. 0 pra lá e 0 pra cá, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, o Futebol Interior. A bola já está rolando na Série A do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Coritiba no primeiro tempo 0-0. América de Minas e Goiás também 0-0. 0-0 pra lá, 0-0 pra cá. Wagner Ferreira, quase 22 da primeira etapa e o jogo. O Guarani precisaria colocar um pouquinho mais de velocidade nesse jogo, está muito lento. Quando a bola sai ali do goleiro para a zaga, para a lateral, para alguém sair jogando para o meio campo, demora muito para tomar atitude. E vem aqui o Guarani, Matheus Barbosa para Bruno José, entrada da área, fez o lançamento, toque de cabeça do Isaac, espalma, Thiago Couto! Espetacular, Thiago Couto faz a defesa, cruzamento do Bruno José na entrada da grande área, Isaac, o Mandrake entrou de cabeça, da entrada da grande área, a bolinha no cantinho, Thiago Couto se esticou todo, espalma, manda a bola para a linha de fundo, mais uma boa descida do Guarani, Albertinho. O Bruno José, pelo lado direito, no bico da grande área, fez o cruzamento da grande área, quem estava entrando, hein? Isaac, de longe, hein? Ele cabeceou no cantinho, no canto esquerdo do goleiro Thiago Couto, que foi buscar, hein? Lá embaixo foi buscar, escanteio pro Guarani, o primeiro, lá vem aquela famosa jogada ensaiada que tanto o presidente gosta. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa do Juventude, vem pra bola de jogo, Matheus caprichou na perna direita, levantou no segundo pau, sobe a defesa do Juventude, afasta Danilo Boza, rebote volta pela meia esquerda, Matheus Bueno domina, tem espaço, tá sozinho, volta a jogada no campo de defesa, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Guarani no campo de ataque, Bruno Mendes dominou, tem espaço, vai pro chão, é falta nele! Derrubaram o meu camisa 9, tá no chão, Bruno Ralan Mendes, Albertinho. É o Bruno Ralan Mendes ali, hein? Perto da meia-lua, ele tirou, né, ali o camisa número 4, Danilo Boza. Muito ele falta. tirou, exatamente, ele tirou Não da é pouco jogada. falta não, é muita falta. Ele ajeitou com a perna direita, né, e tirou, literalmente, o jogador quando o Danilo Boza chegou como ali, né? Um trem descarrilhado. Acabou acertando o camisa número 9. Falta frontal, falta perigosa. Ali, quem sabe agora o Guarani possa abrir o marcador. Ali o Kaique, o que você tá fazendo aí? Quando você fez um gol daí, Kaique? Sai daí, deixa o jogo Matheus bater, pelo amor de Deus. A informação para a Shimozona Mutação, nunca fez um gol daí. Cuidado. Nunca fez. Agora, com a camisa do Guarani, Kaique nunca fez um gol daí.
Ainda. Mas nunca. Ainda. Então deixa o Diogo Na Matheus marca de bater. 24 minutos da primeira etapa, Diogo Matheus ou Kaique pra bater na bola, quem sabe agora. Vem comigo, torcida bugrina. Vem comigo, nação bugrina. Quem sabe é o primeiro gol do Bugrão. Intermediária, campo ofensivo pelo lado direito. É uma falta de longe, mas pode levar perigo a meta do Thiago Couto. Diogo Matheus. Exatamente. Diogo Matheus pra bola, Kaique na perna canhota. Autoriza o árbitro Marielson Alves Silva. Já manda autorizar, conversa com a galera ali pra evitar qualquer empurrão. Tá dizendo que vai anotar tudo. Diogo Matheus mandou direto pro gol, pra defesa do Thiago Couto. Firme, seguro, faz a defesa em 2 tempos. O arqueiro do Juventude segura no centro da Lucas, meta. Vai lá, o Claudinei Corsi. Mais algumas cidades ligadas com a gente aqui na transmissão esportiva. Lá temos ouvintes em Fortaleza, no Ceará, em Biguaçu, Santa Catarina, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Aqui em Sumaré. E segura Ney, lançamento, Matheus Bueno, Lucas Silva dominou, 1 pra lá, 2 pra cá, no Chiruliro lá em cima da marcação, chute do Lucas Silva, rebote e volta dentro da área, Jadson, sai tranquilo e favorável, tira pro Juventude que tenta puxar o contra-golpe, Eric Farias, tentou passe, a bola bate em cima do Lucão, completa os abraços aí, Claudinei Corsi. Legal, agradecendo a audiência, pessoal lá em Limeira do Oeste, Minas Gerais, em Fortaleza, no Ceará, em Rio Branco, no Acre, com certeza nosso amigo Wendel, torcedor do Guarani que tá ligado lá, em Bocaiúva, Minas Gerais, em Venturosa, no Pernambuco, em Itajaí, Santa Catarina, em Ribeirão Preto, em Araras, em Curitiba, no Paraná, em Salvador, na Bahia, em Criciúma, Santa Catarina, em Dubai, tem ouvinte ligado com a gente. Ô, louco, hein? Em Duartina, São Paulo, em Atlanta, nos Estados Unidos, Lucas. E vem mais Guarani, Diogo Matheus bateu a bola, bateu em cima da defesa, voltou para Lucas Silva, cruzamento por baixo, a bola no pé do Reginaldo. Tira pro time do Juventude, tá na pressão, Guarani pra cima do Juve, Albertinho. O Guarani vai trabalhando mais uma vez, né? A bola pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Teve um lance anteriormente que o Lucas Silva estava com fome, não almoçou com o papai ou com seus familiares. Não teve almoço. Exatamente, em vez de ele ter tocado, ele quis ali, né, fazer jogada individual e mais uma vez a bola caiu no pé do Lucas Silva. Ele não sabe o que fazer. Olha, eu vou falar pra você, depois o presidente pode até confirmar, mas a informação para o Alves Sator. E vem Guarani, bola triangulada pela esquerda, Kaique caprichou no cruzamento, Bruno Mendes de cabeça, passa, direita do gol, vai fora! Miguel. Eu vi essa bola dentro do gol, era a gaveta, o Thiago Couto sentiu a coxa, nem foi na bola. Deu um mau jeito, deu um trançapé na linha do gol, o goleiro do Juventude, a bola passou isso aqui. Se vai no gol, na gaveta, Albertinho! Incrível! Incrível! Primeiramente o cruzamento dele, né? Do Kaique. Que cruzamento? O passe, Kaique né? foi um passe, foi com Ô, Mike, eu acho que você vai ficar no banco, hein, Mike? São 27 minutos, né, do primeiro tempo, né, mas o que o Kaique fez agora, mas foi com a mão. Eu lembrei o Speed Jamerson na época que qualidade. Em que o Yuri Tanque fazia seus gols de cabeça, mas a bola foi jogada Saudades. na primeira... Exatamente. na primeira trave, ele, o Bruno Mendes. Ele subiu livre, leve e solto, fez o movimento certo, tirando o Kaique, tirando a zaga, tirando todo mundo. A bola passou lambendo o ângulo. Quando o Thiago Couto, ele pensou em ir, ele ficou. Ele acabou dando aquele famoso migué, né? Porque se vai no gol, mas nem na foto sai. Que chance perdeu o Guarani. A informação para Café Canecão. Alô, Piero, 1972, ele manda aqui. Rádio Futebol Interior é mais que rádio esportiva, é cultura, entretenimento e respeito aos ouvintes. Obrigado, viu, Piero? Sempre pelo carinho da sua audiência. O Martins, lá de Vinhedo, amigo do Claudinei Corsi, aqui conosco também, mandando um grande abraço pra você, viu, Ney? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo longo da sua presença. Tamo junto e misturado. Canais Futebol Interior, Essência FM. Mais uma parceria de sucesso. Sai jogando o Guarani na metade do campo, passe errado. Vai lá, Claudinei Corsi. E mandando um abraço também aqui para nosso querido ouvinte, doutor Sandro Nunes. Hoje tá de folga, é dia dos pais, não está trabalhando. Torcedor de quem, Claudinei Corsi? Ele torce em primeiro para o Guarani Futebol Clube e em segundo para o campeão amapaense, a equipe do Trem. Grande abraço, doutor Sandro Nunes, ligado com a gente aqui nos canais de futebol interior. O Trem tem um dos símbolos mais bonitos do futebol brasileiro. Lembra muito o símbolo do Flamengo. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Presidente, o Guarani melhora no jogo, já cria chances, já merece estar ganhando de 1-0 pelo menos, né, presidente? Realmente, o volume de jogo do Guarani está aumentando à medida que o tempo vai passando.
as chances vão acontecendo, principalmente nas bolas cruzadas. A gente reclamava muito disso, né? O centroavante do Guarani morrendo de fome. Hoje os dois estão bem. Até o Bruno José tentou uma cabeçada, o Bruno mesmo tentou uma cabeçada e o próprio o Isaac, né? Teve também a sua chance. Então as chances estão aparecendo, um escanteio a favor do Guarani, nenhum pro Juventude, está muito recuado, né? Felizmente não dá aquele trabalho todo para a defesa do Guarani. Então é uma questão de tempo aí, um pouquinho mais de ajuste aí, paciência e capricho que vai sair o primeiro gol. Capricho, essa é a palavra de ordem pro Guarani. 29 da primeira etapa, lateral pro Juventude no campo de ataque. Vai lá, Alberti. É o Scout, como diz você. É Scout que fala, Lucas? É o Scout. É o Scout, né? O Scout, né? Pra mim é... Sabe o que quer dizer Scout? Não Dado. sei. Dado estatístico. Então eu prefiro falar assim, a estatística da partida, é melhor assim, né? 66% de posse de bola para o Guarani, 34% para o Juve. 6 finalizações para o Guarani e 2 para o Juventude. Porém, entretanto, finalizações ao gol, está errado aqui, hein? É a terceira do Guarani e nenhuma do Juventude. Finalizações para fora, 2 para o Guarani e 1 para o Juventude. Chutes travados, 2 para o Guarani e 1 para o Juventude. Escanteios, 1 para o Guarani e nenhum para a Juventude. A informação para a Ridger Comunicação Integrada. Manda pra frente o goleirão Thiago Couto, a bola atravessa o campo e fica de graça lá com o Pegoraro. E você ouviu o toque da mesa digital do Rodrigo Dreger do Bolacha. Passados 30 minutos da primeira etapa, passa o tempo passa o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior. Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo. Por enquanto 0 Guarani, 0 Juventude. Claudinei Costa. Placar ao vivo, Futebol Interior, Série A do Campeonato Brasileiro. Segue no primeiro tempo Corinthians e Curitiba 0-0. América de Minas e Goiás também 0-0. Essência, a frequência da vida. Essência, a frequência da vida, a frequência da bola. 30 minutos, 31 passados da primeira etapa. Vem Bugre, vem com Alan Santos na ponta direita. Ele abre jogada com o Diogo Capitão Matheus. A faixa de capitão é dele. Engata a primeira, segunda marcha, botou no terreno. Abriu na ponta direita para Matheus Barbosa. De primeira para Bruno José. Quem sabe agora, atenção, linha de fundo, cruzamento no segundo pau. Toque de cabeça do Lucas Silva. O toque de cabeça foi pro chão. A bola ficou mascada, vai na mão do Thiago Couto. Ô, Judieira, Alberti. O Lucas Silva também não ajuda, hein? Meu Deus do céu, Bruno Livre, José. leve e solto no segundo pau. Meu Deus do céu, jogada pelo lado direito, o Bruno José fez, né? Ele com o Matheus Barbosa fizeram uma força para conseguir levar essa bola perto da linha de fundo. Ele fez o cruzamento na medida, mais uma vez na cabeça do atacante do Guarani. Ele, né? O Lucas Silva, livre, leve e solto, subiu, mas ele cabeceou puxão. Mas é direção ao gol, Lucas Silva. Não é puxão, né? A bola quase quicou e voltou no rosto dele. Parecia, né, o International Superstar Soccer. Meu Deus do céu. A informação para Jump Sport. Caralho, Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Sai jogando Juventude, desce a ladeira o time de Caxias do Sul. Sai jogando pela ponta direita com Danilo Bosa. Danilo Bosa que usa a camisa número 4, mas joga do lado direito da defesa. Portanto, é o zagueiro central. E o camisa 3, José Marcos, joga do lado esquerdo da defesa, mas usa a camisa 3, né? Não é muito comum isso. Geralmente o camisa número 3, o zagueiro joga pela direita e o camisa 4 joga pelo lado esquerdo. Mas isso aí é pra confundir o adversário. Já não chega às escalações que vem toda embaralhada. Maravilhosas, que né? Claudinei Corsi aprova. Mas a gente não pode reclamar, porque na nossa geração tem as mídias sociais e tudo mais, a informação chega bonitinha pra gente. No tempo do Ney, no tempo do Rodrigo Dreher, do Bolacha, o pessoal que se virava pra poder pegar a escalação. O que você quis dizer com isso? Ô, Lucas, a gente não tem que reclamar de nada, não. Vai lá, deixa eu perguntar pro Wagner Ferreira aqui, nas redes sociais, inclusive o Dr. Sandro Nunes, estão falando muito aqui do Lucas Silva, né? O pessoal tá contra aí a atuação do Lucas Silva. Como é que tá o Lucas Silva no jogo, hein, Wagner? Tá se movimentando, pelo menos tem... Esforçado. Presença de área, esforçado, tá se deslocando e não fica esperando a bola chegar não, vai em busca dela. Aproveitou agora esse cruzamento, ele tá certo, errou a cabeçada. Ele mesmo reconheceu, botou a mão na cabeça para perder não vou dizer um gol, mas podia ter acertado pelo menos a moldura. Olha o Guarani, Bruno José se livrou da marcação, abriu pra perna esquerda, pode bater no gol, mais um drible, nova fita, lindo lance, soltou lá pela meia esquerda, linha lateral da grande área, pra cima do Titi, levou a marcação, tentou cruzar com a perna direita, a bola bate na marcação, tira Jadson, rebote voltou pela meia, não tem ninguém do Guarani, e tome contra-golpe dos caras, Titi, engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, carregou o Titi, se deixar vai levar dentro do gol, soltou pra Jadson, entrada da área, mais um drible do Jadson, pé direito, bateu, ela vai por cima do gol, vai fora.
Transição rápida do Juventude com o Tite, que é ponta esquerda, mas caiu pela direita. Chegada perigosa do Juve, Albertinho. Quando veio o Guarani de novo, né? O Bruno José, com a fome também do Lucas Silva. Acho que ele pensou nem trocar pro Lucas Silva e fazer jogada individual. E eu vou me consagrar. Só que ele pegou a bola da direita pra esquerda, acabou fazendo toda a jogada e nós sabemos, né? Que a perninha esquerdinha dele ali tem hora que não dá aquela funcionada, uma falhada. E ali acabou armando o contra-ataque para o Juventude, que chegou livre, leve e solto. E ali na frente, né? O Jadson, ele pensou que era o Nenê, né? Ele pegou, fez uma jogada bonita, bateu por cima do gol do Pegorari. Segue no Brinco de Ouro. Guarani 0, Juventude também 0. A informação para restaurante do Dadá. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Quase 50 simultâneos na nossa transmissão. Quero mais, eu quero 100 até o fim do primeiro tempo. Vem Guarani, vem com o Kaique soltou pra Matheus Bueno. Com a sua característica de classe, protege a bola, esconde a pelota, volta a jogada com Alan Santos. Alan Santos na perna esquerda, ele abre bola na ponta direita pra Diogo Matheus. Linha lateral dos treinadores do lado do Humberto Louser. Pra Bruno José, de novo com o Diogo Matheus. Lindo drible, passou no meio de dois, bonita jogada, foi pro chão. O árbitro manda seguir. Aí forçou a barra também o Diogo Matheus, segurou demais. Vem Juventude, bola pela meia esquerda com o Nenê, manda a bola bate em cima da marcação do Guarani, sobrou pra Bruno José, foi pro chão. Marielson Alves Silva poderia ser árbitro de UFC, mandou seguir tudo. O Guarani recupera com Isaac na ponta esquerda pra Lucas Silva, quem sabe agora, abriu na perna direita. Meu Deus. Aí mandou a bola longe do gol. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. É rir pra não chorar, né, Albert? Eu olho pro Lucas Silva, olha. O Thiago Couto querendo entregar a paçoca. Vai lá, Albert. Eu olho pro Lucas Silva, eu fico imaginando eu narrando, entendeu? Eu ancorando, eu comentando, entendeu? O Lucas Silva... Eu acho que você se daria bem, então, Albert. E o Lucas Silva também ele acha que ele se dá bem. É a mesma coisa, ele acha que ele se dá bem, mas o Lucas, agora falando sério, o Lucas Silva é voluntarioso, só que a gente percebe que ele está nervoso, afobado. Mas ele manja sim. Tomara que ele faça o gol da vitória. WhatsApp, a participação da galera, tem camisa, viu, galera? Participe no WhatsApp, concorra a uma camisa do Guarani. Vai lá, Claudinei. 989893526. Abraçando aqui o Marcelo Agostinho, lá do Guarujá, acompanhando a jornada esportiva. Abraço, Claudinei Corsa, equipe, parabéns pela transmissão. E lá na Bahia, o Antônio Carlos Macedo, mandando um abraço pra gente também. Rapaziada, já concorrendo à camisa do Guarani no final da nossa jornada esportiva. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, participe, eu quero a sua participação conosco. Tem sorteio, é transmissão premiada, a mais premiada de todas. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa, não. Falta marcada, jogo parado, a falta vem em cima do vovô Nenê. O jogo tá parado, falta já cobrada lá. É pelo vovô Nenê. O vovô Nenê, Zé Marcos. Faz o passe com o Danilo Bolsa, volta a jogada no campo de defesa, lá dentro da sua grande área. Thiago Couto, tá doidinho pra entregar o Thiago Couto. A bola solta com Jadson na intermediária, campo de defesa. Ele volta a jogada pela ponta direita com Zé Marcos. Zé Marcos domina a cabeça erguida para a pensa, frula, penteia, volta a jogada no meio com Cade. Cade, camisa 95 a dele, parece número de futebol americano. Ele faz a tabela curta lá com camisa 36, o Vini Paulista, ele volta o lance lá com o Zé Marcos. Zé Marcos achou a jogada pelo meio com o Jadson, outra vez com o Cade, gira o corpo lado esquerdo, o passe saiu curto, deu certo a jogada, teve mais sorte que juízo o volante do Juventude. Olha o passe no meio, Nenê no corta-luz envolvente, achou por ali o Eric Farias, faz o recuo de bola com o Vini Paulista, abriu pela ponta direita, boa jogada com o Danilo Boza, que tem cidadania portuguesa, o rapaz, faz a tabela curta com o Reginaldo, volta o lance com o Vini Paulista, daí pra Jadson, troca passes, roda a bola o Juventude, o Guarani marca atrás da linha da bola, espera o momento certo para dar o bote. Volta a equipe do Juventude no campo de defesa. Danilo Boza deixa de lado a jogada com Zé Marcos na linha que dividiu o gramado no círculo central. Passe errado no Zé Marcos. Bruno José tomou e puxa o contragolpe. Traz por dentro, sai da direita, vem pro centro. Ainda Bruno José pra cima do Kelvin. Foi desarmado. Aí forçou a barra também o Bruno José. Recupera a posse da bola o time do Juventude. Parte na velocidade. Reginaldo, ex-Água Santa. Domina a parte, engata a primeira, segunda marcha. Deixou de lado com Tite. Tite dominou, tentou a devolução. O Reginaldo não entendeu a jogada. E a bola fica de graça pro time do Guarani. Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico.
Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Guarani no campo de ataque, cruzamento do Kaique. A bola passa pelo Bruno Mendes. Tira do jeito que dá o Kelvin. Rebote em volta, Diogo Matheus. Toca de cabeça para a jogada no meio, Matheus Barbosa. Bota a criança para dominar o gramado. Abriu pela ponta direita com o Diogo Matheus. Para Isaac, o Mandrake. Tabela curta com Bruno José. Botou na frente, se livrou do Jadson. Vem cruzamento, a bola perigosa. Afasta. Tira Zé Marcos. Tira do jeito que deu completo o serviço, Kelvin. Pressão total do Guarani pra cima do Juve, Albertinho. O Guarani vai tentando ali, o Thiago Couto ali, ele vai, né, ficando, ele é branquinho, ele tá perdendo mais ainda a sua cor, porque cada vez que a bola vai passando na frente dele ali, ele vai se assustando, quando agora vem o Juventude. Agora quem se assusta é o Guarani. E Eric Farias pra Jadson, tem um latifúndio pra correr, devolveu pra Eric Farias, Alan Santos. Firme, seguro, com categoria, travou na boa, travou na bola. Achou Matheus Barbosa, se livra da marcação do primeiro, deixou pra Isaac, o Mandrake volta. Jogada com o Diogo Matheus, daí pra Matheus Bueno e sua chuteirinha rosa. Abriu pela meia direita com o Diogo Matheus faz o giro, parou na frente da marcação do Nenê. Ainda o capitão do Guarani, soltou pela ponta direita com o Bruno José. Volta o lance com o Diogo Matheus. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Guarani no campo de ataque, Lucão, quarto zagueiro, tá no campo de ataque pra Kaique, levantou na boca do gol, a bola bate na defesa, cai dentro da grande área, Danilo Boza, sobe, toca de cabeça, a bola vai voltar na intermediária com o Lucão domina, carrega na contramão, volta a jogada com o Matheus Bueno dominou, fazendo a primeira volância, hoje o Matheus Bueno carregou, engatou a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, pede pra alguém se aproximar, quem se movimenta, quem se aproxima tem preferência, prefere o tapa curto com Kaique, volta o lance com o Matheus Bueno, daí pra Lucão, volta a jogada com o Matheus Barbosa domina junto ao círculo central do gramado, no carocinho do abacate, no caroço da laranja, onde tudo acontece na roda gigante do gramado, ele volta a jogada com o Alan Santos, daí pra Diogo Matheus, solta a bola no corredor pela direita com o Bruno José, sai da direita, vem pro meio, traz da direita, vem pro centro, daí pra Matheus Bueno, boa bola pra Matheus Barbosa, tentou uma caneta pra cima do Kelvin, fechou as canetas lá, o camisa número 21 do Juventude, a bola vai pela linha de lado, insiste o Guarani, Alberti. Com maior posse de bola, 60% contra 40%, o Guarani vai rodando a bola, o Guarani vai ali ganhando jardas em cima do campo de defesa da equipe do Juventude, mas não vai conseguindo, Lucas de Souza, abrir o marcador. Segue no brinco de ouro da Princesa, Guarani 0, Juventude também 0, lá vem o Bugrão. Vem mais Bugrão tentando furar o ferrolho de Caxias, Isaac, o Mandrake chama a tabela curta com Kaique entendeu a jogada, devolveu pra Isaac, botou na frente, foi pro chão, é falta! Ô, professor! É falta isso aí, meu patrão! É falta, professor. Volta a posse da bola pro Guarani. O time do Juventude se enrola na saída de bola. Vem mais Bugre. Bola aberta na ponta direita para Diogo Matheus. Engata a primeira, segunda marcha. Parou na intermediária. Vem cruzamento. A bola bate na marcação. Bate em cima do Vini Paulista. Volta de graça pro time do Juventude. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery. 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 42 minutos cravados, passa o tempo passa o tic-tac do relógio, não para, o tempo é placar de jogo, você confere nos canais Futebol então também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B, 23ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo, por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá, Claudio Nicorsi. Legal, placar ao vivo, Futebol Interior, Série A do Campeonato Brasileiro, lá na Arena do Grêmio, o Grêmio e Fluminense estão empatando por 1-1. Sai o primeiro do Curitiba, agora 0 para o Corinthians, 1 para o Curitiba. E América e Goiás, 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Lucas de Souza, é feliz da vida e vem Guarani. Bola esticada na ponta esquerda, Kaique fez o cruzamento. Bruno Mendes de cabeça, a bola passa por toda a extensão da área. Não vai sair não. Bruno José no peito, na raça, evita a saída, volta a jogada com o Diogo Matheus. Se livra da marcação, traz pra perna esquerda, mais um drible, novo giro, nova finta, soltou pra Bruno José, linha de fundo, quem sabe agora. Vem cruzamento, a bola vai no segundo pau, passa por toda a extensão da área. Vai cair pro lado esquerdo, pressão total, blitz do Bugre. Kaique esticou pra Lucas Silva, agora dominou, girou pra cima da marcação do Danilo Boza, voltou Matheus Bueno pra Isaac de calcanhar, a bola vai pra fora. O Guarani pressiona, o Guarani martela, a bola insiste em não entrar, mas o Isaac, domina essa bola e chuta no gol. Quis tocar de calcanhar, a bola passou na frente da meta do Juventude, Alberti. Mas olhando o lance, né, ali primeiramente ali pelo lado esquerdo, olha, mas que partida do Kaique, hein?
O Kaique, todo mundo esperava um cruzamento dentro da grande área ali para os jogadores do Guarani saírem ali se matando de cabeça, mas não, ele viu ali a entrada do Lucas Silva. Ele ali, perto da linha de fundo, dentro da grande área, ele pegou, protegeu a bola e esperou a saída do goleiro Thiago Couto, que não foi na dele. Ele tocou para trás e ali estava o Isaac. O Isaac, eu acabei criticando, mas olhando o lance de novo, o Isaac ele deu o calcanhar, mas ali o Bruno Mendes acabou não prestando atenção, porque se o Bruno Mendes estivesse atento, a bola passou entre as pernas do Bruno Mendes, o Bruno Mendes ia dominar livre, leve e solto e poderia fazer o gol do Guarani. O Guarani perde mais de uma chance, mas que lance do Bugrão, hein? 44 minutos, Lucas de Souza e amigos segue no Brinco de Ouro 0-0. Wagner Ferreira tá madurinho o gol do Guarani, Wagner Ferreira. Pelas minhas anotações aqui, são pelo menos 6 chances de gol criadas pelo Guarani, pelos caminhos corretos. Quando o time do Juventude vem para jogar fechado, com 4-4-2, nem isso, acho que 4-2-3-1. Então tem que jogar abrindo pelas beiradas do campo. E realmente foi por ali que o Guarani criou as principais chances. Tem que continuar assim, martelar, talvez colocando um jogador mais ofensivo ali no meio. Não sei se o Humberto Louser gostou, né, dessa invenção dele do Lucas Silva. Mas pro segundo tempo aí, quem sabe, escolhendo aí um jogador que aproveite mais essas bolas cruzadas. Canais Futebol Interior, Essência FM aqui, nós torcemos por você. Alimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Vai lá, Alberti. Mais 2. Mais 2, vamos até 47 minutos, vem Guarani. Diogo Matheus, esticou pra Bruno José, agora a posição é boa, Bruno José botou na frente, linha de fundo, cruzamento por baixo, passe sai curtinho. Passe curtinho, devagarinho, sai do gol. Thiago Couto faz a defesa, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Sai jogando Juventude, campo de defesa, vem Kelvin domina, cabeça erguida, perna esquerda na bola, manda pra frente, ele que Farias tem todo o domínio, foi desarmado, tiraram o doce da boca da criança, Bruno José, puxa o contra-golpe no peito, na raça, ganha da marcação do Vini Paulista, chega a cobertura do Eric Farias, dá certo o lance, Isaac Mandrake dominou, faz o pivô, protege a bola, 2 em cima dele, fica difícil, ainda Isaac Mandrake, vem por baixo lá, o camisa 95, Cade tira, manda pra fora, lateral pro time do Juventude, é o que marca a arbitragem. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Albert, diga por que você está aplaudindo. Por conta de um lateral, né? 46 minutos, 2 minutos de acréscimo vai ser marcado. Você tem mais 45 minutos, mais os acréscimos no segundo tempo. Aí o Isaac vai discutir com o árbitro, com bandeirinha. Aí a bola é nossa. Então levou um cartão amarelo. Eu só vou dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, tomara que eu esteja enganado, tá? Mas como eu não me engano, os pendurados para a partida contra o Sport. A informação para a construtora, para a Patriani. Quando também leva também o Tite, né? Leva. Exato. Levou, mas vamos lá. O Mike está Muito pendurado. Bem. Alan Santos, Regis, Bruno Mendes. E quem mais? Olha o Guarani, Matheus Barbosa para Diogo Matheus dentro da área, bate, rebate dentro do tumulto, tira a defesa do Juventude. Ainda insiste o Guarani para tentar o gol no último minuto do primeiro tempo, não há tempo para mais nada. Aponta o centro de campo, Marielson Alves Silva termina a primeira etapa no Brinco de Ouro. 0 para o Guarani, 0 para o Juventude, mas só deu bugre. Guarani amplamente superior ao time de Caxias do Sul, por falta de capricho não abriu o placar, mas só completando a informação, Albert, o Isaac, o Mandrake estava pendurado, né? Isaac estava pendurado, leva o terceiro cartão amarelo, amigos, né, da Rádio Essência FM, Futebol Interior, e ali agora o inteligente, ele está fora da próxima partida contra o Sport, nada mais nada menos que um confronto direto, né? Mais um confronto de 6 pontos. Parabéns, Isaac. Muito bem. Como se a reclamação dele pudesse reverter o... Não, é insensato. Você tem mais 45 minutos, 50 minutos. Louco. Eu fico louco esses cartão amarelo. Vamos repercutir isso agora no intervalo inteligente dos canais de Futebol Interior com Claudinei Corsi. Claudinei Corsi. 4 da tarde, mais 36 minutos, 4h36. Começando aqui, intervalo FI. Repercutindo até aqui no Brinco de Ouro da Princesa, Juventude 0, Guarani 0, Albert Cavalcante. Vamos ouvir o Alan Santos, né, falando sobre esse primeiro tempo. Isso que vocês analisaram, criamos bastante oportunidade.
A gente falta ser eficiente nas oportunidades. Eu acho que o que está faltando no nosso time é ser letal. As oportunidades que a gente está criando, a gente tem que matar. A gente está jogando ali confronto direto contra um time que está brigando para chegar no G4 também. E a gente está construindo. Segundo tempo a gente vai fazer a mesma imposição para que a gente possa sair com um resultado positivo, que é o nosso objetivo. Ótimo, obrigado. É o nosso zagueiro tranquilo, hein? Ele resumiu, ele deu uma de Wagner Ferreira agora. Ele resumiu. Fala bem, Alan Santos, né? Fala bem, fala bem. Legal. 4 da tarde, mais 36 minutos. O destaque do comentarista Wagner Ferreira. 0 para o Guarani, 0 também para o Juventude, Wagner. O Guarani teve tudo para sair desse primeiro tempo com a vantagem de pelo menos 1-0. Criou aí pelo menos meia dúzia de chances para fazer o gol, de maneira correta, usando as beiradas do campo. E eu acho que para a etapa complementar, um pouquinho mais de capricho, como disse aí o Alan Santos, o Guarani consegue chegar ao gol da vitória. Daqui a pouquinho tem mais Wagner Ferreira aqui no nosso intervalo de jogo, intervalo FI, aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM. A frequência da vida em 108,5 e 92,5, 98,5 para Campinas e região e também para todo o circuito das águas e sul de Minas. Rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, intervalo do jogo. Essência. Claudinei Corsi. Agora, 4 da tarde, mais 40 minutos em Campinas, 4h40 aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM. O intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani vai empatando com o Juventude por 0-0. O Guarani melhor nesse primeiro tempo. Já lembrando aqui que você continua participando com a gente, principalmente através do nosso WhatsApp, 989893526. Você vai concorrer no final da nossa jornada esportiva a uma camisa do Guarani Futebol Clube, né? Essa camisa que nós estamos dando hoje, oferecendo para você, torcedor do Bugre, em homenagem aos 45 anos da conquista do título brasileiro de 1978. Pessoal que já está com a gente aqui participando também do sorteio, o Reinaldo Cardinale, o José Luiz Fernandes, o Mário Petorino, o Lemuel Santos, o Luciano Alves, o Antônio Carlos Macedo, lá na Bahia, também está participando aqui do sorteio, a Ângela Maria, o Silvio Carlos Costa, o Celso Grandinho, o Antônio Carlos,
Dr. Sandro Nunes, o Laerte Santana, o Marcelo Agostinho lá no Guarujá, o Luciano Alan também está com a gente aqui, o André Luiz, o Natalino Souza Rosa também com a gente aqui, rapaziada participando através do Facebook, do WhatsApp e do YouTube, né? Se você que participou pelo YouTube e pelo Facebook ganhar, aí você entra em contato com a gente pelo WhatsApp, mandando uma mensagem para ficar mais fácil da gente localizar você e combinar a entrega da camisa. 4 da tarde, mais 41 minutos, Wagner Ferreira, comentarista aqui do jogo, 0-0. Placar justo no primeiro tempo, Wagner, ou alguém merecia uma melhor sorte? Pelo volume de jogo do Guarani, pelas chances criadas, eu acho que no mínimo 1-0 para o Guarani poderia ser o placar mais justo para esse primeiro tempo. O Guarani fez o jogo que tinha que fazer, porque o Juventude não é nada dessas coisas, ele vem aí num 4-2-3-1, priorizando primeiro a defesa, um compacto meio campo, deixando apenas um ou dois lá na frente, de vez em quando, apenas um. E ele não criou nenhuma chance de perigo para o Guarani. Pegoraro foi um mero espectador do jogo. Enquanto que pelo lado do Guarani, pelo menos anotei aqui, 5 chances reais. 12 minutos, Bruno José, de cabeça, o goleiro pegou. 22 minutos, o Isaac de cabeça também, um cruzamento do Bruno José. A 26, o Bruno Mendes também de cabeça. A 31, Lucas Silva também de cabeça. E a 35, o Lucas Silva chutando por cima. Então vejam que o Guarani realmente aproveitou as bolas cruzadas. É por aí que isso que eu ia te perguntar, Wagner. Na verdade, o que o Guarani estava sentindo falta, hoje sobrou aí. Faltou aí uma tranquilidade maior e uma pontaria, né, dos jogadores de meio. Mas as bolas estão chegando, então, Wagner. Uma presença melhor de área, né? De um pivôzão ali para conferir de cabeça, para abrir a contagem. Um destaque pro Bruno José, né? Hoje ele está realmente sendo bem acionado. Cruzamentos, parte com a bola dominada, está certo de vez em quando. Dá um branco nele, ao invés de realizar uma jogada óbvia, ele insiste em prender a bola e acaba perdendo. Mas no cômputo geral, eu gostei do Bruno José. Acho que para mim, se você perguntar qual foi o destaque do Guarani, tá aí. Eu ia, né, Wagner? Mas você já se antecipou. Já queimei não vou perguntar mais. Já queimei o seu filme aqui. Então vou perguntar no Juventude. Quem é que foi o destaque de Juventude? Teve, Wagner? Olha, esperava-se muito do Nenê, né? Jogador de 41 anos, já tá, né, meio lento, não tem mais aquela velocidade toda, é um jogador perigoso, inteligente, sabe jogar. Mas foi muito bem marcado, eu acho que ninguém se destacou. Teve esse Jadson aí, que já jogou na Ponte, inclusive aqui em Campinas, e parece ter alguma certa presença, tenta alguma coisa, mas a defesa do Guarani tá muito boa, não permite nada ao time do Juventude. Tá bem postada, Wagner? Bem postada, tá bem o Guarani, tá bem, defesa boa, meio de campo razoável, né? Mas esperava-se muito mais velocidade, porque é um jogo para botar velocidade, jogando dentro de casa, tem que aproveitar que o Juventude não é nada dessas coisas e ter condições de fazer o resultado. Legal, e antes da gente sair para o intervalo aqui, o Wagner Ferreira, o Guarani deve mexer na sua concepção ou mantém o mesmo time e só vai na base da conversa? Eu gostaria de ver um jogador com melhor presença de área. Eu não sei se esse Pablo Tomás é o cara indicado. O Robinho eu acho que não, porque é meio franzino, né? E é mais jogador de beirada, ele mesmo já disse isso, né? Exatamente. Então não sei se seria o caso do Pablo Tomás no lugar do Lucas Silva. Mas vamos ver o que é que o Humberto Lousa achou do time, né? Eu, para mim, faria pelo menos uma alteração no ataque. Legal, abraçando aqui o Lucian Alan, diz aqui o Lucian e família, estamos acompanhando aqui do Jardim Fernanda, em Campinas, já está concorrendo aqui a camisa do Guarani, viu, Luciano? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O Natalino Souza Rosa também está com a gente aqui. Dr. Sandro Nunes, já falei. O Aparecido Martins também em Vinhedo, curtindo a nossa transmissão. Todo mundo concorrendo aqui à camisa do Bugre. Só peço que, se você mandou a mensagem pelo Facebook ou YouTube, for o ganhador, depois entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp 989-89-3526, para ficar mais fácil da gente combinar a entrega da camisa para o ganhador ou ganhadora da camisa do Guarani no final da nossa jornada esportiva. Agora, 4 da tarde, mais 45 minutos, um rápido intervalo e a gente volta já já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 982
3281-3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Claudinei Corsi. 4 da tarde, mais 48 minutos em Campinas, 4h48, intervalo de jogo no Brinco da Princesa. O Guarani vai empatando com o Juventude 0-0. Então, o Wagner Ferreira, só recapitulando aqui, você gostaria de ver o Tomás entrando aí na equipe do Guarani, é isso, Wagner? Eu acho que é a única alteração que cabe neste momento, porque na defesa não há necessidade de mexer. Meio campo tá, né? Não é lá essas coisas, mas não está comprometendo. E poderia dar um pouquinho mais de velocidade ali. É mesmo com o Isaac aí, ô Wagner? Exatamente, é isso que eu estou entendendo, que o Guarani precisa de um pouquinho mais de velocidade no meio, passa por alguma mexida no meio campo também, mas olha, não comprometeu, já tá bom. E agora, aproveitar as jogadas, já que o Guarani está explorando bem as beiradas do campo, alguém que aproveite esses cruzamentos, alguém com presença de área. Eu não sei se Pablo Nunes, não vi Pablo Tomás, alguém já viu jogar, pode dar referência? Não, é artilheiro da Série D. Ele é artilheiro da Série D pelo Operário de Várzea Grande, Então, mas há de se colocar o seguinte, a fraqueza do grupo do Operário, né? Mas vamos lá dizer, como disse uma vez, acho que foi o Claudinei Corsi disse, né? Se o cara lá na Série D, ele morre fazendo gol, né? Lá ele, o gramado, etc, é tudo mais difícil. Imagina a Série B com esse estádio, como foi você, mas né, daí se facilitar demais também, ele se atrapalha, né? Não, vamos dar Fica muito fácil. Não, vamos dar um exemplo pro Kaique. O Kaique também, não é? Tava jogando na Série D. E agora, olha só, hein? Pra mim, né? Depois do presidente, pra vocês, pra mim, o Mike ele vai ser agora. O grupo do Operário, só rapidamente aqui, Ney. Ceilândia, do Distrito Federal, Anápolis de Goiás, o Brasiliense, União Rondonópolis, o Iporá de Goiás, o Interporto, que foi o pior time, e o Real Ariquemes. Não dá pra tirar uma base. Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai vencendo o Fluminense 2-1 lá em Porto Alegre, o Corinthians vai perdendo em casa para o Curitiba 1-0 e o América vai perdendo mais uma em casa para o Goiás por 1-0. Os times já estão voltando, daqui a pouquinho o Albert confirma aí, tem modificações no Juventude, modificações também no Guarani, os técnicos já estão trabalhando aí, os treinadores, hein? Muito bem, são 4 da tarde, mais 50 minutos, eu vou ficando por aqui, volto no fim de jogo, você continua participando com a gente e vai concorrer a uma camisa do Guarani no final da nossa jornada esportiva. Eu fico por aqui. De volta no comando da jornada esportiva, vem ele.
Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida e tem substituição no Juventude e também no Guarani, Alberti. Agora vamos ver quem ele tirou ali. No Juventude saiu o Tite para a entrada do Juan. Será? Então vamos lá, o Juan, camisa número 29, entrou e saiu camisa número 34, o Tite. Então o Juan, camisa número 29, entra no lugar do 34, Tite. E agora no Guarani, vamos ver quem entrou. Saiu o Kaique para a entrada do Eliel, olha ele aí. E o Lucas Araújo entrou no lugar do Matheus Barbosa. Então vamos lá, o Kaique 36 vai embora. E vai entrar o 15, Eliel. Você tem certeza disso? Volta, Eliel tá de volta. E o outro foi o Lucas Araújo, né? No lugar do Matheus Barbosa. Matheus Barbosa. Vai rolar o melão no segundo tempo, saída de bola do Guarani. Trila o apito árbitro. Apita o senhor Marielson Alves Silva. Boa sorte, Guarani. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina, vem comigo, torcedor espalhado no Brasil e no mundo. Curtir a segunda etapa do segundo tempo de por enquanto, o Guarani 0, Juventude 0. O Lelê, o Lalá, o Eliel está de volta e o bicho vai pegar, presidente Wagner Ferreira. Não deu pra entender, né? Se o Kaique foi um dos destaques do Guarani no primeiro tempo, pra que tirar? A gente não sabe o que aconteceu lá no vestiário. O cara pode ter sentido, pode ter cansado, um monte de coisa. Mas jogador por jogador não trocaria. Também não trocaria. Eliel, não é nada disso. Mas o Kaique foi bem no primeiro tempo. Então uma substituição a ser explicada. Agora, com relação a Barbosa, eu não tiraria. Não tá lá essas coisas também, né? Mas não tiraria. Talvez com o Araújo o Guarani consiga um pouquinho mais de velocidade. Aproveitando os mesmos atacantes, né, que criaram uma chance no primeiro tempo. E vem Guarani, desce a ladeira, bola solta com ele, Lucas Araújo. Domina pela ponta direita, deixou de lado com o Diogo Matheus. Volta o lance com a Santos, Albert e Cavalcante. Alguma informação do Kaique no intervalo? Se ele sentiu alguma coisa? Porque, enfim. Estou buscando aqui, que eu até quando eu vi aqui o Eliel, né, ainda falei pra você, né, Lucas Souza, ele vai tirar o Lucas Silva. Pra colocar o Kaique como de ponta. Aí será? Eu tinha quase certeza. Quando eu vi o Kaique saindo aí, alguma coisa errada não está certa. E vem Guarani, Lucas Araújo na ponta direita, foi pro chão, foi calçado, falta nele! Opa. Falta marcada, jogo parado na primeira do Lucas Araújo, sofreu um golpe ali, uma batida na região do abdômen, tá no chão, camisa 21 do Guarani, é falta pro Bugre, Alberti. O Lucas Araújo, né, que também valorizou, hein? Pelo lado direito. Não, ele tomou uma cotovelada, viu, Albert? Foi cotovelada? Foi. Pra mim ele tomou um chute. Ele foi uma dividida. Não, foi. Pegou mesmo? Pegou. Se você fosse do VAR, então, você tinha expulsado. Facilmente. Meu Deus, então falta pelo lado direito o Lucas Araújo, a primeira dele, e quem sabe agora o Thiago Couto, que tenha deixado também toda a sua sorte no banco de reservas, lá nos vestiários também. E lá vem o Bugrão, 2 minutos, segue 0-0 no Brinco de Ouro. Falta pela meia esquerda, vem pra bola Eliel na perna canhota ou Diogo Matheus na perna direita. Capricha, Guarani. Capricha que eu vou lá na maior emoção do futebol, que é o grito do gol. Autoriza Marielson Alves Silva, vem pra cobrança Eliel. O árbitro ainda espera um pouco. A bola tá correndo, tá saindo da marca, tá ventando no Brinco de Ouro da Princesa. Vem pra cobrança o Guarani, agora sim. Tá autorizado já pela arbitragem. Eliel na perna esquerda, Diogo Matheus na perna direita. Capricha, Guarani. Capricha que agora. Eliel fatiou, bola fechada. Sobe a defesa do Juventude, tira. Rebote voltou no bico da grande área. Lucas Silva deu uma puxeta pra dentro do tumulto. Tira Danilo Boza. Rebote volta, Matheus Bueno. Manda a bola pra frente. Sobe a defesa, tira Kelvin. A bola voltou, bateu, rebateu. Volta do lado esquerdo do campo de defesa do Juventude. Kelvin, marcado pelo Bruno José. Despacha, manda pra frente. A bola sobe e desce. Lucas Araújo toca de cabeça. O árbitro para o jogo da falta. Falta marcada, jogo parado, canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Vem Guarani, Eliel para Isaac, o Mandrake, mais um drible, tentou tirar por dentro, tentou fazer tentou firular, perdeu. Volta o Guarani, Isaac dominou a entrada da área, pé direito, bateu, espalma, Thiago Couto! O Isaac perdeu na primeira, na segunda Eliel tomou o doce da boca da criança, puxou com o Isaac, bateu, Thiago Couto faz a defesa, salva o Juventude, insiste o Guarani pela direita, Lucas Araújo, tabela curta com o Diogo Matheus, pra Bruno José, pra Lucas Araújo, bico da grande área, cruzou pra Bruno Mendes, tentou botar na frente, chegou a marcação, Bruno Mendes bate pro gol, ela passa a esquerda, vai fora. O Guarani começa com tudo o segundo tempo de novo, Alberti. Primeiramente o Isaac, lá no meio campo, ele foi tentar fazer o lançamento ali pro Eliel, a bola ali acabou ficando facinho para o jogador do Juventude. Eliel foi, buscou a bola, conseguiu na raça. O Isaac foi levando, hein? Foi levando ali na marca, hein?
Ali na meia-lua ele bateu firme, bateu forte com perna direita. Ali tentando tirar o goleirão de novo, hein? Mais uma vez o Thiago Couto faz a defesa, salva. Vai salvando o Juventude de levar aí uns 2, 3. Segue no brinco de ouro e a informação, Lucas de Souza. O Kaique, né, ao final do apito do primeiro tempo, o Kaique saiu mancando. Então, o problema do Kaique... explicado. Problema físico. A informação para Iga Atacado. E vem Guarani, Isaac foi pro chão, falta nele. Pegaram o camisa 29 do Bugre. Tô gostando do Isaac hoje, hein? Participativo. Claro, né? Precisa caprichar mais na finalização. Mas tô gostando do camisa 29 do Guarani, Albertinho. O engraçado também, né? Tem que jogar tudo mesmo, que não vai jogar contra o Sport. Fez bobagem no primeiro tempo. Então vamos gastar a bola hoje. Pois é. Vem Guarani, saída de bola rápida ali da falta. Matheus Bueno ali entra num pequeno entreveiro lá com o volante Cade. O Marielson Alves Silva já conversa com o jogador do Juventude, porque tem mais uma falta marcada do Guarani de novo em cima do Isaac. Isaac caçado em campo. Vem Guarani, bola solta na metade do campo, domina a parada. Alan Santos na ponta esquerda, campo de ataque. Lucão de primeira soltou pra Eliel, passe errado. Agradece o presente, o Jadson tenta puxar o contra-golpe pro time do Juventude, deixou com Cade. Cade, daí pra Vini Paulista, esticou na ponta esquerda pra Kelvin, tentou o domínio, tá ali na marcação. Bruno José toma um chapéu do Kelvin, consegue seguir operar na jogada. A bola volta no campo de defesa do Juventude. Vai lá, Claudinei Corsini. Mais algumas localidades ligadas com a gente aqui, como a gente fala no Brasil todo, futebol interior. Em Catanduva, São Paulo, em Cosmópolis, em Penápolis, também interior de São Paulo, em Porto Feliz, em Alagoa Nova, no Pernambuco, também em Belo Horizonte, Minas Gerais, e Macaíba, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior, Essência FM, ligadinho em você. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Lateral para o Juventude, campo de ataque, vem para a cobrança o Carequinha, Reginaldo, ex-jogador do Água Santa, foi vice-campeão paulista em 2023, é mole ou não? Vem para a cobrança, vem para o manejo, camisa 93, joga essa bola na linha de fundo para Eric Farias, está marcado, recebeu a marcação do Eliel, o último toque foi do lateral esquerdo do Guarani, portanto lateral para o Juventude pela ponta direita, quase na linha de fundo, Reginaldo está ameaçando mandar essa bola dentro do tumulto, quem sabe o lateral com escanteio aí, Albertinho. Vai ganhando jardas, né? E ali também o árbitro também, né? O Mariels também, eu vou falar pra você. Gosta de uma conversa, hein? Aí, outro lateral. E o Juventude vai segurando a partida assim, porque aí, ó, para estatísticas da partida, 65% de posse de bola para o Guarani e 35% para o Juventude. Lá vem os homens. E vem os homens com o Nenê desarmado pelo Isaac, vai na bola, tira para a equipe do Bugre. Vai lá, Albertinho, completa a informação. Com 11 finalizações do Guarani, só 3 do Juventude, 3 no gol, né? As 3 finalizações das 11, 3 foram para direção ao gol, onde o Thiago Couto precisou fazer as 3 defesas, os 3 milagres, né? A cabeçada do Bruno Mendes, a cabeçada do Isaac, agora o tirambaço do Isaac aí tentando tirar o goleiro da jogada. Nenhum para o Juventude. Escanteios, um só para o Bugre e 2 impedimentos. E nenhum, claro, escanteio para o Juventude. Impedimentos, 2 para o Guarani e 1 para o Juventude. A informação para Bebidas Poti. Saída de bola do Guarani pela ponta esquerda, campo de defesa, Lucão, cabeça erguida, quarta zaga, domina, encara a marcação do Nenê, despacha, manda pra frente, joga a bola no corredor para Lucas Silva, não tem o domínio da bola. Ela sai pela linha de lado, lateral, mas o árbitro tá marcando somente, tá marcando o que? Falta do Lucas Silva em cima do Reginaldo, Alberti. Parece ser sim, né? O Lucas Silva, quando ali o Humberto Loser, ele vai chamar ali alguém da comissão técnica, né? Ali pra trocar aquela ideia. E agora o que nós faz? Nós coloca quem? Nós faz que o presidente quer, nós coloca o Pablo Thomas ou coloca o Robinho? Vamos aguardar aí aquele famoso tete a tete do treinador com a sua comissão técnica. E vem a equipe do Juventude. Sai no campo de defesa, domina a parada, Danilo Boza. Camisa 4, tem nacionalidade portuguesa, o zagueiro do time do Juventude. Abre pela meia direita com Jadson deixou pra Cade de primeira pra Nenê, dominou, fez o pivô, fez a proteção, chegam 3 em cima dele. Lucas Araújo, o último a tocar na bola, bola espiada, sobrou com o Lucas Silva. Lindo drible pra cima do Jadson, foi pro chão, é falta nele! Pra cima do Cade, um drible curto, um drible seco, o Cade ficou falando sozinho, vai tomar amarelo, camisa 95 do Juventude, Albertinho. Joga muito o Lucas Silva. Que corte, hein? O Lucas Silva, que corte em cima do camisa número 95, né? O Cade ficou ali, hein? Só olhando. Ficou de passageiro. Que drible, hein? Que drible, Lucas Silva. Só que o Lucas Silva tem que fazer, sei lá, na frente, em direção ao gol e de preferência acertar a casinha da emoção. A informação para Prona Alimentos. Sai jogando o Guarani, tabela curta de Lucas Araújo com o Matheus Bueno lá na ponta direita. Ele tem Diogo, capitão Matheus. Faz o giro, nova finta, volta a jogada com Alan Santos na zaga central, soltou para Bruno José. Bruno José tapa curto com o Diogo Matheus. Sai bem a tabela. Se evitar a saída, pode dar boa. Bruno José bota na frente. Foi atropelado, Bruno José. Epa.
Foi atropelado, abre contagem ali o camisa 17 do Guarani, porque é o seguinte, o Zé Marcos chegou atropelando. E o Bruno José, a gente sabe, né? Ele não é lá muito forte, mas o Zé Marcos chegou pra chegar, viu, Albert? Pra mim foi uma força desnecessária, hein? Pra mim, ele acabou acertando, o camisa número 3 acabou acertando o Bruno José pela ponta direita. É lógico, também houve aí um mergulho do Bruno José. Mas pra mim, né, a força excessiva, né, mas aí que tá. Eu tive a impressão dele tá sangrando, mas é só o cabelinho falho dele mesmo. Exato, cabelinho. É o cabelinho falho. Engraçado, né? Tá bom, Albert, eu falei do Bruno José. Então tá bom. Tá sangrando mesmo, cabelinho falho. Mas ali, mas ele tava já fora de campo, no caso, né? Sim. Só se ele estivesse dentro de campo, seria revisto alguma coisa, mas pra mim foi excessivo. A força do Zé Marcos em cima do Bruno José realmente segue o jogo na marca de 10 minutos da segunda etapa. Tem lateral Guarani pela ponta direita. Diogo Matheus já orienta a galera pra ir pra dentro do tumulto. O ataque do Guarani todo dentro da área. O Bruno José tá sangrando. Foi isso mesmo, não foi nada de cabelo falho, não. Bruno José tá sangrando na região do nariz ali, Albert. Exatamente. Então, ficando a regra assim, né? Aplicando essa regra, só se você arrancar algum membro do seu adversário, você levará cartão vermelho, alguma coisa assim. E aí, presidente? Lembrei daquela piadinha do bêbado que caiu com a garrafa de pinga agarrada no chão, né? Aí começou a escorrer qualquer coisa, eu falei, tomara que seja sangue. Lateral, bola, vem Guarani pro campo de ataque. Diogo Matheus faz o manejo, volta a jogada com Alan Santos distribui a jogada na quarta zaga com o Lucão. Lucão faz um passe na ponta esquerda pra ele, olha ele aí, soltou no corredor pra Lucas Silva, pra cima do Reginaldo, foi pro chão, falta nele! Falta do Reginaldo em cima do Lucas Silva, tá parado o jogo, é falta pro Bugre, Albert. Enquanto aparece ali o Tucano José, né, ali ajeitando o narigão ali pra não sair mais sangue. Bela napa do Bruno José também. Exatamente, ali o Reginaldo, o Lucas Silva deixou ver navios, hein? Ele ia passando como que ele ia passar à vontade. Aí teve que fazer a falta, engraçado que não teve cartão amarelo nessa. Já a segunda pancada seguida, né, do camisa número 93, Reginaldo, mas segue o jogo, o Marielson assim acha que não tem que amarelar, então falta pra nós, é gol agora do Lucão. Falta pro Guarani, segue o jogo, segue o fluxo, vem pra cobrança, Diogo Matheus, vai pintar chuveirinho na área, Eliel na perna esquerda pra botar essa bola dentro do tumulto, somente 2 homens na barreira do Juventude, Diogo Matheus caprichou na perna direita, vem fechada, Thiago Couto dá um soco, tira, tem rebote dentro da área, Lucas Silva tocou pra dentro do tumulto, tira a defesa do Juventude, Nenê pra Jadson, na verdade ali o Vini Paulista consegue o domínio e tome contra-ataque do Juventude, Vini Paulista agora sim pra Jadson, dominou de perna direita, faz a virada buscando o Nenê, tira a defesa, o árbitro para o jogo da falta. Da falta em cima do Jadson, o jogo tá parado, canais Futebol Interior da Essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Na marca de 12 minutos da segunda etapa, vem substituição daqui a pouquinho no time do Juventude, Alberti. Daqui a pouco vem o Luiz Gustavo, né, camisa número 23, e o Daniel Cruz. Vamos ver quem vai entrar, quem sair, mas a turma também ajuda a gente pra caramba, hein, Lucas de Souza? Cadê, hein? Pois é, cadê? Vem pra cobrança o time do Juventude, Nenê pra bola na perna canhota, fez o levantamento, a bola passa pelo Danilo Boza, tá parado o jogo, marcado o impedimento. Levantou o pano de novo o assistente FIFA, Anderson Lima dos Santos. 12 minutos passados da segunda etapa, passa o tempo passa o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro é o palco do espetáculo, por enquanto 0 para um lado e 0 para o outro. Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, Série A do Campeonato Brasileiro. O Grêmio segue vencendo o Fluminense 2-1. O jogo está no intervalo lá em Porto Alegre, no intervalo também na Neoquímica Arena, Corinthians 0, Curitiba 1. E o primeiro tempo rolando para América de Minas 0, Goiás 1. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Em 2023, com muito mais ousadia, alegria, informação, descontração e emoção ao seu coração. Antes de eu chamar o presidente para falar do jogo, vai lá, Albert, com as substituições do time do Juventude. Em oferecimento ao restaurante do Dadá, o Danilo Boza do Juventude vai embora, o camisa número 4, entra o 23, Luiz Gustavo. E foi embora também o Cadi, o camisa número 95, entrou o camisa número 39, Daniel Cruz. Então o Cadi, 95, foi embora, entrou o 39, Daniel Cruz. E o Danilo Boza, camisa número 4, vai embora, entrou o camisa número 23, Luiz Gustavo. A informação para a Construtora Patrimônio. O técnico mexeu lá, o comentarista falou aqui, vai lá, Wagner Ferreira. Daniel Cruz é um jogador liberado, talvez para contrabalançar. Ele mexe na zaga, não sei se por motivo de cansaço, contusão, qualquer coisa. O time tá bem na defesa, não havia necessidade
necessidade de trocar o zagueiro. No entanto, ele banha o Luiz Gustavo aí, não sei qual é o motivo. Agora, lá na frente, sim, tocou um atacante de beirada, mais veloz, pode complicar um pouquinho pro Guarani toma a posse da bola e puxa o contra-golpe. Lucas Araújo pela ponta direita, carregou pela ponta, soltou para Bruno José, bico da grande área, encara a marcação do Kelvin, esquece da bola, o Bruno José tira do jeito que dá a defesa do Juve. A bola voltou pro time do Guarani, Lucas Araújo pra dentro da grande área, sai do gol Thiago Couto. Firme, seguro, faz a defesa. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Lateral, bola para a equipe do Guarani na altura da metade do campo, na risca que divide o gramado, vem para a cobrança, vem para o manejo Eliel, o garotinho Eliel da base do Bugre, ele faz o recuo de bola na quarta zaga com o Lucão, camisa número 3 a dele, cabeça erguida, faz a jogada na zaga central com o Alan Santos, camisa número 12, domina para a pensa, pisa, olha, não tem jogadores do Guarani ao seu lado, não tem com que jogar mais à frente, ele prefere fazer a virada lá na ponta esquerda com o Matheus Bueno, caindo de ponta aqui, o Matheus Bueno dominou, parou, pensou, olhou, parou na metade do campo, tá marcado, volta a jogada com o Lucão domina a cabeça erguida, solta a jogada na zaga central, domina a parada, Alan Santos vira o seu corpo pro lado direito, deixa a jogada com o capitão Diogo Matheus, sai da direita, vem pro centro, traz a jogada por dentro, esticou a jogada com Bruno José, de primeira faz o pivô, boa jogada com Bruno José domina mais um drible, volta a jogada com Bruno Mendes na intermediária, gira o corpo, soltou pra Lucas Araújo de perna direita, voltou o lance com o Lucão, progride no gramado Guarani, vem Bugre, bola solta na ponta esquerda pra Eliel Cruel, volta a jogada, volta o lance com o Lucão, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. 16 minutos da segunda etapa, 0 para o Guarani, 0 para o Juventude. Mais um jogo no qual o Guarani tem dificuldade para botar a bola para dentro da casinha. Foi assim contra o Ceará, foi assim contra o Ituano, jogando fora de casa na última rodada. E hoje mais uma vez diante do Juventude. Que tá na dele, né? O Juventude vem de derrota pro Vila Nova 2-0 em casa. Tá cheio de desfalque o time do Juventude, faz o que pode para se defender. E é aquela história, o Guarani também quando consegue passar da linha de defesa do Juventude, tem o Thiago Couto que tá pegando tudo e mais um pouco, Albertinho. Exatamente, quando o Guarani vai, continua. Eu não acredito um negócio desse. Ele parou o jogo pra dar falta. Não, mas tudo bem, mas só que aí olha só, a dividida com o jogador do Juventude, verdade, o Daniel Cruz com o Lucas Silva, que dá uma tesoura. Olha onde o Lucas Silva caiu. Olha só, tá vendo o Lucas Silva caiu? Amigos da rádio, ele caiu. Não, ele caiu fora. Sim, ele caiu fora do caiu campo. Fora do campo. Aí o que o Guarani fez? Cobrou cobrou lateral rápido. Sabe quem estava livre, leve e solto na cara do Thiago Couto? Bruno Mendes. Aí o juiz me para a partida. Aí o certo que era? Continuar. Claro. E depois. E aí espertamente, né? O Lucas Silva fez depois que viu que perdeu o lance, aí ele saiu rolando pra dentro do gramado. Mas ali, é lance pra continuar. E é o seguinte, esse Marielson Alves Silva pode bater, pode, sabe, pontapé e tudo mais, deixa o jogo correr, o árbitro do jogo, presidente. E vem Regis aí, Regis e o camisa número 7 também, o Albert, pelo que eu tô vendo. Meu Deus do céu, será? Camisa 7? É o Pablo Tomás. É ele mesmo? Rapaz. Eu não acredito. O Lelê, o Lalá, no momento que vai saindo o Isaac, graças também pra entrada do Regis, mas o Isaac foi bem hoje, apesar de ter tomado o terceiro cartão amarelo. Tá no jogo o Isaac, tá no jogo o Regis no lugar do Isaac. Parece que não vai dar pro Lucas Silva. Ele vem aí, Alberti. O Lelê, o Lalá, Pablo Tomás vem aí e o bicho vai pegar. Então vamos lá, o Isaac amarelado. Vai com Deus e boa sorte, viu? Vai descansar aí essa semana aí, 29, o camisa 29 vai embora, entrou o Lionel Regis, 78, e foi embora o Lucas Silva, hein? Mas pelo jeito dele, pra travada que deu ali, ele machucou o joelho e foi grave. Foi grave. E vai entrando ele, o camisa número 7, o Pablo Tomás. E vem Bugre. Olha lá, Diogo Matheus esticou a jogada, Bruno Mendes foi pro chão, o árbitro manda seguir, entendeu que o corte foi na bola. Para. Mas gosta de não dar falta pro Guarani, esse árbitro, é brincadeira. Vem mais Juventude, sai com o Nenê na ponta esquerda, estica a jogada pra ninguém. Chega Alan Santos, rebate, manda pra frente. A bola sobe e desce, cai na metade do campo. Lucas Araújo de primeira com o Diogo Matheus, daí pra Bruno José de letra. Que bonita jogada, a bola bate no árbitro. Bola bateu no árbitro. A posse de bola estava com Juventude. O árbitro vai dar bola ao chão em favor do time de Caxias do Sul. Ele vai. Tem que dar pro Guarani. Pro Guarani, essa bola era nossa. E ele vai dar cartão amarelo pro Diogo Matheus. Pronto, Diogo Matheus. Parabéns. Se eu olhar a minha listagem aqui. Hein? Se eu olhar a minha listagem aqui. Não, ele tava suspenso no último jogo, se eu não tô enganado. Ele saiu. Ele não chegou a cumprir suspensão? Não.
pendurados do Guarani. Mike, Alan Santos, o Isaac já levou cartão amarelo, tchau. Regis e Bruno Mendes. Então tá certo, certo. Matheus. Não tá pendurado o Alan ainda. o Alan Santos tem que sair daí, viu? O Alan Santos tem que sair daí. O Diogo Matheus também. Então, o Diogo Matheus vai discutindo, né? Claro que ele tem razão, mas você sabe, né? Nem sempre o certo está errado ou vice-versa. O presidente, em 2019, você lembrou do Luiz Gustavo no Guarani? Zagueiro? Pois é. Me parece que ele jogava pelo Mirassol e marcou um gol de cabeça no Guarani. Então, e ele passou pelo Guarani em 2019. Exatamente. Então aí, ó, a lei do X que vai ser contra, ele vai fazer contra, ele vai confundir os verdes. Posse de bola para a equipe do Juventude depois da polêmica. Aí o Nenê vai virar o corpo e jogar a bola lá no campo de defesa. Canais Futebol Interior da Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. 20 gravados desse segundo tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Um pouco do espetáculo por enquanto, 0 para um lado e 0 para o outro, viu, Claudinei Corssi? Placar ao vivo, Futebol Interior. Segundo tempo de bola rolando em Porto Alegre, Grêmio 2, Fluminense 1. Série A também para Corinthians, bola rolando no segundo tempo, Corinthians 0, Curitiba 1. E o América segue perdendo para o Goiás por 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Albert Cavalcante, antes de eu chamar o presidente, o scout desse segundo tempo. A estatística, tá? Esse negócio de scout aí, eu não consigo falar direito. Eu vou falar estatísticas da partida. 65% de posse de bola para o Guarani, 35% para o Juventude, 11 finalizações para o Bugre, só 3 para o Juventude. Finalizações em direção do gol, onde o goleiro faz milagre. 3 finalizações para o Guarani, nenhuma. O Pegorari, um mero espectador no Brinco de Ouro da Princesa. Chutes travados, 2 do Guarani e 1 do Juventude. Escanteios, por incrível que pareça, hein? Um escanteio, se eu não estiver errado, o presidente pode até me corrigir. Um escanteio para o Guarani e nenhum para o Juventude. A informação para a Pizzeria Papagaio. E vem Juventude pela meia esquerda, Nenê tenta o passe, tira a defesa do Bugre, tá marcada a falta, é posse de bola pro time do Guarani no campo de defesa. Wagner Ferreira, o jogo ficou mais truncado, hein? Na verdade, o Guarani tá perdendo tempo, né, de definir logo essa partida, que o Juventude quer mais do que o mundo acaba embarrando para ele morrer encostado. Para ele tá no lucro, vem de derrota em casa, né, pro Vila Nova, 2-0, e hoje aqui tá levando um ponto do Guarani. Então o Guarani não pode dar essa moleza toda, não. Lembrando que as duas últimas alterações foram acertadas, hein? A saída do Regis, do Isaac para a entrada do Regis e a do Lucas Silva. Deveria ter feito isso no intervalo já para a entrada do Pablo. Vem Guarani lá pela meia esquerda, colocando com cabeça erguida, passa metade do campo, ficou sem espaço para jogar, ficou sem opção, ele volta a jogada com Alan Santos. Alan Santos domina na zaga central, descola o lançamento de cinema para Bruno José, se chegar pode ser coisa boa. Bruno José não consegue evitar a saída, ela vai direto pela linha de fundo, tiro de meta, ele pede assim para o Alan Santos, um pouquinho menos de força. Menos força, Alan Santos, vai lá, Albert. E só lembrando, né, se o Lucas Silva não se machuca, provavelmente o Pablo Tomás não iria estrear hoje, né, porque agora, mas eu entendo, tá, eu falo assim, crítica assim, mas brincando, mas o Lucas Silva é um jogador interessante. Jogou bem, né? Teve a sua primeira aparição como titular esforçado, correu bastante, teve a sua chance até de fazer gol, mas acabou e falhando, sabe que né? ele fez me lembrar, o presidente e amigos, né? O Bruninho, quando estreou com o Guarani, lembra? A mesma coisa. Ele criava, a gente aqui pegava no pé dele, era muito inho, como o Claudinei Corsa. Claudinei Corsa gosta desses inhos. O Claudinei Corsa tá meio de ladinho hoje, lá que ele tá preocupado, tá fazendo o sorteio da camisa, que daqui a pouco vai ter. Participe da nossa jornada pelo WhatsApp, tá aqui embaixo pra você. Vem Juventude, bola do Nenê pro Daniel Cruz na linha de fundo, tira a defesa, rebote e volta com Pablo Tomás, bota no chão, amacia alta bola, bota a pelota no gramado, deixa com o Matheus Bueno, tá marcado, volta o lance com o Lucão, que despacha, manda pra frente, bola sobe e desce, cai no campo de ataque do Guarani, no campo de defesa do Juventude, tira a defesa, afastou Luiz Gustavo, completou o serviço, o Reginaldo tem gol no campeonato, os canais de Futebol Interior informam, vai lá, Claudinei Corssi. Série A do Campeonato Brasileiro, é empate do Corinthians na Neoquímica Arena, agora Corinthians 1, Curitiba também 1. Vai lá, Alberti. Então, o Claudinei Corssi, né, que tá ali, né, no seu laptop, no celular ali, né, cuidando do sorteio,
tudo que é Inho, jogadorinho, ele pega. Que é Mateuzinho, era o Mateuzinho, Renanzinho. Renanzinho, agora aparecendo aí o Luquinhas. E vem Guarani, ele é o bola espirrada, sobrou com o Regis devolveu no meio para Bruno Mendes, tira Luiz Gustavo, a bola sobe e desce e cai no peito do jogador do Juventude, o Jadson, a bola ficou com o Eric Farias de primeira para Daniel Cruz bota na frente, a bola não saiu, chega Lucão, manda para fora. Opa! E o Lucão deu uma bronca agora no Anderson Lima dos Santos, rapaz. Porque o Daniel Cruz correu com a posse da bola pela direita. E alguém vai tomar um E a bola aparentemente tinha saído, mas segundo a arbitragem não. E agora a arbitragem vai chamar alguém da comissão técnica do Guarani e vai dar cartão amarelo com certeza aí, Albert. Exatamente, e o Lucão... Ih, não saiu não, vai, o Lucão... Tive a impressão que ela saiu. Pra mim não saiu, pra mim o Lucão começou a proferir palavras, né, de ordem para o Luanderson. Palavras de ordem, né? Palavras de ordem, né, para o Luanderson ali, né? É FIFA, viu? É FIFA. É FIFA, joga muito. Aí agora, isso aí é o... Aí carrinho do Nenê, o árbitro não deu. Carrinho do Nenê, o árbitro não deu, retoma a posse de bola o time do Juventude que sai no campo de defesa. Vem ali com camisa número 21, lateral esquerdo Kelvin. Trabalha a jogada por dentro com Vini Paulista volta a jogada com o Zé Marcos, devolveu com Kelvin. Se livrou da marcação do Bruno José, avançou no terreno, atenção, vem o passe no comando, a bola bate na defesa, sobrou com o Alan Santos, que recua mal feito, Eric Farias, gaveta! Gol do Juventude! Na marca dos 25 minutos e meio do segundo tempo, um lance inacreditável. Passe do Kelvin no comando, a bola bateu na defesa do Guarani, sobrou limpa para o Alan Santos, ele foi recuar para o Pegorari, mas o Pegorari estava fora do lance. E a bola sobrou limpa para o Eric Farias com o gol aberto, de perna direita. Mandou a bola para o fundo no barbante e abre a contagem no brinco de ouro. 1 para o Juventude, 0 para o Guarani. Goleirão Pegorari, essa aí passou, vai buscar lá dentro um presentaço para Eric Farias, aí ficou fácil, 1 para o Juventude, 0 para o Guarani, Pegorari, essa aí passou, vai buscar lá dentro, e na intimidade do lance, lá o Albert Cavalcante me dá o detalhe da lambança da defesa do Guarani. Quem riu ontem, né, com o lance do Lucas Perry, né, ficou rindo, eu adorei, me diverti com a falha do Lucas Perry. Hoje aí, vê a lambança no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola ali, o sistema defensivo do Guarani estava montadinho. Não tinha o que fazer. A bola foi jogada para trás, né? Ali o Alan Santos, ele pegou, ele deu 1, 2, 3 passos e não viu a movimentação do Pegorari, que saiu do gol. E o Pegorari também não fez o famoso "é minha". O que aconteceu? O Alan Santos acabou recuando, o Pegorari saindo de encontro com a bola passou por toda a extensão, ali o Eric que não fez nada, o Juventude que não fez força nenhuma para concluir ao gol, ou até mesmo só se defendeu, ganhou um gol de presente. O Guarani que vem de 7 jogos sem perder, né, vinha, né, por enquanto não acabou, mas vem de 7 jogos sem perder, toma um gol da maneira mais boba que existe. Agora o Brinco de Ouro, 1-0 pro Juventude. E vem Guarani, levantamento, Bruno José foi pro chão. Esquece. Segue o jogo. Foi pro chão, o árbitro manda seguir, a bola se perde e vai pela linha de fundo. Vai lá, Claudinei Cossi. A virada do Corinthians na Neoquímica Arena, agora Corinthians 2, Curitiba 1. 2-1 pro Corinthians, vira que virou o time do Corinthians na Neoquímica Arena, Wagner Ferreira. Abre o placar o Juventude sem fazer esforço nenhum. Que falta de comunicação ali, porque o Alan tinha posse de bola dominada. Ele falou, eu recuo pro goleiro, ou, né, o que eu faço aqui? Naquela fração de segundo, não soube o que fazer. Tratou de jogar para trás. Aí o Pegorari já estava saindo. Pura falta de comunicação. O Alan podia ter chutado para escanteio, ia dar um escanteio para os homens, mas pelo menos não era gol. Chutar para lateral. No entanto, ficou naquela indecisão e deu no que deu. Agora ali, castigo. Castigo. Perde por 1-0. Castigo, falou tudo o presidente. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi.
Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Mudanças no Juve aí, Albertinho. Vai embora o Vini Paulista, o camisa número 36, e vai entrando o camisa número 44, Mandaca. Então o Vini Paulista 36 vai embora, entra o 44, Mandaca, e foi embora o Nenê. Capitão com a camisa 77, entrou o camisa número 7, Emerson Santos. A informação para restaurante do Dadá. Vem mais Juventude, boa bola, Daniel Cruz dominou, invadiu a grande área, pé direito, bateu, ela passa a esquerda, vai fora. Passa a esquerda, vai fora, vai pela linha de fundo. Guarani sente o gol, hein? Guarani sente o gol, tem uma ladeira gigante pra subir. Agora o Guarani jogava melhor, tinha um jogo na mão, uma fatalidade no jogo, mas tem tempo ainda. Pra cima, Guarani, tem muito jogo ainda. Vem Diogo Matheus, deixa a jogada com o Lucas Araújo de novo, com o Diogo Matheus, o capitão do time do Bugre. Cabeça erguida, faz o passe, na quarta zaga domina a parada, Lucão. Lucão domina, vem pro campo de ataque, avança no terreno, chega na metade do campo, faz a virada de jogo da esquerda pra direita, mais uma vez com o Diogo Matheus. Diogo Matheus domina, para, pensa, pisa, olha, esticou a jogada com o Lucas Araújo, tentou o passe de primeira para Bruno José, a bola esticada lá pelo lado direito, dividida com a defesa do Juve, a bola vai ficar de graça com o Thiago Couto. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Recuperação de posse de bola do Guarani, Eliel volta o lance com o Pegorari, sai de novo o time do Guarani, desce a ladeira, começa a subir a montanha, tudo outra vez o Bugre. Bola na meia direita com Alan Santos para Diogo Matheus domina, sai da direita, vem pro centro, acha a jogada por dentro com o Matheus Bueno, pra cima da marcação do Eric Farias, o autor do gol, deixou com o Lucão na meia esquerda, ele tem a jogada com o Eliel volta o lance com o Lucão domina, a bola tá queimando no pé do Guarani, volta a jogada com o Pegorari dentro da sua própria grande área, domina, chega na meia-lua da sua grande área, olha pra frente, não tem com quem jogar curto, vai ter que mandar essa bola pra frente, estica a jogada com Pablo Tomás, domina no peito, mata a bola, joga no terreno, tentou fazer o passe pra ele, passe curto demais, passe errado, Daniel Cruz agradece o presente, sai jogando por dentro, faz o passe lá pelo meio com o Cade, bola bateu, rebateu, voltou pro Bugre, Matheus Bueno soltou pra Regis domina, tem espaço, soltou na meia direita pra Bruno José, o passe sai curto, tira a defesa, rebote voltou com o Diogo Matheus lá pela meia direita, domina, faz o giro, rodopia, faz a jogada com o Lucas Araújo, daí pra Matheus Bueno, pra Regis dominou, parou na merda esquerda, fez o passe pra dentro da área, tira Reginaldo, a bola voltou pela direita, Diogo Matheus, pressão do Bugre, Diogo Matheus bota na frente, chega Juan, toma o doce da boca da criança, afasta o perigo, 31 minutos desse segundo tempo, passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o foco do espetáculo, por enquanto 1 para o Juventude, Eric Farias foi para a rede, 0 para o Guarani, Claudinei Corsi. Legal, daqui a pouquinho tem Vitória da Bahia e Ceará, jogo começa às 18 horas, agendado para amanhã, dia 14 às 8 da noite, ABC e Ituano. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Desce o Guarani pelo lado esquerdo, daqui a pouquinho o scout do jogo, ele volta o lance com o Lucão. Vai lá, Albertinho, o scout do segundo tempo. Vamos lá, o scout do segundo tempo. Pelo amor, que desânimo, viu? Essa aí foi pra... Aquele balde de água fria, não, né? Pelo amor de Deus. Não, mas da forma que foi, velho. Perdeu chances, criou chances. Aí numa forma, aí, dá uma olhada. Agora, esquece, viu? Não, o time sentiu. 31 minutos do segundo tempo, o time esquece. sentiu. Esquece. Enquanto continuar... Troca, não é precisa fazer o quê? Um ponto, não pode perder ponto em casa. Lembrando que hoje faz aniversário de 45 anos, né, da conquista do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar jogador aí, Loser, pelo amor de Deus, vamos lá, o scout lá. Dá tempo aí, Lucas? Dá tempo, vambora. 66% de posse de bola para o Guarani, 34% para o Juventude, 11 finalizações do Guarani, 5 do Juventude, 5 agora. Depois que deram o gol de bandeja, aí virou finalização. 3 para o gol e uma só de Juventude. Juventude acertou uma vez só o gol. E foi o gol. E vem Guarani pela direita com o Diogo Matheus, domina, rodopia, tá marcado, faz o passe pra ninguém. Passe no ponto vazio, bola pra trás, Lucas Araújo tem que correr atrás da pelota. Consegue recuperar a posse, faz o passe com Alan Santos estica a jogada na ponta direita de novo com o Diogo Matheus. Sai da direita, vem pro centro, espera alguém se movimentar, soltou pra Bruno José. Bruno José olhou pra dentro da grande área, vem cruzamento, a bola perigosa, sobe, tira Zé Marcos. A bola subiu, desceu, caiu dentro do tumulto, tira do jeito que dá Daniel Cruz. Manda a bola pela linha de lado lateral para o Guarani. Wagner Ferreira insiste, o Guarani como se portar agora depois desse gol sofrido. Tava difícil fazer um, né? Agora tá difícil fazer 2 para virar o jogo. Realmente vai ser muito difícil o Guarani conseguir a vitória. Talvez até um empatezinho, mas sentiu muito. E olha, o Bruno José recebeu o rebote dentro da grande área, dominou, mas no que dominou, perdeu o domínio da pelota, tira a defesa do Juventude.
Tira a defesa do Juventude, demorou demais pra definir a jogada o Bruno José, hein, Albertinho? Não, ele foi menino, né? Ele recebeu na grande área. Quando ele dominou, o que ele tem que fazer? Presidente, amigo, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Vira o corpo. O jogador vai vir em cima. Ele quis dominar, ajeitar pra perna direita, bater com a perna esquerda. Tamo perdendo, meu. Usa a malandragem. E vem mais Guarani, bola com o Lucão na zaga central, gira a jogada com o Alan Santos com o Diogo Matheus, insiste o Bugre pra cima, Guarani, flechada neles, Guarani, bola com o Bruno José dominou, faz o giro, tem ali o Diogo Matheus do seu lado, fez o cruzamento, a bola fechada nas mãos do Thiago Couto. Nas mãos do Thiago Couto, faz a defesa, o arqueiro do Juventude Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. 34 minutos da segunda etapa. Do jeito que o jogo tá se desenhando, presidente, se eu tiver errado você me corrige, mas pro Juventude tá bom do jeito que tá, né? E o Guarani que se vire pra tentar empatar. Quem sabe agora? Lançamento pra Bruno José. Bola forte demais, Thiago Couto. Vai lá, faz a defesa. Vai lá, presidente. O centroavante dele tá jogando como marcador agora. Ih, tem alteração. É, aí. O Robinho, olele, olá, hein, Albert? Olele, olá, Robinho de Javan, vem aí e vamos esperar. Olha lá, vai o Alan Santos. Ó, o Alan Santos quase perde essa bola, perde que Fares. O Alan Santos sentiu a besteira que fez. Bola contra quem, Lucas, que ele entregou da outra vez? É, contra o Novo Horizontino. E Guarani se enrola na saída de bola, o árbitro para o jogo da falta. Falta em cima do Lucas Araújo, o jogo tá parado, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Robinho em campo no lugar do Matheus Bueno, viu, Albert? Depois o presidente avalia, sei que isso aí é de cair o cocar da cabeça. Então vai embora o camisa número 18, o melhor jogador do Guarani em campo, o Matheus Bueno, e entra o camisa número 8, lá vem ele, hein? Robinho quadrado vem aí e o bicho vai pegar. E vem Juventude, tá aberto o meio campo do Guarani, contra golpe do Juve, Daniel Cruz no fundo pra Reginaldo, o passe vai forte e vai fora. Tiro de meta pro time do Guarani, a entrada do Robinho. Guarani, Humberto Louser tira um dos volantes, coloca um jogador mais ofensivo aí, Wagner Ferreira. Nem sempre colocando o atacante o time fica mais ofensivo. O Guarani precisa de gente realmente lá na frente. Olha o Juventude. E vem de novo, Juventude agora aluga o meio campo. Luiz Mandaca na ponta esquerda, bola pra Juan. Juan olhou pra dentro da grande área, encara a marcação do Diogo Matheus. Mais um drible do Juan, ele faz o recuo de bola, dominou Daniel Cruz. Vai de longe o Daniel Cruz na perna direita, longe do gol, era Emerson Santos na jogada, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vamos Guarani pra cima deles, Bugre tem tempo ainda. Vem com o Lucão do lado esquerdo, campo de defesa domina, pensa, pisando, não tem com quem jogar, pede pra alguém público se movimentar. Público e renda no brinco, Alberti. Vamos lá, público total, 6.570 para uma renda de R$ 127.620. Repita. Público total, 6.570 para uma renda de R$ 127.620. A informação para Ridger, Comunicação Integrada. Não dá pra reclamar do torcedor. Num dia dos pais, feriado, horário que não foi lá dos melhores, o torcedor compareceu, tá no brinco de ouro, fez a sua parte. Falta o Guarani fazer a dele. Eliel na cobrança do lateral, bola fechada dentro da área, tira a defesa do Juventude, completa o serviço Jadson. Manda a bola pro Mato que joga de campeonato. A bola volta na metade do campo, pega o horário e sai do gol. Vai buscar o rebote na intermediária, campo defensivo. Faz o lançamento na direita, buscando o Bruno José, lançamento errado. E tome contra-ataque do Juventude, Juan. Estica a jogada com Kelvin, vem o time do Juve agora para ataque, Kelvin domina, pensa, ganha tempo, volta o lance, volta a jogada lá no meio com camisa número 30, com 29, o Juan que acabou de entrar, faz a tabela curta ali com o Zé Marcos faz a jogada pelo meio, novamente com o Juan, daí para Emerson Santos, outra vez com o Juan, não quer mais jogo Juventude, a verdade é essa, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Olha o que o seu Zé fala aqui no chat, hein? Esse esquema de jogo do Louser, recuando a bola toda hora pro Pegorati, só podia dar nisso.
Tô vendo que esse treinador tá com vida curta no brinco. A galera já começa a questionar o trabalho do Humberto Louser, Albertinho. Eu não acho assim, não, viu? Eu acho que ali a ideia de jogo é boa, né? Presidente e amigos. Mas agora, a execução em campo não tá lá essas coisas. Agora, você vai imaginar que o Alan Santos, que já tem histórico, né, de delivery, e entregar agora, dessa maneira, ele não olhou, gente. O problema foi que ele não olhou, ele confiou no instinto. Quando vocês, né, após a partida, vocês olharam o lance, ele em nenhum momento olhou pro goleiro. Ele simplesmente baixou a cabeça e tocou. Só que o pegorário também faltou, o famoso pegorário, né? É minha, tô chegando. Faltou comunicação. Aí a culpa é do Louser? E aí, presidente, a galera já tá cornetando o Humberto Louser. Não, o cara trouxe o time aqui, até agora, né? Então não há motivo, uma fatalidade, né? Porque ele não ia contar com a falha do seu zagueiro, né? E vem Guarani, vem com o Paulo Tomás, tira a defesa, a bola voltou com o Robinho pelo meio com o Lucas Araújo, volta a jogada com o Lucão, passe errado, Eric Farias tomou, olha aí, equipe do Juventude, Eric Farias invadiu a grande área, se livrou da marcação do Lucão, pé direito, bateu, tem desvio, a bola vai sobrar com o Daniel Cruz dentro da grande área, Daniel Cruz dominou, faz o recuo de bola com o Juan dentro da área, Juan dominou, fez o drible, pé direito, bate a bola em cima da marcação do Alan Santos, rebote voltou, Daniel Cruz tentou domínio, afasta Eliel. De novo, outra saída de bola errada do Guarani que quase sai no segundo gol do Juventude, Albertinho. Aí eu falo pra você, 2 jogadores em cima. Simplesmente assim, 2 jogadores em cima e conseguiu ali colocar ali o Lucão, caiu sentado, né? Ali quando o 39, né? O camisa Daniel 99, Cruz. Daniel Cruz pegou firme, pegou forte. O Liliel, ainda bem que tá recuperado. Se é eu ali, eu já não jogo, fico um ano sem jogar. Que esse Daniel Cruz é forte, rapaz. Forte, Exatamente. O cartão amarelo pra ele, o camisa número 39. E ali o Guarani perde ali a bola e vai, sabe, facilmente vai ser envolvido pelo adversário. E o Lucão caiu de bumbum no chão. Pois é, e ali foi totalmente envolvido o Guarani. E vem de novo Bruno José, cruzamento, o Regis subiu de cabeça, vai sobrar no segundo papo, Robinho afasta, tira a defesa Luiz Gustavo, rebote voltou, Lucas Araújo na perna direita, ameaçou chutar, a bola bateu na marcação, na ponta direita para Bruno José, tá impedido, Bruno José, subiu o pano ali, assistente a Bárbara Roberta da Costa Loyola, que também é da FIFA, o jogo tá parado, canais, Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. 40 minutos desse segundo tempo, passa o passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o foco do espetáculo. E por enquanto, Eric Farias foi para a rede, 1 para o Juventude, 0 para o Guarani. Claudinei Corsi. Legal, pela Série B do Campeonato Brasileiro, já tivemos na sexta-feira Tombense Esporte 0-0 e o Criciúma venceu o Londrina por 2-0. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Pra cima, Guarani. 41,5 da segunda etapa. Vem Juventude, Juan, toca de cabeça a bola com Jadson. Jadson domina intermediária, campo ofensivo, girou pra cima do Lucas Araújo. Soltou na ponta esquerda, boa bola. Aí com Mandaca. Mandaca volta a jogada com Kelvin. Kelvin chama Emerson Santos por dentro, ele prefere voltar a jogada. Volta o lance com Zé Marcos. Zé Marcos estica a jogada com Kelvin. Kelvin pra cima da marcação do Bruno José. Chamou o Bruno José pra dançar. Deu certo o lance, Emerson Santos de primeira para Eric Farias na ponta canhota, girou para cima da Alan Santos, fez o passe com Kelvin domina para cima da marcação do Diogo Matheus, achou Juan dentro da grande área, posição legal não, tá marcado o impedimento. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. 42 da segunda etapa, o que o Guarani tem que fazer para pelo menos empatar o jogo aí, presidente? 1-0, o Juventude tá tranquilo no jogo. Tá na dele, né? Tá todo mundo na linha, atrás da linha da bola. Agora o Guarani deu uma mole, 2 chances já criaram, né? No contra-ataque. Então, o técnico fez o que tinha que fazer. Já fez as 5 ou não? Não tem mais ninguém para entrar também, né? Vai ter que tempo.
Vai com o que tem até o final. E é o seguinte, o Guarani tem um buraco no meio, né? O Lucas Araújo, ele é um volante, mas que sai muito pro jogo. O Guarani, no meio-campo ali, o Juventude pegando uma bola, saindo no contragolpe, faz o segundo gol. E já tem a justificativa pronta, né? Para a entrevista coletiva. Pois né? é. Eu tentei de todas as formas. Coloquei mas falta organização 10 pro time do atacantes, 3 ali meio campo, mas ali não teve certo. Ali o time do Juventude só se defendeu Ele tá com e não 4 conseguiu. atacantes, né? Exatamente, Tá com mas 4 a bola não atacantes. chega nem pra bola pros Não. atacantes. Olha, dá uma olhada, o E Red. tenta agora o Lucas Araújo, perde a posse dela, o passe no comando bloqueado pela defesa do Juventude que puxa o contragolpe. Eric Farias na ponta direita, chamou pra dançar a marcação do Eliel que ficou pra trás. Eric Farias na ousadia, na alegria, vira o jogo na ponta esquerda, vira a jogada com Kelvin. Ele faz o recuo de bola com Zé Marcos domina pra Luiz Gustavo, Canais, Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Guarani tome a posse da bola, Bruno Mendes tentou ligar com Bruno José, aparece a interceptação do Kelvin, a bola sobra com Mandaca pela ponta esquerda, chama a jogada com Kelvin de novo, Kelvin domina, para, pensa, frula, penteia, ganha tempo, esticou a jogada no comando pra Juan, dominou, foi pro chão, o árbitro manda seguir, falou Nananina, não levanta e vai jogar, estica a jogada Lucas Araújo pela ponta direita com Bruno José, pra cima Guarani, vamos acelerar isso, pelo amor de Deus, parece que o Guarani tá tranquilo no jogo também. Tá pouco interessando o jogo pro Guarani também, Alberti? Porque não é possível. Eu avisei. Tá perdendo o jogo e não acelera pro contragolpe, gente. Eu com avisei. 4, 5 atacantes na frente. Não Agora é possível chuveirinho, isso. agora chuveirinho. Ó, você tem o Alan Santos, né? Prazer, Albert, Alan Santos, tá? Você tem o Lucão, você tem o Pegorari. Manda essa bola lá pra frente, nós vamos ver. Nós precisamos só de um golzinho. E só vem isso. Bugre, bola na ponta direita, Diogo Matheus fez o cruzamento, a bola passa pelo Regis, tira Zé Marcos, a bola vai pela linha de fundo, escanteio. Escanteio para o Guarani, o segundo no jogo e o primeiro no segundo tempo, Albertinho. Ih, vai sair o gol agora, tá? Eu tô sentindo aqui, recebendo Às vezes ponto. que você falou que vai sair o gol, não sei não, hein? Vai sair agora, vai gol, tem hein? que sair, pra cima, Guarani. Vem pra cobrança, Diogo Matheus, atenção, torcedor do Bugre, quem sabe agora. Vem pra cobrança, Diogo Matheus, vai pintar, chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa do Juventude, vem Guarani. Diogo Matheus na bola, vem levantamento, a bola alta na marca penal, subiu, tocou de cabeça Lucão. No segundo pau, Bruno José, tira, Thiago Couto. Dá um soco na bola, tira e tome, contra-ataque do Juventude, derrubado do Daniel Cruz, é falta! Tentou puxar o contragolpe o Daniel Cruz, Regis derrubou, falta pro time do Juventude no campo de defesa, Albertinho. E pelo jeito ali, pelo que eu vi ali, 6 minutos... Cartão pro Regis. É cartão amarelo pro Regis e adivinha só, o Regis está pendurado. O Regis está pendurado para a próxima partida. Está pendurado, está fora da próxima partida contra o Sport. Uma partida, então, sem o Isaac e sem o Regis. Vai o Bruninho no meio de novo, né? Se voltar. Né? E se voltar. Agora o Thiago Couto, ele vai sentindo a lesão do Rafael Martins, né? Quando estava ganhando aquela lesão, né? Isso, fim de jogo. E se tudo der certo, vai ser a última lesão ali, porque você vai acabar levando o gol antes de terminar a partida, viu? A informação para Ovo Satoshi. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. E o Thiago Couto tomou cartão amarelo por conta da cera que tá fazendo, Albertinho. Então, né? Mas é que tá, né? É que o Thiago Couto, ele caiu, devia ter chamado atendimento médico, mas também foi menino, hein? Thiago Couto foi menino, Ele é novo, né? Ele é novo. Ele se destacou, acho que foi na Copa do Brasil ano passado, ele acabou pegando o pênalti, se eu não me engano, foi do Juventude mesmo, né? E daí ele acabou indo pro Juventude. Mas assim, um goleiro como o Lucas Perry, né? Que saiu do interior, né? Foi pro clube grande, agora ele tá mostrando todo o seu valor aí. Mas é o seguinte, viu? Se chutar, ele aceita. Vem Guarani, lá pela direita, Bruno José tentou passe pra Lucas Araújo, devolve de cabeça a bola pelo meio com Regis de cabeça pra Pablo Tomás, tentou a devolução, o passe esticado vai ficar com o Bruno Mendes, tentou passe, a bola bate na defesa, voltou pra Regis, tira a defesa do Juve, a bola sobe e desce cá na ponta direita, campo de ataque, o Guarani insiste, vai pra cima, tenta alguma coisa, a bola sai pela linha de lado, lateral para o Juventude na linha que divide o gramado na metade do campo, Wagner Ferreira, 47 da segunda etapa. É aquele tipo de jogo assim, né? O time cria, é melhor, não faz o gol e numa fatalidade acaba tomando o castigo, né? Aquela história da bola punir. A bola pune, quem não faz toma. O gol do Juventude foi a 25 minutos, de lá pra cá não aconteceu mais nada, nenhuma chance criada pelo Guarani. O Guarani sentiu muito aquele gol. Muito demais. Deu pra ver realmente como o gol que sofreu, da forma como sofreu,
Isso abalou os ânimos do time do Guarani, mas tem tempo ainda, vamos até 51 minutos. Se não der pra ganhar, Guarani, vamos pelo menos empatar. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Guarani no ataque, lançado, Lucão na linha de fundo. Chega Reginaldo, faz a proteção, a bola vai para fora. Tiro de meta pro time do Juventude. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 48 minutos e meio, mais 2 minutos e meio pro fim do jogo. Reginaldo protegeu a bola ali, ele comemorou, socou o chão. Olha o que o Guarani proporciona ao seu torcedor no dia do aniversário de 45 anos do título mais importante da história do Guarani, que foi o título brasileiro em 78, né? Pois é. E vê o Reginaldo comemorando no gramado do Brinco, uma bola perdida pela linha de fundo, é impressionante. Vamos ver aí. Meu Deus do céu. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar a entrevista coletiva, mas ó, de verdade, tô começando a achar que pro Guarani tá bom se manter na Série B, hein, presidente? Porque olha... Vejam que na pontuação, Juventude com essa vitória toma o lugar do Guarani. Toma o lugar do Guarani. Guarani agora vai pra 7ª colocação. Enfim, que balde de água fria, hein? E olha que tinha tudo pro Guarani fazer um grande jogo, construir um grande resultado. Jogou pra isso no primeiro tempo. Mas na segunda etapa, assim que tomou o gol, um gol besta, uma falha bizonha do Alan Santos, que foi recuar uma bola pro Pegorari. Jogou a bola no pé do Eric Farias, que com o gol aberto fez o gol. O Guarani simplesmente morreu no jogo. Mas tenta alguma coisa, 1 minuto e meio pro fim da partida. Diogo Matheus, de perna direita, despacha, manda pra frente, Lucão. Tocou de cabeça pra Regis, agora no peito e na raça, não tem mais técnica. Bola aberta pra Bruno José, linha de fundo. Cruzamento, a bola vem no segundo pau. Subiu o Lucão, tocou de cabeça, a bola ficou viva. Ele é o perna esquerda, bateu, tem desvio. Tira a defesa do Juventude. Afasta com o Juan. Rebote e volta com o Alan Santos na ponta direita. Vai me escorregar aí, Alan Santos, pelo amor de Deus. Ele volta a jogada com o Pegorari, 50 minutos no segundo tempo. Pegorari faz o lançamento pra quem, Pegorari? Pra quem você jogou essa bola, Pegorari? Pra ninguém, a bola vai pela linha de lado. Lateral pro Juventude no campo de defesa, Albertinho. O Guarani vai tentando, bola jogada da grande área, ele mostrou o lance ali do Eliel, né? Ele dominou e bateu, o Fino bateu forte, a bola tinha direção do gol. Infelizmente acabou acertando o jogador do Juventude, tinha endereço, mas nem pra pegar no braço, né? Pois é. Eu tava olhando o lance aqui, eu torcendo que olha, mas vou falar a verdade, o Guarani, a gente aqui faz a transmissão pro torcedor bugrino e pros times aqui de Campinas, mas o Guarani não merece empatar o jogo. Não merece, porque... Mas pelo primeiro tempo merecia. Não, merecia, mas o jogo olha são lá, 90 minutos. Olha a paçoca de novo, ó. Tentou fazer o domínio, carregou na contramão, tá marcado pelo Eric Farias. Faz o passe no corredor para Diogo Matheus dominou. Trila o apito árbitro, não há tempo para mais nada, termina o jogo no Brinco. 1 para o Juventude, gol de Eric Farias aos 25 da segunda etapa. Numa bola entregada pelo senhor Alan Santos, que numa falta de comunicação com o Pegorari foi recuar, a bola ficou perdida no meio da área. O Eric Farias empurrou para o fundo da rede. 1 para o Juventude, 0 para o Guarani. O Guarani perde um jogo importante. Pensa agora no confronto contra o Sport, também em casa. E agora começa a se afastar do G4. E é isso a gente vai repercutir no fim de jogo. Mas antes, vamos encerrando a nossa transmissão aqui na rádio Essência FM. É você que nos acompanhou no 102,5 para Campinas e região e no 98,5 para o Circuito das Águas. O nosso muito obrigado. Essência, a frequência da vida. E eu passo a bola agora para Claudinei Corsi, no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. 5 da tarde, mais 44 minutos, começando aqui o fim de jogo, canais Futebol Interior, repercutindo o péssimo resultado do Guarani no dia da comemoração de 45 anos do título de 78. O Guarani não deu presente para o seu torcedor, não deu presente também para os pais no Dia dos Pais e perdeu por 1-0 para a equipe do Juventude. O Guarani perde em pleno Brinco de Ouro da Princesa
1-0 para a equipe do Juventude. Agora 5h44, o destaque do repórter Albert Cavalcante. Com 66% de posse de bola a favor, 34 contra o Juventude. 14 finalizações do Guarani, 8 do Juventude. 3 finalizações no gol, 1 do Juventude. 7 finalizações para fora, 4 para o Juventude. Com 4 chutes travados e 3 para o Juventude. Com 2 escanteios a favor e nenhum para o Juventude, o Guarani consegue. Isso mesmo. O Guarani empilha chances perdidas no primeiro tempo. O Guarani consegue sair derrotado com uma falha bizonha. Uma falha bizonha do sistema defensivo. E lá vai, né? Os 7 jogos de invencibilidade. Né, o Guarani que estava a ponto, né? A uma vitória, mesmo até se não tivesse sido derrotado, poderia aí aumentar a sua sequência, né? De 2018, né? De continuar aí sem perder a sua invencibilidade. O Guarani consegue ser derrotado no estádio Brinco de Ouro da Princesa e está na 7ª posição. O Guarani perde a chance de colar no G4. Claudinei Corsi. É verdade, o Guarani deixando cada vez mais distante a possibilidade de chegar ao G4. Em 3 jogos, 9 pontos disputados, o Guarani ganhou apenas 2 pontos. Então é isso, né? Torcedor do Guarani amarga essa derrota no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já deve falar algum jogador do Guarani antes. Deixa eu ir com o destaque do comentarista Wagner Ferreira. Não concordo com você não, Ney. Você disse que o Guarani não deu presente pro Dia dos Pais, não deu presente pro seu torcedor. Como não deu presente? Deu presente pro Juventude. Pro Eric Farias, que se for papai, né, ganhou o presente, né? Essa vitória aí põe na conta do Alan Santos. Do Pegorari nem tanto, mas do Alan Santos. Tá muito bem, daqui a pouquinho tem mais Wagner Ferreira aqui com as notas do jogo. Não teremos a eleição do melhor em campo, né? Derrota do Guarani. Vamos ouvir o Lucão. Queria ouvir o Alan Santos, mas vamos ouvir o Lucão, Claudinei Costa. Vamos ouvi-lo. Vocês ali em campo reagiram porque a torcida começou a pegar no pé, os erros começaram a ficar mais claros. Então, como que foi a forma que vocês encararam esse resultado? Cara, eu acredito que, sim, é uma infelicidade, sim. Mas o Alan é um cara nota 1000, é um cara muito trabalhador, é um cara sério, que está todos os dias ali buscando, né, que a gente possa melhorar a nossa defesa, o nosso time como um todo. E eu tenho certeza que ele é maduro o suficiente para lidar com isso. Eu também já errei várias vezes na minha carreira e acontece com qualquer um, a gente está sujeito a isso. A grande questão é que quando a gente está aqui dentro, todos nós estamos sujeitos a isso. Então faz parte da nossa profissão, faz parte do nosso futebol e bola para frente. Eu acredito que foi uma derrota que vai doer muito pra gente, né? Mas a gente tem que continuar, cara, com os pés no chão, firme, brigando, né, ali na parte de cima da tabela. E eu tenho certeza que nos próximos jogos a gente vai conseguir reverter e vai conseguir trazer a vitória pro torcedor. Em relação ao torcedor é normal, a gente sabe a cultura do nosso país, como funciona, infelizmente, mas ele está no direito dele. Ele veio para torcer, ele veio para nos apoiar e ele quer ver o espetáculo, ele quer ver, né, a vitória. Infelizmente não foi possível hoje, como eu falei, mas a gente vai continuar trabalhando firme para as próximas vitórias a gente conseguir dentro da nossa casa e fora também. Tá ótimo, obrigado. Claudinei Costa, aí tá aí tá dentro daquele esperado, né? Padrão, né? O padrão da fala do jogador. Dele é a cultura do nosso plano. Não tem nada de cultura não, viu, seu Lucão? A cultura do nosso futebol que joga ruim, A cultura é o né? seguinte, se Joga não mal. jogou, tem que ser cobrado, igual na vida. Se você não tá trabalhando direito, você tem que ser cobrado sim. E o Guarani faz tempo que não joga nada, então menos, viu, Lucão? É isso, o Guarani chega então agora à 7ª colocação, né? Perdeu mais uma posição em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Como a gente disse aqui, em 9 pontos possíveis, o Guarani conquistou apenas 2. E assim fica difícil realmente de colar lá no G4, pelo menos ficar próximo do G4. E tem um compromisso difícil na próxima sexta-feira contra a equipe do Sport no estádio Brinco de Ouro da Princesa, na Seção Coruja, às 21h30. Então, no Dia dos Pais, o Guarani ficou devendo para os papais bugrinos um presente e acabou, pelo contrário, né, dando um desgosto para o papai bugrino e perdendo para o Juventude por 1-0. Agora, às 5 da tarde, mais 49 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você aqui no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsini. 5 da tarde, mais 51 minutos em Campinas, domingão, dia 13 de agosto de 2023. Comemoração dos 45 anos do título de 1978, Dia dos Pais, e o Guarani acabou aí entregando, né, para o adversário, para o Juventude, a vitória 1-0, né? Literalmente entregando através do seu Alan Santos, que acabou dando gol para o Juventude. O gol foi mais do Alan Santos do que propriamente do Eric Farias. E agora volta a campo na sexta-feira, não é isso, o Albert? Na sexta-feira, Claudinei Corse e amigos, né? Sexta-feira, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E nada mais, nada menos, Claudinei Corse e amigos, Guarani jogará contra o Sport. Então, tamo bem, hein? Estamos bem. O Guarani vai enfrentar o Sport, mais um time aí, postulante é o G4. O Guarani, que vinha de 7 partidas sem perder, acabou sendo derrotado dentro dos seus domínios. E vamos ver aí, né? Bem que o presidente disse, né, semana passada, né, que esse tempo que o Guarani, esse ato que o Guarani fica sem jogar, se ia ser benéfico ou não. Então foi provado. Mais uma vez, né? Acabou que uma semana de preparação, Wagner Ferreira, acabou não resultando em nada, né? Colocou o Lucas Silva no meio-campo, deixou o Isaac, que até acabou indo bem de uma certa maneira, né? Mas não serviu para muita coisa não, hein, Wagner? Inútil a semana de treinamentos, exclusiva de treinamentos. O negócio é jogar, é segunda, quarta ou segunda e sexta. Mas aí eles reclamam, né, Wagner, que é muito jogo, é jogo em cima de jogo, não dá tempo do time descansar. Quando descansa é isso aí que a gente vê, né? É desgastante, né? Eles costumam dizer isso, né? Muito desgastante, tem que ter dó dos jogadores. Ah, que dozinha deles, né? Legal, então aqui no nosso sorteio da camisa do Guarani o ganhador aqui foi o Silvio Carlos Costa. Ele participou através do Facebook, portanto eu peço aí que é o Silvio Carlos Costa, né? Que com certeza está nos ouvindo aí, que entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp 989893526, para que a gente possa combinar então e mandar a camisa aí para o Silvio Carlos Costa. Foi o 8º ouvinte participando com a gente aqui através do nosso Facebook. Então é o ganhador da camisa do Bugre aqui
na jornada de hoje, né? Um presente aqui nessa comemoração dos 45 anos do título de 78. O Silvio Carlos Costa, então, foi o ganhador e a gente aguarda ele entrar em contato com a gente aqui. Se não conseguir, a gente vai tentar através do Facebook, né? Mas fica mais fácil se ele mandar uma mensagem pra gente aqui, pra gente apurar direitinho onde ele é, se ele vai pegar aqui a camisa, se vai receber em casa, no 98989-3526. Muito obrigado a todos que participaram aqui, mais de 25 participações, e a gente agradece a todos que participaram aqui do sorteio. Agora, 5 da tarde, mais 55 minutos, nós vamos então adiantando a pauta aqui, aguardando evidentemente aí a entrevista coletiva do técnico Humberto Lousa. Alberto Cavalcante continua com a gente aqui, Lucas de Souza também. E nós vamos então, como não temos a eleição do melhor em campo, o Guarani perdeu o jogo. Nesse caso, nós não elegemos o melhor em campo do Bugre. Nós vamos então para as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, vamos lá então, Wagner Ferreira, começando com o goleiro Pegorari do Guarani. Bem, vamos dividir com o Alan Santos, né? Culpabilidade, né? No gol do Juventude. Afinal de contas, faltou comunicação entre ele e o Alan Santos. Mas culpa do Alan Santos, que deveria ter percebido o seu goleiro já saindo e não ter feito o que fez. Mas por essa falta de comunicação, não tenha ido mal no jogo. Afinal de contas, o Juventude não exigiu nada dele. Qual a defesa que o Pegorari fez durante o jogo? Nenhuma. Então ele vai ficar com uma nota 4 por essa lambança aí que fez com o seu companheiro. Nota 4, então, para o goleiro Pegorari, que durante a semana falou aí como líder do time, né? Aquela coisa toda. E o Diogo Matheus, hein, Wagner Ferreira? Não foi mal, não. Ele é o capitão do time, não pode sair do time, é o titular absoluto, não teve culpa nenhuma e não comprometeu em nada. Jogou uma bola praticamente redonda. Primeiro tempo, apoiou bastante, chegou à frente, fazendo uma dobra ali com o Bruno José, interessante aí pelo lado direito. E no segundo tempo, colocou algumas bolas na área também. Não foi mal o Diogo Matheus, não. Nota 6 para ele. Legal, só dando uma passadinha pela Série A aqui, o Grêmio segue vencendo o Fluminense 2-1, o Corinthians está vencendo o Curitiba 3-1, e o América Mineiro e Goiás vão empatando por 1-1. Qual que é a nota do Diogo, Wagner? Nota 6. Nota meia dúzia. E o Lucão hoje, Wagner? Bem, o ataque do Juventude não exigiu nada da defesa do Guarani. Só, por incrível que pareça, depois que o Juventude fez 1-0, criou mais umas 2 ou 3 chances ali, a defesa do Guarani meio estável, né? Ficou uma nota 5 pro Lucão. O companheiro de zaga dele, o Alan Santos, que deu aquele presente do Dia dos Pais para o Eric Farias, Wagner. Não foi a primeira vez, né? Já num jogo passado... Que jogo foi? Contra o Novo Horizontino, derrota por 1-0. Daquele de calcanhar, né? Foi dar de calcanhar, o Ailon pegou de perna esquerda, mandou na gaveta. No ângulo, exatamente isso. Então vai ficar com uma nota 3 o nosso Alan Santos, porque foi protagonista do lado negativo, né, por parte do Guarani. Tinha tudo para fazer um monte de coisa com aquela bola. Chutar pela linha de fundo, virar o corpo, chutar para a lateral, ou então até perceber que o goleiro tinha saído, não fazer o recuo de bola. No entanto, recuou, o gol ficou escancarado para o Eric fazer o gol da vitória do Juventude. Nota 3 para o Alan Santos. Tá certo, Alan Santos, então, nota 3. E o Kaique, o Wagner, que hoje já entrou como titular? Deixou uma boa impressão. Até chegamos a comentar aqui durante a transmissão de que o Mike que se cuide, que pode perder a posição. Não foi bem assim também, estreante e tal, né? Vamos dar um desconto, mas não foi mal não. Primeiro tempo, apoiou, fez cruzamentos, presença ali no campo ofensivo. Parece que sentiu um problema no intervalo, o Eliel entrou no intervalo, exatamente. Então o Kaique vai ficar com uma nota 5 na média. Muito bem, você disse aí, o Eliel entrou no intervalo no lugar dele, Wagner? Não foi mal também, não. O Eliel foi bem no jogo. Quer dizer, agora ali tem 3 bons jogadores para a posição, né? O Mike, o Kaique e o Eliel. O Eliel até que foi bem, tem um bom porte físico. O que falta na lateral direita, sobra na esquerda. Exatamente, lá só tem um, do lado de cá tem 3. E o Eliel até com uma presença de área no final do jogo aí, chutou uma bola no gol, bateu na barriga do jogador
do Juventude, alguém chegou a reclamar de pênalti, acho que foi o Robinho, levantou o braço, mas nada, no replay pareceu nitidamente que não houve nada. Então eu gostei do Eliel, vai ficar no mínimo com a mesma nota do Kaique, nota 5. E o Matheus Barbosa, Wagner? Um jogo onde o Guarani precisava muito mais de velocidade no meio campo ali para, né, um time retrancado como o Juventude, não queria nada com o jogo, veio aqui buscar um ponto, leva 3. E o Guarani precisava de um pouquinho mais de velocidade no meio campo. Não gostei do Barbosa, não. Aliás, não venho gostando já faz muito tempo. Mas para não dizer que tá pegando no pé, né? O treinador gosta dele, o time, a dupla titular é essa que ele gosta. Então, Barbosa, nota 4. Nota 4. E o outro Matheus... Não, desculpa. Entrou no lugar do Matheus Barbosa o Lucas Araújo, também no intervalo, Wagner. No intervalo, exatamente. Então, eu esperava um outro tipo de alteração. Isso nós vamos comentar depois, quando vamos falar do loser. Mas não acrescentou nada o Araújo, ficou do mesmo tamanho. Então, 4 por Barbosa, 4 por Araújo. Matheus Bueno? Um pouquinho melhor, né? Nota 5 pro Bueno, mas também está numa descendente. Já vi partidas melhores do Bueno, fazendo uma dupla até boa com o Barbosa, alternando algumas vezes ele de primeiro volante, às vezes ele de segundo. Mas o Guarani precisava de mais, de um pouquinho mais de volume de jogo ali naquele meio campo ali, mais velocidade, mais arranque. E agora não teve isso, principalmente com o Bueno, nota 5. E entrou no lugar dele o Robinho, a 35 do segundo tempo, Wagner. Entrou mesmo? Você viu ele aí no campo? Ele apareceu ali na lateral, ergueram a plaqueta, né? Nota 3 pro Robinho, cabelo cacheadinho, tipo de Javan, mas me parece que uma contratação meio que água com açúcar, né? Água de salsicha. Vamos ver, não gostei do Robinho, nota 3. E o Isaac Wagner Ferreira, que acabou tomando cartão e está fora do próximo jogo? Ele não deveria nem ter entrado nesse jogo, porque o Regis, na minha opinião, seria... Ele poderia ter entrado numa outra função, talvez lá na beirada do campo, onde ele colocou o Lucas Silva, colocasse o Isaac, com o Regis no meio campo. Acho que o Guarani ganharia mais. No entanto, até que foi mal o Isaac, mas é o tal negócio. Como num todo, esperava mais velocidade. O Isaac prende um pouco a bola. Teve uma chance no primeiro tempo, teve acho que uma no segundo também, mas ficou só nisso aí. Nota 6 para ele. Nota 6 para o Isaac. E entrou no lugar dele o Regis, que também tomou cartão e também está fora do próximo jogo, Wagner. 18 do segundo tempo. O Regis também me parece que tá devendo um pouco, né? Veio com tremendo num cartaz, vai resolver todos os problemas do Guarani, vai fazer gol, vai fazer lançamento. No entanto, entrou no jogo e caiu no marasmo do time, né? Não é que foi jogada errada, né? O Guarani tinha que ter mais volume de jogo, mais pressão, mais pressão em cima do Juventude. No entanto, ficou naquele chove e não molha, não resolveu absolutamente nada. Não gostei do Regis também, mas vai ficar com a mesma nota do Isaac, 6. Nota 6. E o Bruno José, Wagner? Esse seria o melhor jogador do Guarani. Primeiro tempo disparado, foi o melhor. Fez cruzamentos, cabeceou pro gol, ajudou a defesa. No segundo, levou lá que ele era um chega pra lá nele, foi parar na placa de publicidade. Isso. E aí desapareceu um pouquinho do jogo o Bruno José. Mas pra mim, nota 6 pra ele, não foi mal não. Lucas Silva, a novidade do técnico Humberto Lousa no ataque, Wagner. É novidade, né? Ninguém esperava a presença do Lucas Silva. Interessante que eu estava olhando aqui nas minhas papeletas aqui, ele entrou em todos os jogos do Guarani nesse segundo tempo, nesse segundo turno. Ele tem que entrar em todas, né? E também em boa parte no finalzinho do primeiro. Ele tem entrado todos os jogos, mas não resolve, né? Vamos dizer, tá falta de ritmo. Tem entrado em todos os jogos, mas é limitado. A gente nota que, né, tenta alguma coisa, se desloca para receber, não recebe, mas é limitado tecnicamente. Nota 5 para ele. Nota 5. E o Pablo Tomás fez a sua estreia aí? Tenho que me penitenciar aqui, né? Que eu pedi o Pablo já no decorrer do jogo, ele entra no finalzinho, ele entrou com 17, né? 18 do segundo tempo. Isso. Decepção também, né? Quem falou que ele tem pinta de artilheiro? Foi
Albert Foi o menino Albert aqui. Eu Só achei- pinta Foi também. esse indivíduo aqui. Exatamente. Só Isso aí é a pinta mesma também. Isso aí é a mesma coisa, presidente, colocar um óculos e colocar um chinelo. Parece que o cara vai pra praia, mas na verdade ele tá pro mercado. Então eu acabei me enganando. Não vamos cornetar o cara, primeiro jogo também, né? Ah, eu aprendi com o Claudinei Corsi, viu? Sempre dá certo. Corneta começa a fazer gol. Então é isso aí, Claudinei. Nota 3 pro Pablo. E o Bruno Mendes, Wagner? Bruno Mendes, estava em campo também, o Bruno Mendes, hoje? Uma cabeçada no gol. E olha que hoje não faltou bola cruzada para área. Depois hein? ele foi jogar de zagueiro também no finalzinho. Então, eu sinto muito, seu Bruno Mendes, mas nota 4 para você. Muito bem, Humberto Louser, técnico do Guarani. Wagner Ferreira. Tá meio complicada a vida do Loser, hein? O aproveitamento tá indo pro ralo, né? Porque levou o time lá em cima, agora já são, 9 pontos só, 2 conquistados. Então, rendimento, né? Aproveitamento tá indo para baixo. Não gostei dele no jogo hoje, não. Nota 4. Nota 4 para o Louser. E o jogo, quanto valeu, Wagner? Só um time jogou, né? Ou tentou jogar, o Guarani. O Juventude veio jogar por uma bola, acabou levando os 3 pontos. É coisa do futebol, isso aqui nem vamos discutir, que acontece sempre. Então o jogo foi razoável, né? O Pegorari não fez nenhuma defesa, o goleiro deles, uma ou duas. Jogou fraco, nota 4 pro jogo. Nota 4. Arbitragem, Wagner, do senhor Marielson Alves Silva, da Bahia. Ele, até que conduziu bem no aspecto técnico, né? Foi bem, parte disciplinar, distribuiu o cartão para todo mundo ali. Deixa eu ver aqui pro Guarani, teve uma série aqui, o jogador que estava pendurado, já não joga o próximo. Isaac Regis. Isaac, Diogo Matheus, Regis, 3, né? Pro lado deles acho que teve 3 também. Mas enfim, o seu Marielson, que é funcionário público, em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é a 3ª maior cidade da Bahia. Fica a 500 quilômetros de Salvador. Nós estamos falando do seu Marielson. Não foi mal não, Claudinei. Foi bem no jogo. O Bandeira aqui pegou uns 2, 3 impedimentos acertadamente. O Luanderson, ele é professor de educação física em Dias Dávila. Alguém conhece Dias Dávila? Já sei que vocês vão falar. Mas sei que tem um pãozinho de queijo com café com leite, na rodoviária, hein, presidente? Que estado que é? Que estado que é Dias Dávila? Dias Dávila, na Bahia. Na Bahia, não tem na pão região de queijo. metropolitana de Salvador. É a acarajé que tem. Tem um acarajé ali naquela banquinha da Dona Maria que eu vou falar pra você. Se você falar quente ou frio, se você não souber o que é, você vai passar muito mal. E Dias Dávila era um município de Camaçari. Houve a emancipação, portanto, agora é um município de Dias Dávila. Esse é onde mora o Luanderson. E a Bárbara Roberta, sem problema nenhum, né? Ela estava perto do lance ali onde caiu o Bruno José, olhou para ele assim e falou, cara morreu. Quase atropelou ela. Foi bem também a Bárbara, ela é de Belém do Pará. Mas como ela é farmacêutica, ela recebeu um convite de emprego para trabalhar em Curitiba. Aí ela fez a transferência para lá. Wagner, como é que você sabe assim da vida dela, Wagner? Porque nada que o Google, né, nos traga de informação. Aquela famosa gulgada, né? Ela tem 32 anos, ela é de Colombo. Alguém sabe onde fica Colombo? É de perto do Cristóvão, não é? 18 quilômetros de Curitiba. Então foi bem a arbitragem, Ney. Nota... Como é que é? A mulher é de Belém, Ela recebeu um convite. Mora perto de Curitiba. Mais bagunçado que o Alan Santos hoje. Mora em Colombo. Em Colombo, a 18 mais quilômetros de perdido Curitiba. que o Alan Santos. Mas é isso aí, foi bem a arbitragem. Nota 6 para a arbitragem, sem participação nenhuma no resultado do jogo. Muito bem, estão aí então as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Tá aí as notas do jogo, comentarista Wagner Ferreira. A gente vai para um rápido intervalo, não sem antes de liberar aqui o nosso Albert Cavalcante, que ainda tem que viajar, né, para chegar na sua residência, até Valinhos. Pegar o busão. É isso, mas, Albert, então vamos com o seu destaque final aqui nesta jornada esportiva. E se demorar muito também a coletiva do Humberto Louser, também não vou colocar ao vivo aqui, mesmo porque o nosso repórter foi impedido hoje pela CBF de trabalhar no estádio do Guarani. Pois não, Albert? Perfeito, Claudinei Corsi. Perfeito. Que seja apurados os fatos e que se torne público aí o que vem acontecendo, o que aconteceu, né? Porque nada mais nada menos que o Pedro Lino estava indo, saiu, né, do
seu lazer, entre aspas, né? E foi trabalhar, ele não foi lá, né? Soltar pipa, não foi brincar, né? Ele foi ao seu trabalho e precisa ser apurados os fatos. Mas eu também irei apurar para ver o que aconteceu com o nosso amigo Pedro Lino. Mas voltando, o Guarani com essa derrota perde a sequência, né? 7 jogos sem perder. O Guarani vinha numa sequência, vinha numa crescente, colado no G4. Com essa derrota, o Guarani cai para a 7ª posição, o Juventude acaba passando, assim junto também com o Vila Nova. E o Guarani fica agora 4 pontos. Fica 4 pontos longe do G4. Lembrando ainda que tem ainda outros jogos a acontecer, mas o Guarani perde aí essa chance de colar no G4. A famosa gordura que tanto Humberto Louser fazia, né? Faz também junto com, pensando em como o Vadão fazia. O Guarani tinha 3 pontos, se eu não me engano, de cabeça, 3 pontos de gordura. Ele já perdeu nessa sequência de não vitórias, ele já perdeu essa gordura. Então, obviamente, o Guarani precisa, óbvio, até o final do campeonato precisa vencer. Mas para não se distanciar mais do pelotão de frente, o Guarani vai enfrentar nada mais, nada menos que sexta-feira, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, no horário em que Claudinei Corsi adora, às 21h30. Guarani e Sport, pela 24ª rodada, Guarani e Sport aí medem forças, mais um clube, né, que está aí buscando acesso, mais um time que o Guarani precisa aí medir forças agora dentro do Brinco de Ouro da Princesa, e enquanto o Juventude joga no sábado, né, no dia 19, né, às 18 horas, no Alfredo Jaconi contra o Sampaio Corrêa em casa. E só lembrando os amarelados, né, os pendurados do Guarani, o Maico, o Alan Santos, o Isaac, o Regis e o Bruno Mendes. O Isaac e o Regis levaram o 3º cartão amarelo, Claudinei Corsi e amigos, e eles estão fora. Então, um abraço a todos, um beijo no coração de vocês e até amanhã, né, Claudinei Corsi? No meio campo é fi. Se a entrevista coletiva estiver, né, no pente, Claudinei Corsi, não se preocupe. Não se preocupe por estar lá farei ao vivo no meu boletim. Legal, grande abraço, um ótimo final de domingo e até amanhã então, Albert. Até amanhã, um beijo no coração de todos da bancada verde e branca e aos papais, né, que aí acompanharam a nossa jornada, e parabéns ao vencedor da camisa. Eu mandei a mensagem, mas pularam, eu também gostaria de ganhar. Um abraço. Certo. E o seu caderno aí, como a gente diria antigamente, o Albert, tá com orelha. Eu vou saber, mas sabe o que é isso aqui, Claudinei Corsi? Isso aqui, eu achei que isso aqui era o Alan Santos. Então no lance, ó, tu pode ver, ó, eu peguei aqui, ó, eu dei uma dobrada assim, mas o Alan Santos tá perdoado porque ele joga muito. Até um abraço, Albert. Não tem culpa. Não. 6h11 agora em Campinas, 18 horas mais 11 minutos, aguardando aí na entrevista coletiva do técnico Humberto Louser. Se não houver tempo aqui pra gente no retorno do nosso comercial colocar, a gente traz a fala do Humberto Louser amanhã no nosso meio campo FI. 6h11 agora, rápido intervalo, e a gente volta já já com o nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Cossí. São 18 horas mais 15 minutos em Campinas, 6h15 realmente até agora. Pela live que mandaram aqui, Humberto Louser não apareceu para a entrevista coletiva lá na sala de imprensa do Guarani. Então, nós não iríamos participar mesmo, porque o nosso repórter foi proibido hoje pela CBF, apesar de todos os trâmites serem certos, né, de ter autorização, ele não pôde estar lá na sala de imprensa do Guarani. Então, amanhã, no Meio Campo FI, a gente traz a fala do Humberto Louser, o técnico do Guarani. Vamos então com o Wagner Ferreira, passando a régua. O Guarani perdeu por 1-0. Wagner se afastou um pouquinho mais do G4 e sexta-feira que vem, 21h30, tem o Sport no Brinco, Wagner. Com o agravante de não contar aí com 2 jogadores armadores, né? O Regis e o Isaac estão fora. Quero ver o que é que o Humberto Louser vai montar aí. Talvez inventar o Bruninho de novo como meio armador. Se o Bruninho tiver condições, né? Isso, né? E parece que estão segurando os caras aí, já pensando no derby, pô. Tem que pensar no momento atual, pô, né? E sim, departamento médico do Guarani, com todo o respeito também, a gente não é médico, né? Nem entende muito. Mas como demora para recuperar atleta, rapaz? Pô, as contusões que o Guarani sofreu, o Derek, do contusão besta, ele botou a mão sozinho, num jogo, botou a mão na coxa, tá aí 15 dias parado. O Bruninho, me parece que saiu no intervalo, se não me engano. Isso, caiu no gramado, também pediu substituição. Isso, sem a gente saber. O Mike é a mesma coisa, no intervalo do jogo. Então, dá para ser melhor explicado isso daí. Então, complicação à vista já no próximo jogo contra o Sport. No jogo de hoje, merecia ganhar o Guarani, só ele jogou. Agora, o gol foi dado de presente pelo Alan Santos, já comentamos aqui, tá todo mundo sabendo. Se não fosse isso, o jogo ia se arrastando para um 0-0. Né, Wagner? No fim, o empate seria até bom pro Guarani, né? Pois continuaria com a série invicta, iria para 8 jogos sem perder, não deixaria o Juventude ultrapassá-lo, né? Exato. Que agora é o Juventude que está acima dele. O Juventude e o Vila Nova, né? O Guarani vai para a 7ª colocação. Então, o aproveitamento do Humberto Louser também despencando, se não pontua, em 9 pontos disputados ganhou 2, então tá aí a explicação, o time caindo de produção e vai ter que realmente melhorar. Agora eu não vejo muita possibilidade não, com essas ausências aí, vai enfrentar lá o candidato direto ao acesso, no caso do Sport. Em todo caso, vamos ver, o jogo será em casa, né? Na próxima sexta-feira, horário bom, né, Claudinei? 21h30. O que já não quer dizer muita coisa, né? Porque contra o Ceará não conseguiu vencer, agora contra o Juventude também não conseguiu vencer, então o fator casa, e aliás, com mais de 6.500 espectadores, que foi um público bom, para um domingo de Dia dos Pais, né, Wagner Ferreira? 15h45. E não vai ter isso na sexta-feira, né? Porque a tendência é essa, mesmo com promoção de ingressos, né? Pois é, vamos aguardar então como é que o Humberto Louser vai se virar aí para recuperar esse Guarani que está em queda livre, mas rendimento indo para o ralo, o aproveitamento do Guarani nesta fase do Campeonato Brasileiro. Legal, Wagner Ferreira, grande abraço, bom final de domingo para você. O Humberto Louser chegou, acho que vamos ouvir pelo menos uma resposta aí. Já abriu aqui para mim, Bolacha. Tá no YouTube, né? Daquela live do Guarani. Ok, vamos ouvir pelo menos uma resposta dele. Parabenizar todos os pais aí pela data. E o jogo, primeiro tempo, um volume absurdo.
conseguimos neutralizar as ações do adversário, uma equipe muito bem treinada, uma equipe qualificada, que é a segunda melhor campanha fora de casa. E no primeiro tempo não tivemos susto algum, conseguimos neutralizar os pontos fortes do adversário e criamos um volume, 10 finalizações, entrando no último terço muitas vezes, só que nós não tivemos a eficácia para poder levar o jogo para o intervalo com uma vantagem. Poderia ser até de 2 gols de diferença pelo aquilo que nós criamos. Segundo tempo até sofremos o gol, a equipe vinha jogando, tivemos algumas dificuldades para interpretar o jogo, perdemos 2 atletas por questão de lesão no intervalo, demora um pouquinho mais para que esses atletas que entraram se conectassem ao jogo, aquilo que o jogo estava pedindo, é natural, mas mesmo assim a gente estava com volume, sem tomar nenhum tipo de susto, não estava com a mesma agressividade como nós terminamos o primeiro tempo, mas estava com o controle da partida. E a partir do momento que nós sofremos o gol, a equipe desorganizou um pouco, ficou mais ansiosa, as coisas acabaram não acontecendo e a gente lamenta o resultado de derrota. Não era aquilo que nós trabalhamos para poder conquistar e aquilo que nós apresentamos também, como eu falei anteriormente. Agora é descansar e a partir de amanhã já pensar no próximo adversário, que é o Sport, para que a gente possa fazer um grande jogo e dessa vez ter eficácia e conseguir assim o nosso resultado de vitória. Pois não, Humberto. Washington Mello, Rádio Central. Gostaria que você falasse sobre a escalação, né, do time, a escolha, né, sobre o Lucas Silva como titular. Você sempre vem recorrendo a esse jogador e hoje, inclusive, ele acabou sendo o titular. Você entende, pelo que ele vem apresentando, né, nos jogos anteriores, ele merece aí uma camisa de titular no time, se foi por falta de opção, ou você entende que é um jogador que pode ajudar, inclusive quando ele foi substituído, a torcida comemorou a sua saída? Vamos lá. Hoje, quem está jogando como titular é o João, nessa função, que também lá atrás já foi criticado. E a ideia nossa de jogo, até mesmo para que a gente pudesse ter um encaixe melhor, era com o Bruninho e com o Isaac. O Bruninho também teve a questão dele. Então, é o atleta da função, vem treinando, como você falou, teve a oportunidade de ter entrado nos jogos, já está adquirido o ritmo. É um jogador com a característica do João, de velocidade, que a gente precisava também no jogo de hoje, além de ter uma conexão de jogar, teve uma função hoje de ter um encaixe mais pelo eixo central para tirar o Jadson do jogo, na hora que a gente tivesse sem a bola, e com a bola ele ter a função ali de infiltrar. E como nós falamos, ele dentro de campo, mesmo ele sendo criticado, nós tivemos vantagem em cima do oponente. De novo, nos faltou hoje foi a eficácia. Nós criamos. É claro que aqui a gente trabalha todo mundo precisa evoluir para que a gente possa se tornar assim uma equipe cada vez melhor, mas a opção dele é o atleta que está preparado, é o atleta que é da função, e então por isso a entrada dele, infelizmente a gente não conseguiu o resultado de vitória, e quando você não consegue o resultado de vitória, no nosso país é contextualizado somente o resultado, não somente aquilo que é analisado somente o resultado, não aquilo que foi o contexto do jogo. Isso é natural e sempre vai ter o vilão, como também tem um herói quando se vence. Então, a gente olhar para dentro, eu não gosto de expor os meus atletas, jamais irei fazer isso. Então, aqui, a minha missão como treinador é melhorar o atleta, potencializá-lo, e vamos olhar individualmente para cada um, como a gente sempre olhou, para poder extrair o melhor de cada um, para que eles possam, assim, estar nos ajudando no decorrer da competição. Tá muito bem, Wagner Ferreira. Tá então a entrevista coletiva do Humberto Lousa, né? O que é que você pode dizer a respeito aí da coletiva, Wagner? Você concorda com tudo que ele disse? Bom, foram apenas 2 respostas. Evidentemente que não tocou no assunto, pelo menos no momento da lambança feita pelo seu jogador, né? Do Alan Santos. Não tocou no assunto. Talvez lhe seja perguntado ainda. Mas falou a respeito do Lucas Silva, que tem entrado em todas as partidas, já tem ritmo de jogo. Por isso ele optou com o Lucas ir pela beirada do campo, dizendo que ele tem mais ou menos a mesma característica do João Vitor. Agora,
Disse que, né, João Vitor também vinha sendo criticado, como foi criticado o Lucas Silva hoje. Enfim, quem não joga vai ser criticado, isso é ponto pacífico. E ele, Humberto Loser, trata de, né, vaselinar, porque ele não quer perder o vestiário, não mete o pau em ninguém, isso aí é uma roupa suja que é lavada lá dentro. Então, normal. Agora ele que trate de melhorar esse time aí, porque não é o próximo jogo, não é Juventude não, vem aí o Sport, né, com Wagner Love aí, sei lá se Diogo Souza, Luciano Juba, o próprio Diogo Souza também. Enfim. Então é isso aí, Ney. Tá muito bem, Wagner Ferreira, muito obrigado aí pelos comentários de hoje, uma ótima noite de domingo, bom final aí de Dia dos Pais, e amanhã a gente se encontra então no nosso Meio Campo FI, Wagner. Estarei acompanhando você no Café com Bola e depois participaremos do Meio Campo FI. Valeu, este Wagner Ferreira que trouxe aqui então as notas do jogo e também falando a respeito da entrevista coletiva do técnico Humberto Loser. Agora, 18 horas mais 24 minutos, nós vamos então conferir agora a ficha técnica do jogo, a ficha técnica completa de Juventude 1, Guarani 0, em nome de Prone Alimentos, em 30 segundos, com o Lucas de Souza. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Guarani, não deu de novo, hein? Dessa vez, jogando em casa, diante do Juventude, a invencibilidade de 7 jogos terminou. Guarani perdeu pelo placar de 1-0. Humberto Loser mandou a campo Pegorari, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Kaique, depois Eliel. Matheus Barbosa, depois Lucas Araújo, Matheus Bueno, depois o Robinho. Isaac, depois o Regis. Bruno José, Lucas Silva, depois o Pablo Tomás fazendo a sua estreia. E o Bruno Mendes. Ainda no banco de reservas, o Humberto Loser tinha o Álvaro, o Alvarinho, o Titi, o Ian, o Valber, o Wenderson e também o Bernardo. O Juventude do técnico interino Stefano Gian, já que o Thiago Carpini foi expulso na última rodada. Mandou a campo o Thiago Couto, Reginaldo, Danilo Bosa, depois Luiz Gustavo, Zé Marcos e Kelvin. Cadi, depois Daniel Cruz, Jadson, Nenê, depois Emerson Santos. Tite, depois Juan, Vini Paulista, depois Luiz Mandaca e Eric Farias. Ainda no banco tinha o Léo Vieira, Dani Bolt, Alan Ruschel, Vitor Andrade, Robertinho e Fábio Gomes. Escanteios 2-0 para o Guarani ao longo de todos os 90 minutos. Gols somente o do Eric Farias. Aos 25 da segunda etapa, de uma lambança do Alan Santos aqui já detalhado no nosso fim de jogo. Cartões amarelos pelos lados do Guarani, Diogo Matheus, Isaac e Regis. Pelo Juventude, o Cadi, o Tite, o Daniel Cruz e também o goleiro Thiago Couto. Público total 6.570 para uma renda de R$ 127.620. Arbitragem do senhor Marielson Alves Silva, auxiliado pelo Luanderson Lima dos Santos e pela Bárbara Roberta da Costa Loyola. Quarto árbitro Fabiano Monteiro dos Santos e o VAR do senhor Gilberto Rodrigues Castro Júnior. 23ª rodada Campeonato Brasileiro Série B, 13 de agosto de 2023. Guarani 0, Juventude 1. Ficha técnica completa da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, Claudinei Corsi. Valeu. Ficha técnica do jogo. Valeu, Lucas de Souza. Grande abraço, ótimo final de domingo para você, uma ótima semana e amanhã a gente se encontra no Meio Campo FI. Tamo junto e misturado amanhã com as informações do Coringão que venceu o Curitiba por 3-1. Um abraço a você ligado, conectado conosco nos canais Futebol Interior, no Facebook, YouTube e também no Rumble. Fique com Deus, até amanhã. Fui! Legal, muito obrigado. Este Lucas de Souza trazendo a ficha técnica completa, sempre em nome de Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. E com a ficha técnica do Lucas de Souza, estamos colocando um ponto final no nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Agora 6 horas mais 27 minutos em Campinas. Ponto final também na nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Você que esteve com a gente também através da Rádio Essência FM, a frequência da vida. Lembrando que amanhã às 7 da manhã tem o nosso Café com Bola na Rádio Essência e também no Facebook do Futebol Interior. E ao meio-dia tem o nosso Meio Campo FI também nos canais Futebol Interior e na Rádio Essência FM. Você acompanhou aqui 23ª rodada da Série B Campeonato Brasileiro. O Guarani perdeu no Brinco de Ouro para o Juventude
por 1-0, com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Eduardo Rodrigues, o Bolacha, e também do Rodrigo Dreyer. Falamos aqui em nome de Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono Mega Sorte, Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridger Comunicação Integrada, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. Aqui pelos lados dos canais Futebol Interior, a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Na Essência FM, a frequência da vida, a coordenação geral do Gil Kleber, a técnica do Lucas Boa Pessoa e a direção geral do pastor Josimar Fonseca. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior e também da nossa Rádio Essência FM, a frequência da vida, é Claudinei Corsi, quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência, desejando a você um ótimo final de domingo. E esta jornada de hoje eu ofereço ao meu papai que está lá no céu, Vanderlei Corsi. Muito obrigado por tudo e olhe por nós. Grande abraço. Amanhã, 7 da manhã, tem o nosso Café com Bola. Tchau, gente. Obrigado. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá ouvindo. Rádio FI. 18 horas e 30 minutos.